os caras mais fortes, né? Então, olha só, a presidente da CFTC, a Caroline Pham, diz o seguinte: a CFTC está comprometida com a inovação responsável, né? Estou ansiosa para me envolver com os participantes do mercado para cumprir a promessa da administração Trump de garantir que a América lidere o caminho em oportunidades econômicas. Então, ó, eu tô aqui, eu não faço ideia o que é esse universo de stablecoin que vocês estão falando aí, mas eu quero trazer os caras bons e fortes do mercado, os caras responsáveis, para a gente entender como que a gente melhora esse mercado. É isso que se espera de um país que está querendo trazer a inovação para o seu país. E aí a gente não tem como fazer uma comparação aqui com o Brasil, né? Com Banânia. E aí a comparação com o Brasil é maravilhosa, né? Então, enquanto o governo americano está dizendo, gente, players, vem cá, influenciadores, especialistas, desenvolvedores, galera das startups, né? A galera das próprias... Vamos sentar aqui, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. O que você acha que pode melhorar ou piorar nesse mercado? Vamos construir uma parada juntos? Porque regulamentação vai ter, turma. Não tem como. Regulamentação no Brasil, no mundo, vai ter. A questão é o quão disposto está o governo de melhorar a inovação e qual disposto está o governo de não melhorar a inovação, taxar, etc. E aí a gente vem para o Brasil, né? E aí o Brasil, a gente traz, né? Em novembro do ano passado, cara, foi ontem, o governo brasileiro, através do Banco Central, ele quer proibir usuários de transferir o SDT, o SDC, né? E trazer essas stablecoins para sua wallet, para sua carteira. Então, cara, olha a diferença gritante. E aí, no futuro, daqui 10 anos, daqui 15 anos, nós vamos falar... nós vamos olhar para trás e falar, caramba, por que os Estados Unidos ele tá tão avançado no mercado cripto e por que o Brasil tá batendo a cabeça? Vai ter motivo, tá, turma? Vai ter motivo. E o motivo começa agora. Então, enquanto a CFTC nos Estados Unidos tá querendo entender o jogo para poder jogar o jogo, o Brasil ele não quer entender o jogo e ele prefere banir, cara. Ele prefere proibir. Cara, nós estamos em 2025, nós estamos falando do governo proibindo inovação, proibindo tecnologia. Nós estamos discutindo, enquanto lá os caras estão discutindo em ganho de capital sim ou não com stablecoin, inovação para o setor, aqui nós estamos discutindo pode ou não pode ter, o usuário pode ou não pode ter. Cara, isso é um absurdo. E aí você tem o STT, o STC e DAI que podem ser proibidas para que a gente possa usar no futuro. Por quê? Porque o Banco Central ele não quer concorrência. Ele prefere emitir a moeda dele, imprimir a moeda dele e fazer merda com a moeda dele. E aí você quer ter uma possibilidade de se dolarizar, você não pode. Por quê? Porque os caras estão cogitando proibir. Sendo muito honesto, eu acho que não vai rolar, não vai passar uma proibição, tá? Mas assim, os caras jogam um espantalho, joga lá no talo, estratégia de negociação, né? Eles jogam lá no talo para depois vir tirando algumas coisinhas. Então, ó, a gente veio com proibir, mas agora a gente não vai proibir, a gente só vai taxar em 30%. Então eles jogam lá no talo para quando reduzir fala, ufa, é melhor pagar 30% do que proibir. Essa é a estratégia do Estado. E aí, cara, a gente vê dois pesos, duas medidas. E aí a gente não vai entender no futuro por que o capital intelectual e financeiro do Brasil está indo para fora do Brasil. Por que ele está indo abrir uma empresa em Bahamas, em Dubai, nos Estados Unidos, em El Salvador e não está no Brasil? Porra, o brasileiro, por que ele não está no Brasil? Ele não tá no Brasil. Por quê? Porque ele tem uma insegurança jurídica tão grande que se ele fizer uma parada no Brasil que pode ser proibida, ele não quer nem cogitar essa ideia. Aí, em vez da gente estar trazendo capital intelectual e financeiro para o Brasil, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos jogando esse capital intelectual e financeiro do Brasil para fora do Brasil. E aí, daqui 10, 15 anos, nós vamos voltar no tempo e falar assim, caramba, onde foi que o Brasil errou? Tá aqui, porra, tá na tua cara. Tá na tua cara. E a gente não tá querendo ver. Se o mercado cripto não se unir para derrubar isso aí, vão vir espantalhos e Frankensteins e bodes nas salas aí o tempo inteiro. E aí o pessoal fala muito da teoria das bandeiras, né? Então procura aí na internet, tem muito conteúdo sobre teoria das bandeiras. O que os caras falam? Cara, se o Brasil é sem segurança jurídica toda, cara, eu preciso ter um passaporte europeu, preciso ter um passaporte italiano, português, espanhol, eu preciso ter uma ID de Palau, eu preciso ter uma nacionalidade paraguaia, uruguaia, argentina. Porque o cara que tá mexendo com cripto, ele não vai deixar de... Não é assim, vai proibir stablecoin, o cara tem stablecoin na cadeia e fala, vou vender tudo e vou embora.
vou sair do mercado. Não, ele vai continuar. Aí ele vai ter dois caminhos. Se ele for um peixe pequeno, ele vai para ilegalidade. Então ele não vai. Tá proibido ter custódia de USDT, ele não vai falar que tem custódia, ele só vai ter. Ou seja, ele tá no caminho da ilegalidade. Que merda, né? Se o cara for muito grande, ele não fica no caminho da ilegalidade porque ele precisa ter liquidez para esse dinheiro. O que ele faz? Ele vai pegar esse dinheiro e vai transferir para outro país. Então, por exemplo, ontem o Marcelo estava conversando com um minerador que tá minerando no Brasil, e tá abrindo um CNPJ aqui no Paraguai, aqui embaixo, para poder jogar esse Bitcoin para lá e poder fazer a sua venda e compra lá, pagando o mínimo de imposto possível. Por quê? Porque no Brasil ele não tem essa segurança jurídica. Como que ele vai falar que o Bitcoin dele tá no Brasil, daqui a pouco vem o Estado e fala assim, ó, tá bom, então tá aqui? Então é menos 40%. Toma aqui de imposto. O que o cara prefere? Ele prefere ir lá pro Uruguai, pra Argentina, desculpa, pro Paraguai, e sabe que o imposto lá é muito mais barato e vai criar sua offshore lá. Entre outros lugares e países, Bahamas, entre outros lugares, outros paraísos fiscais e tudo mais. Então, é mais uma vez o governo brasileiro expulsando. Eu tô falando um caso real de um minerador brasileiro, cara. Então, ó, é o governo expulsando os caras bons. Não era pra esse cara estar reguladinho aqui no Brasil? O cara tá minerando 1,5 Bitcoin por mês. Não era pra ele estar aqui no Brasil? Direitinho? Bonitinho? Não. O cara tá criando estrutura pra sair de banânia. Cara, isso aqui era pra ser primeiro mundo. Gente inteligente, com vontade de trabalhar e com ideia nós temos, e temos pra cacete. Mas a vontade do Estado de proibir, de taxar, é maior. E aí nós vamos sempre estar rodando em círculo. Onde o pequeno vai para o caminho da ilegalidade, ele fica à margem das regras, ou o grande pega esse dinheiro e vai pagar bilhões em outro lugar. É isso. Aí muita gente fala, né? O caminho, a saída para o Brasil qual que é? O aeroporto, né? Infelizmente, cara, infelizmente. Um país bonito, com gente top, gente inteligente, mas o Estado acaba com isso, cara. O Estado acaba com a gente. Show? Ó, isso aqui é legal, hein? Mais um estado americano tá fazendo uma proposta para incluir Bitcoin nos investimentos estatais. Matéria do Bit Notícias, do Carlos Schwab, tá dizendo o seguinte: o senador republicano da Flórida, o Joe Gruters, apresentou um projeto de lei que permitiria ao estado investir parte dos seus fundos públicos em Bitcoin e outros ativos digitais. A medida é uma tentativa de proteger o poder de compra dos recursos estatais contra a inflação e diversificar a carteira de investimentos estaduais. Olha que interessante. A estratégia do Estado é se proteger da inflação que ele mesmo gera. É um absurdo, né? Então eles já entenderam que o Estado imprime dinheiro, a moeda se desvaloriza. Então o que eles querem fazer? Eles querem imprimir dinheiro, dá para você e trocar pelo seu Bitcoin. Ele tá comprando Bitcoin com o dinheiro que ele imprime. Por quê? Porque ele quer se proteger da inflação. O Estado já entendeu isso. É o Estado admitindo. Nós precisamos de uma moeda que contém inflação. Essa moeda é o Bitcoin. E assim seguindo uma tendência de outros estados norte-americanos que estão explorando o uso de criptomoedas como ativos estratégicos, né? Então, olha só. Ó, de acordo com Gruters, o estado da Flórida deve ter acesso a ferramentas modernas com o Bitcoin para proteger suas reservas financeiras da desvalorização causada pela inflação. Diante disso, o projeto de lei, a gente pode abrir aqui o projeto de lei, tá? Do senador aqui. Show? Senator Gruters. É um projeto de lei apresentado aqui, tá? 2025. Bastante página aqui, hein? Onde ele quer colocar até 10% dos fundos estatais do estado da Flórida, no máximo, né? Não pode exceder 10% em Bitcoin. Olha que foda isso. Olha a conclusão que o cara chega. A gente quer ter 10%, não mais do que isso, dos nossos ativos totais a gente quer ter em Bitcoin para se proteger da inflação. Então, diante disso, concede ao chefe financeiro do estado, Jimmy Patronis, autoridade para alocar recursos em Bitcoin dentro do fundo como um fundo de receita geral, o Fundo de Estabilização Orçamentária e outros fundos da agência estatais. O próprio senador argumentou que o Bitcoin é, sobretudo, aceito como uma proteção contra a inflação, dando exemplo de grandes instituições financeiras como a BlackRock, Fidelity e Franklin Templeton, né? Que são das maiores gestoras do mundo aqui, né?
E aí ele fala que o projeto estabelece um limite máximo de 10% de alocação. Então nós temos alguns lugares colocando o máximo de 10% como a Flórida, outros lugares como o Wyoming, que está limitando não mais do que 3%, né? Então, de todos os ativos do estado não pode ser mais do que 3%, e o Kentucky está sugerindo também 10%. Então, cada estado americano que está tentando fazer uma nova proposta está tentando se adequar a uma realidade, né? E aí, cara, a gente vê aqui, ó, nesse momento, 27 estados americanos já anunciaram interesse ou tem alguma lei em tramitação para uma reserva de Bitcoin. Veja, anunciar o interesse, como esse senador acabou de fazer, não necessariamente significa que eles vão ter uma reserva estratégica. Então, o senador está apresentando uma proposta, vai ser debatida, vai ser votada, e se os caras acharem que faz sentido, eles vão aprovar, ou se não acharem, não vão aprovar. Nesse momento, a gente não tem nada aprovado em lugar nenhum. Se eu não me engano, não tem nada aprovado em lugar nenhum. O que tem é tramitação. São 27 estados americanos dizendo, olha, vamos começar a mexer com bitica? E aí nós vamos ver qual que vai ser, né, os desdobramentos dessa parada. Vamos ver como é que vai ser. Não acho que desses 27 estados, tudo aqui vai passar. A maioria só vai, se passar, só vai passar se por acaso o Bitcoin começar a porrar muito daqui pra frente. Porque é mais fácil o cara aprovar, né, com o Bitcoin subindo do que com o Bitcoin caindo. A gente sabe disso, né? A gente sabe que é assim que funciona. Então não acho que vai passar tudo, mas cara, só de ter os estados americanos querendo ter algum processo com o Bitcoin já é muito forte, porque o próprio governo federal americano, então no âmbito, né, federal, tá querendo propor uma reserva estratégica de Bitcoin, já falamos isso aqui milhares de vezes. O Donald Trump tá querendo propor uma reserva estratégica soberana em Bitcoin de 1 milhão de Bitcoins. Aí você fala assim, pô, o Estado americano tá comprando 1 milhão de Bitcoins? O Estado americano no âmbito federal, o Tesouro Nacional. Agora, você imagina a Flórida comprando mais 100 mil Bitcoins. O Arizona comprando mais 30 mil Bitcoins. A Califórnia, que não tá aqui na parada, mas pode ser que esteja, a Califórnia comprando 200 mil Bitcoins. Né? Aí nós teríamos não 1 milhão de Bitcoins no estado americano, a gente teria 2, 3 milhões, porque vários estados vão comprar as suas reservinhas em Bitcoin. E aí eu tô te falando, cara, se esses caras fizerem isso, vai faltar Bitcoin. Vai faltar Bitcoin. Porque é o governo americano dizendo eu vou comprar. E os estados falando, opa, se o governo vai comprar, eu vou comprar também. E aí outros países, como o Brasil, né, já estão começando a falar, e aí, vamos comprar também? Será que vai? Então isso aqui nada mais é, turma, do que a teoria dos jogos. Por quê? Porque as pessoas preferem errar em conjunto, ou melhor, acertar em conjunto do que errar sozinha. Porque o cara fala assim, caramba. Vamos botar aqui novamente. O cara fala assim, pô, todos os estados estão querendo comprar Bitcoin. Se der certo, o eleitorado vai olhar pra mim e falar, pô, tá todo mundo ganhando dinheiro com Bitcoin, menos a gente? Eu vou errar sozinho, né? Então o que o cara prefere? Bom, já que tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também, porque daí eu não sou questionado. E se errar, é errar todo mundo junto, aí tá tudo certo, né? Se todo mundo errou, ninguém errou. Não é assim que funciona? Agora, se todo mundo acertar menos eu vou ser crucificado. Então é a teoria dos jogos. E aí o cara vai falar assim, pô, eu vou sair desse estado, eu vou para um outro estado. Por quê? Porque aquele estado tá melhor. Por quê? Porque os caras conseguiram fazer um caixa melhor em Bitcoin e tá repartindo isso com o povo, né? Qualidade de saúde, qualidade, sei lá, cara, de transporte, segurança, etc. Então é a teoria dos jogos aplicadíssima, cara. Então, assim, pô, o cara tá aqui no meio, né? O cara fala assim, pô, o meu estado da esquerda vai aceitar Bitcoin, o da direita vai aceitar Bitcoin, o de cima vai aceitar Bitcoin, o de baixo. Eu vou ficar isolado aqui sem aceitar Bitcoin? Não. Vamos errar junto. Vou tentar errar todo mundo junto que tentar acertar sozinho. Essa é a teoria dos jogos. E aí a gente tá vendo, nos últimos 6 meses, 28 estados, é isso? 27 estados americanos discutindo uma proposta para incluir Bitcoin em investimentos estatais. Pegou, Teteu? Mas aqui também os políticos repartem com o povo. É a trolha, né? A trolha. Hum. A matemática são 0,0024, né? Bitcoins por pessoa. Como é que vai repartir com todo mundo? E aí?
Peraí, turma. Show de bola, turma. Ah, fala pra ela. Processo da SEC versus Binance é interrompido. Olha aí o efeito Trump acontecendo já, hein? Saiu no Criptofácil. Criptofácil.com. Olha lá, reviravolta. Cássio Gusson. Deixa eu ver. Ó, que linda. Bonita, filha. Que linda. Parabéns. É balé ou é jazz? É balé, né? Parabéns, filha. Muito legal. Aí já vai na sexta-feira? Vem cá. Peraí, turma, rapidola. Legal, minha filha começou no balé, tá toda animada, né? Aí você vê como a gente tem que incentivar, né? Hoje ia ser o primeiro dia, né? O primeiro dia que a aula teste, né? Ela acordou, ai, não quero ir. Não, vamos, tem que incentivar, pô. A gente tem que incentivar os nossos, pô. Medo, né? Claro, medo, vergonha, né? Chegar lá, não conheço ninguém, né? Não, vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal. Não, não vou, não quero, não quero. Não, não faz, né? Não, a gente tem que incentivar os nossos, porra. Fica aí a lição aí, turma. Vamos incentivar os nossos. Porque se eu não incentivar minha filha, quem que vai incentivar? Se você não incentivar seu filho, sua filha, quem que vai incentivar? Não é isso? Seu pai, sua mãe, não é? E não é só pro balé, porra. Às vezes tem um irmão seu que vai montar um comércio. Se você não incentivar o seu irmão, quem que vai, porra? Não é isso? Ah, tem um irmão que quer mudar de estado, quer mudar de país. Pô, se você não incentivar o cara melhor de... Quem que vai? Não é? O seu pai quer trocar de carro. A não ser que ele fazer loucura, né? Pegar dinheiro emprestado, pagar o que não dá pra pagar, mas se você não incentivar, quem que vai, né? É isso? Então vamos lá. Cara, ó, acabou de ser postado pelo Cassinho Gusson, tava trocando uma ideia domingo. Domingo de manhã tava trocando ideia com ele. Cássio Gusson, e fui viajar, nós fomos viajar lá pelo Salvador, ele tava lá na comitiva brasileira lá. Processo SEC e Binance é interrompido. Aí sim, hein? Aí sim, hein? A comissão. Vamos entender uma coisa, tá? Vamos entender uma coisa. O governo americano. Então vamos lá. Vamos lá. Pra gente refazer o corte aqui. Eu não tava esperando fazer esse corte, mas já que a galera avisou, obrigado aí quem avisou, esqueci quem avisou. Já vamos lá. Teteu, a partir de agora, hein, Teteu? Ó, processo da SEC versus Binance é interrompido. Matéria do Criptofácil, pelo Cássio Gusson, jornalista aqui do Criptofácil e também do Cointelegraph. Olha que interessante. Em 2022, uma corretora chamada FTX, né?
ela foi mostrado que ela era um golpe. Muita gente perdeu dinheiro, foram mais de 8 bilhões, 10 bilhões de dólares lesados, né, dos seus usuários, porque o cara dizia que pegava o Bitcoin e estava lá na corretora, e ele estava fazendo coisas que ele queria da vida dele lá, comprando empresa, fazendo o que ele quiser. Ou seja, ele estava fazendo um esqueminha de pirâmide com o dinheiro do investidor. Quando a FTX quebra, eu não entendo o que é isso, mas o mercado entendeu como se fosse. Um dos responsáveis pelo empurrãozinho final da FTX ter quebrado foi o CZ da Binance. Por quê? Porque o CZ da Binance chegou e falou assim: olha, essa porra é golpe. Essa porra é golpe, eu não tenho nada a ver com isso. E aí o mercado entendeu como se o CZ empurrando o cara do precipício. Não, o CZ só falou o que todo mundo ali já tinha entendido. A FTX passou a ser um golpe. Então seria como se eu falasse. Você ia falar que o Felipe deu o golpe final na FTX? Não faz o menor sentido. Mas, aparentemente, 3, 4, 5 meses depois, então veja, novembro de 2022, FTX foi pro precipício. Falência, o cara tá preso, pegou 25 anos de cadeia e tá no processo de falência, etc. 3, 4 meses depois, 5 meses depois, em março, a SEC, CFTC, o DOJ, todos eles foram para cima da Binance. Por qual motivo? Muita gente acredita que foi uma retaliação à FTX. Porque a FTX, essa empresa que faliu e roubou todo mundo, ela tinha alguns laços com o governo. Então, por exemplo, o carinha da FTX, essa empresa que faliu, ele foi, eu não lembro agora se o maior ou o segundo maior doador da campanha do Joe Biden para 2020. Então, porra, eu fui doador do cara, né? O cara foi lá na hora, me protegeu. E aí a galera foi pra cima da Binance. CFTC, né, a SEC americana, o DOJ, o Departamento de Justiça, foi todo mundo pra cima do governo, foi pra cima da Binance. Resultou, em um ano, a Binance teve que pagar uma multa de 4,3 bi e o CZ ficou preso 4 meses. E aí fez um acordo, né? Paga uma multa aqui, fico só preso 4 meses, tá tudo certo e tá tudo legal, tá? Só que a gente já entendeu, e a gente não precisava ser muito inteligente ou ser muito a favor do CZ para entender que a SEC estava perseguindo a Binance. O governo americano perseguiu a Binance. Isso ficou claro. Porque não é assim, ó, a SEC entrou com pedido, aí passou um tempo, a CFTC entrou com pedido, aí o DOJ foi investigar tal coisa. Não. Na mesma semana, todo mundo fez assim, ó, blup, vão pra cima. Você não vai falar pra mim que todos eles, na mesma semana, tiveram a ideia de investigar a Binance e punir Binance por algum crime. E assim, o processo da SEC contra a Binance, cara, chega a ser ridículo. É assim, ó, a corretora tem, sei lá, quantos trilhões de volume por ano. Aí eles pegaram um print de um suposto terrorista que movimentou $5.000 na Binance. Ah, vá merda, né, cara? Vá merda, né? Aí, bom, agora a Binance é de bandido. E, cara, não é só a Binance pagando 4 bilhões e o cara ser preso por 4 meses. Eu não quero ser, eu sou um cara do bem, eu não quero ser preso por 30 segundos. Quanto mais 4 meses. E o cara vai falar assim, ah, não, 4 meses é pouco. Não, não é pouco, cara. Você ser privado da sua liberdade, deixar de estar com a sua família, do seu trabalho, dos seus negócios, né? Do seu convívio, da sua casa, porque o Estado quer, é um absurdo. E mais do que isso, a multa é fichinha perto do que aconteceu com a Binance. Por quê? E o relacionamento? E a credibilidade? E os parceiros econômicos? E a galera que saiu sacando o dinheiro da Binance porque achou que ia quebrar ou por qualquer motivo, né? Pelo um FUD que o próprio governo planejou. Então, esses 4 meses de cana e esses bilhões pagos em multa não refletem o prejuízo que a SEC, CFTC, DOJ e outros órgãos causaram na Binance, cara. Veja, eu não tô aqui defendendo a Binance. Eu tô defendendo uma injustiça. Eu tô expondo pra você uma injustiça. Não tem nada a ver eu gostar ou não do CZ, eu gostar ou não da Binance. Não tem nada a ver, estamos falando sobre uma injustiça. Acho que o CZ tem pontos fracos. Mas o cara pagar uma multa bilionária e o Estado taxar a empresa dele como uma empresa de golpe, porra, é um risco moral, é verdade, Vitor. É um risco moral muito grande. E aí, quantas parcerias não foram interrompidas? Bancárias, de bolsa, de valor. Quantos bancos não acabaram encerrando conta da Binance nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também?
por achar que a Binance seria fumada por todos os lados porque era um golpe. Porque é o governo dizendo, é um golpe. O governo tá dizendo, ó, os caras estão ajudando terroristas. Só que eles pegaram uma print de um cara que movimentou $5.000. Cara, o que é $5.000 num universo de trilhões de dólares negociados? Então é a mesma coisa. E a Binance nem gosta de mim, né? Tem isso ainda, né? Mas eu não tô aqui defendendo a corretora ou o CZ, eu tô defendendo ou acusando uma injustiça, cara. O CZ não tinha que ter ficado um segundo preso. Ele não tinha que ter pago uma multa de 4 bilhões. Mas ele é bilionário, ele pode. Não existe isso, cara. O Estado não pode tirar um centavo que não é dele. É injusto. O que aconteceu com o cara foi injusto. E o dano moral disso é muito grande. O dano moral disso é muito grande. E aí o que acontece? O governo americano muda, aquela turma do Biden tá começando a sair, e a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários Americano, já está entendendo que houve um excesso. Eu comentei sobre $5.000, que era o print que a Binance tirou, de um suposto terrorista que supostamente comprou uma K-47 com esses $5.000. Supostamente, essas são as prints da SEC, tá? Essas são as prints da SEC. Eu tô te falando, cara. Seria a mesma coisa que a gente chegar hoje no Bradesco e, sei lá, cara, aplicar uma multa bilionária no Bradesco, pegar os donos do Bradesco e jogar na cadeia. Por quê? Porque teve um traficante de drogas ou de armas no Brasil que na conta corrente dele passou ali $5.000, ou que seja, R$30.000, oriundos de droga. A gente sabe que tem bilhões de reais nas mãos de traficantes que estão dentro de bancos agora. E não tem nenhum banqueiro preso, não tem nenhum gerente de banco preso. Não tem ninguém preso por esse motivo. Faz sentido, turma? Então, o que o governo fez com a SEC, cara, o que a SEC fez com a Binance foi jogo sujo. Foi jogo sujo. E aqui a gente tá sempre falando sobre o excesso, cara. Porque, sabe aquele ditado que o preço da liberdade é eterna vigilância? Aí você fala assim, foda-se o CZ bilionário, eu não sou a Binance, que se foda, eu não tô nem nos Estados Unidos, assunto deles. Cara, a gente tem que estar sempre cerceando essa exponencialidade de poder estatal. É muito grande. Beleza, ele tomou só 4 meses de cana, legal. Mas se tivessem dado uma prisão dele de vida aí, 40 anos, porque supostamente ele ofereceu liquidez para um terrorista. Olha que merda. Então a gente não pode deixar essas coisas acontecerem. Porque essas coisas começam a acontecer e vão virando banais. E depois que vira banal, ele vira cotidiano, cara. Então, uma vitória não só para a Binance, como para o mercado cripto, que vivia até o ano passado uma insegurança jurídica muito forte por conta da SEC. Porque a SEC era assim, chegava a Binance na SEC e falava, SEC, tudo bem, tudo bem. Eu quero botar um stake líquido aqui, posso? A SEC falava assim, não sei. Põe aí, vamos ver. Aí a Binance falava, mas como assim põe aí, vamos ver? Se eu botar, você vai me fuder ou você não vai me fuder? A SEC falava, não sei, põe aí pra ver. Aí chegava a Coinbase. SEC, sou aqui da Coinbase, tudo bem? Eu sou o careca aqui, o Brian Arms, tudo bem? Tudo bem. Ó, eu quero fazer uma custódia de não sei o quê. Posso? Não sei. Tá bom. Eu quero criar uma moeda nova. Posso? Não sei. Como não sei? Se eu criar, cria, a gente vê. Ou seja, olha a insegurança jurídica. Os caras que tinham que estar ditando as regras estavam fudendo o próprio mercado. E aí, quando o governo de Donald Trump muda, ele muda também os seus tentáculos, né? E aí me parece, nesse momento, uma SEC muito mais propícia ao mercado nos Estados Unidos do que um mercado de banimento, um mercado de proibição. E, cara, só ganha o mercado e o investidor. A gente tem que ter 500 Binance no Brasil e no mundo. Porque quanto mais concorrência, quanto melhor serviço, melhor. Então, eu não quero que no Brasil só tenha 2, 3 corretoras nacionais. Eu não quero só um cartelzinho. Eu quero as 2, 3 corretoras nacionais, mais 50 novas corretoras nacionais e mais 50 Binances da vida. Por mais que eu não use ou não queira usar, é um direito meu, eu quero que o brasileiro tenha a possibilidade de poder usar, e não cada vez mais e não menos. E aí me parece que a SEC tá, segundo a matéria do Cássio Gusson, esse pedido é interrompido, tá? E ponto para a Binance, ponto para o CZ. E aí eu te digo, vai devolver os 4 bilhões do CZ? Vai devolver os 120 dias, né?
Os 120 dias que o CZ ficou preso, vai devolver pra ele? Os 120 dias de vida dele, que ele ficou preso, vai devolver pra ele? Não vai, né? Não vai. Os 4 bilhões da Binance pagam em multa, 4,3 bi, vão ser devolvidos pra Binance, pro CZ? Não vai, né? Não vai, né? Deveria. Porque se foi tirado injustamente, tem que ser devolvido com juro, correção e dano moral. Porque uma pessoa inocente, cara, não tem que ficar um segundo dentro de uma cadeia. Quanto mais 4 meses. Não é isso? Então, me parece que o governo americano agora, de fato, está mais pró-cripto. Ponto para o mercado. Ponto para a Binance, que enfrentou a briga, hein? A Binance enfrentou a briga. Fez todos... A Binance, cara, independente de estar um acordo caracu, onde a SEC entrou com a cara e o CZ teve que entrar com o cu, né? Ó, o CZ, ele teve que... Qual que era o acordo? A gente não tem os termos do acordo, mas a gente já entendeu quais são, né? O CZ tinha que deixar a Binance como diretor, não como dono, ele continua como dono, mas ele não podia exercer mais cargo diretivo. Ele tinha que pagar 4 bilhões na pessoa jurídica, que é a Binance, 300 milhões na pessoa física, que é o CZ, e ainda ficar 4 meses preso. Cara, caracu, né? O CZ entrou com o cu, a SEC entrou com a cara. Vai devolver esse dinheiro todo pra ele? Esses 120 dias que ele ficou preso vai devolver? O dano moral vai devolver? As empresas e parceiras que deixaram de negociar com a Binance vai devolver? Vai mandar um e-mail para todo investidor americano e falar, gente, errei, fui moleque. Pode depositar o dinheiro de novo na Binance que não tem risco algum? Não vai, né? Então, assim, vai se resolvendo, mas o dano, a imagem ficou. O prejuízo financeiro e a imagem ficaram, né? Então, ponto para a SEC atual, ponto para o governo americano e ponto para a Binance, que enfrentou a briga, né? Que é uma briga que não tinha como ganhar, né? É um cachorro contra um leão. Não tem como ganhar essa briga. Não tem como ganhar essa briga. E a Binance foi lá, ponto para a Binance, ganhou essa briga. Ou está ganhando essa briga, né? Vamos conferir aí cena dos próximos capítulos. Marcou, Teteu? Isso, os bandidos, eles usam banco todo dia, mas ninguém quer punir banco algum. Exatamente. Exatamente. Você vai pegar lá a crise financeira de 2007, né? O subprime. Que os caras geravam dívida, vendia essa dívida para outro, gerava mais dívida e vendia para outro. Crise do subprime. Os caras sabiam que estava fraudando a avaliação, eles sabiam. Eles sabiam que eles estavam fraudando agência de risco. Sabiam, isso tá tudo documentado, tá? Não é da minha boca, não. Quebrou o mundo em 2007. Tanto é que daí saiu o Bitcoin, né? Aí foi o impulso do Bitcoin. Quantos banqueiros foram presos? Teve aí 2, 3 gerentes de banco que foram presos. Mas banqueiro mesmo, dono do banco, quantos foram presos? Total de 0. Quer dizer, os caras que fraudaram e causaram uma das maiores crises financeiras da história, e não é que eles causaram porque eles fizeram merda, eles sabiam que eles estavam fazendo merda. Eles estavam fraudando deliberadamente. Eles sabiam que estavam fazendo merda. Teve um cara preso, e nem foi banqueiro, dos banqueiros mesmo. Quem que teve preso? Tem um. Vamos pegar um gerente de banco aí, ó. Vamos pegar o gerente do Bradesco, de uma agência, e falar assim, ó, tu tá preso. Pronto, pega aí, é o bode expiatório, né? Ninguém foi preso e já estão na ativa fazendo as mesmas coisas, exatamente. Por que a vingança não gosta de você? Porque a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Tem filme, tem um filme muito bom. Caramba, como é que chama? É o Lobo de Wall Street, né? Lobo de Wall Street. Cara, esse filme é muito bom, porque ele conta como era a farra do subprime. E o que aconteceu depois. Esse filme é muito bom, tá? Esse filme, assim, ó, quando a gente fala de mercado financeiro, esse filme aqui é um esplendor, tá? Ele é daqui. Lobo de Wall Street é um filme, assim, maravilhoso, pra você entender. E isso tem A Grande Aposta. A Grande Aposta. Esse filme aqui também é maravilhoso. Esse aqui é o doidão lá, né? Fica tocando Metallica.
A grande aposta também é muito bom. É verdade, o Lobo de Wall Street é outra coisa. É a grande aposta. É verdade, é a grande aposta, desculpa. A grande aposta é a subprime. A grande aposta é a subprime, é isso aí. É isso aí. Esse aqui é do subprime. Eu falei o filme errado. A grande aposta. Esse aqui é o da subprime. Esse filme aqui é maravilhoso. Esse filme aqui é maravilhoso, cara. Eu quis dizer por que a Binance não gosta de você. Não sei, cara. Tem que perguntar pra eles. Mas eles gostam, sim. Eles estiveram no Beat Samp essa última edição. Eles me convidaram pra uma parada deles lá, um evento, né, deles no final do ano passado. Eu acho que, não sei também, né? Mas tem que perguntar pra eles, cara. Por que gosta, por que não gosta. Não sou eu. Margin call também é bom. Isso. Margin call também é bom. A próstata não aposta. Próstata. Tá bom? Porque eu uso. Por que a Binance não gosta de mim? Porque eu uso VPN. Não, né, não deve ser esse motivo. Acho que ele quis dizer porque a Binance não gosta das pessoas. Como assim, cara? Olha o telefone sem fio, né? Não serve mais em mim, mas eu ainda tenho o moletom da Binance. Ainda tenho, sim. Mas não tá servindo mais. Mas vai voltar a servir, que eu tô emagrecendo, hein? Isso, é a grande aposta. Eu errei. É a grande aposta que fala do subprime. Tá bom? Vamos lá. Falamos, né? Ok. Ó, MicroStrategy comprou 7.600 bitcoins. A MetaPlanet tá querendo juntar 10 mil bitcoins até o fim do ano. MicroStrategy já tem 478 mil bitcoins. A MetaPlanet tem 1.700. Eles querem juntar 10 mil até o fim do ano. Os caras tão indo, hein? Eu tenho moletom e boné da FTX. O moletom acho que eu pinchei fora, porque era feio. Mas o boné da FTX eu tenho até hoje. Um dia a gente sorteia, um dia a gente vai fazer uma brincadeira com esse boné. Para você está emagrecendo desde que eu te conheço, desde a época da Bitcozinha. Caralho, a verdade é dura, né? Caralho, a verdade é dura, né? A verdade é dura. Eu tô emagrecendo. Ah, é gordo, cara, gordo. Ele emagrece, ele tá sempre brigando com a balança. Então tá sempre tentando emagrecer. Gordo é assim, a vida do gordo é essa, cara. É comer um pastel sem ninguém tá olhando. Entendeu? É comer um hambúrguer rapidão, a coxinha sem ninguém ver que tu passou na padaria. A vida do gordo é isso, cara. Entendeu? A vida do gordo é isso aí. É descer lá rapidão e comer um bolo que a Ana fez. Rapidão, assim, ó, pra ninguém ver. Blup, engole rapidão. Pra ninguém ver. Ô, tá comendo bolo agora, tá gordo, não tá de dieta. A vida do gordo é essa, cara. Está mais magro mesmo, velho. Era mais gordinho, bicho. Quando a gente foi comer pastel lá no evento do professor Rodrigo. Lembra disso? Foi 2018. Nós fomos. Tinha uma feira, né? Tinha um evento lá e nós saímos pra almoçar e tinha uma feira e comemos um pastel, né? Tá vendo, Zampa? A vida do gordinho não é essa? É pedir um kit festa e comer de tarde, assim, ó, tranquilo. É botar uma musiquinha e começar a trabalhar só no kit festa aqui, ó. Pau, bolinha de queijo, pau, coxinha, pau, croquete, pau, coquinha, pau. E tem que, né? Tem que descer, né? Aí vai na coquinha. Hein, Zampa? Não é isso? É abrir o iFood e pedir um kit festa. De tarde, assim, ó, de boinha. R$ 40 o kit festa. E só aqui, ó. Plau, plau, vou trabalhar. Hoje eu vou trabalhar. Vou trabalhar. Aí, ó. Plau, plau, plau. Vai deixando aqui, ó. O potinho aqui do lado, ó. Plau, plau. Toma, 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 toma. É ou não é? É assim, cara. A vida do gordo é. Aí chega o cara e fala assim: você tá a vida inteira de dieta. Aí.
Olha que pela saco. Olha que pela saco. Em vez de incentivar a gente, fala, pô, Felipe, é isso aí, continua na tua dieta aí de 8 anos. Não. Ah, tá sem pedir dieta. É isso aí, né? Pediu kit de festa sozinho, né? Sozinho o cara pede um kit de festa e tranquilo, porra, de boa. Aí o que acontece? Ele come antes da mãe chegar, né? Ou da mulher chegar, do pai chegar. Aí pega o negócio, põe no saquinho, amassa e tal, e põe no lixo. Pra ninguém ver. Entendeu? Lava a mão pra tirar a gordura, né? Não é? Muita gente identificou aí no kit festa, hein? Ó, o kit festa a galera identificou, hein? A galera identificou um kitzinho festa, hein? Comer rápido não sacia, mas tu vai falar isso pra gordo, pra não comer rápido. Se gordo não comesse rápido, não era gordo, porra. Porra, também, caralho, vocês magros. Ó, vou falar uma coisa. Vocês magros também não entendem nada, né? É claro que gordo engole, não mastiga. É por isso que tá gordo, porra. A gente come rápido. Nem mastiga, é numa só. Tu já viu gordo morder bis? Não morde bis. Gordo pega o bis e enfia inteiro na boca. Tô mentindo, turma? Tô mentindo? Gordos aí me ajudem. Tu nunca vai ver um bis sendo mordido 2, 3 vezes por um gordo. Nunca. É plau, numa só, aqui, ó. Plau. Se o gordo não come rápido, fica o dia inteiro comendo. Cara, eu tava com 97, hoje eu pesei 93,200. Bom, né? Bom, né? Eu tô mentindo? Gordo bota o bis inteiro na boca. Bolinha de queijo, aquelas bolinhas de festa, não morde. Tá louco? Morder? É plau, numa só. Beleza. Não, aí gordo come a caixa inteira. E só na talagada. Toma, 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 toma. Beleza, vamos pra próxima. Cara, isso aqui é engraçado, tá? Nós falamos disso aqui? Falamos, né? Michael Saylor, beleza. Michelzinho Marinheiro, chovendo molhado, comprar Bitcoin. A turma ficou chateada com ele, que semana passada ele não comprou Bitcoin. Porra, não dá pra ficar chateado sempre. O cara vai comprar 1 bilhão de Bitcoin todo dia? Não dá também, né? Beleza. Hacker que invadiu a conta da SEC postou notícia falsa sobre ETF de Bitcoin e fecha acordo judicial. O doidão foi pego, né? Hackeou a conta. O que aconteceu? O ano passado, o ETF de Bitcoin, uns dias antes, ele postou, um cara hackeou o tweet da SEC e postou: ETF de Bitcoin tá aprovado. E aí o Bitcoin deu um pequeno pump aquele dia. Não foi muito, mas deu um pequeno pump. Aparentemente, o cara que hackeou, ele hackeou o tweet da SEC e comprou Bitcoin antes, ou longou. E aparentemente ele ganhou US$ 50 mil de lucro. Porra, irmão, tu manipulou o mercado e só ganhou US$ 50 mil de lucro? Cara, tu é um merda, cara. Porra, se eu tivesse o poder de manipular o mercado propositalmente, US$ 50 mil? Ah, vá a merda, cara. Tu tem mais é que ficar o dobro de tempo preso, cara. Por favor, hein? Tá aqui o golpe, ó. SEC diz que ataque de sem swap comprometeu informação sobre ETF de Bitcoin. O cara conseguiu hackear a conta da SEC para dizer que o Bitcoin tinha sido confirmado, ó. E aí o cara conseguiu ter um lucro de US$ 50 mil. Irmão, isso aqui era pra pelo menos ter feito US$ 1,5 milhão pra começar. Não tá compensando. Aí o que acontece? Ele tá fazendo um acordo, ele vai ter que devolver os US$ 50 mil e vai enfrentar uma pena mínima de 2 anos de prisão. Eu vi em algum lugar que é 1,8 ano, né? 1 ano e 8 meses, desculpa, 1 ano e 8 meses, alguma coisa do tipo. Porra, por US$ 50 mil, se ele tivesse trabalhado e ganhado US$ 2.500 por mês, esse tempo que ele vai ficar preso, ele põe esses US$ 50 mil no bolso e aqui ele teve que devolver. Agora, tem a possibilidade também desse 50 mil ser só o bode expiatório, né? Ah, tá aqui, ó. Ele faz numa corretora, tá aqui 50 mil, mas ele lucrou no DeFi 3 milhões. Aí, beleza, não vale a pena, mas. Mas assim, porra, por favor, hein? Conseguir fazer um golpe desse, manipular dessa forma e lucrar 50 mil, tu é um bosta, cara.
Ele não acreditou no próprio golpe, né? Ele não acreditou, ele não tava skin the game no próprio bloco, no próprio golpe. Enfim, vamos lá. Banco Central do Brasil divulga fake news e diz que Drex não é CBDC. O governo fazendo fake news. Banco Central fazendo fake news. Olha só. O Banco Central do Brasil causou polêmica ao afirmar que o Drex não é uma moeda digital de Banco Central, uma CBDC, mas sim uma infraestrutura digital para transações financeiras. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, fez essa declaração durante um evento promovido pelo Banco Central, pelo Banco de Compensações Internacionais, o BIS, na cidade do México. No entanto, a informação é falsa. You are fake news. Por diversas vezes, o Banco Central do Brasil classificou o Drex como uma CBDC de atacado. Além disso, qualquer moeda digital emitida por um banco central pode ser considerada uma CBDC. Porque esse é o termo CBDC, né? Moeda digital de banco central. Se você está emitindo real físico, não é uma CBDC. Se você está emitindo real digitalmente, ele é uma CBDC, por conceito, por definição. Né? Que justamente na tradução da sigla é moeda digital de Banco Central. E isso sem contar inúmeros materiais que o Banco Central que pontuavam que o Drex como uma CBDC. Agora, o que acontece? Existe uma deputada chamada Júlia Zanata e existe uma corrente crescente na internet de não ter uma moeda digital de Banco Central do Brasil a partir daquele lance do Pix. Porque abriu os olhos. Aquele lance do rastreio do Pix, lembra ali de janeiro? Dezembro, janeiro? Ah, o Banco Central, o governo vai começar, a Receita Federal vai cruzar dado e vai buscar os Pix acima de 5 mil por mês e tal. Aquilo abriu um alerta, tipo o seguinte, cara, se eles vão fazer isso com o Pix, é óbvio que eles vão fazer isso com o Drex de forma melhorada. Então agora o que eles estão fazendo, querendo dizer, não, o Drex, cara, o Drex é um pastel de queijo. Não tem nada a ver com dinheiro digital. E aí eles vão passar o Pix, o Drex, desculpa, como se fosse um negócio que eles estão mentindo que é. Então eles estão dizendo que não é uma CBDC. E é, cara, é óbvio que é. E aí, agora eles não estão nem chamando de blockchain, eles estão falando de ledger, uma ledger distribuída, que é o nome que eles dão para blockchain centralizada, né? Então, olha só, o Galípolo afirmou que o Drex não se trata de criptoativo, mas de uma rede de registro distribuída, baseada em tokenização de depósitos e ativos, estruturados em contratos inteligentes. Então, olha só a volta que o cara dá para tentar mentir no óbvio. Olha só, ele afirma que o Drex não se trata de um criptoativo. Nunca ninguém falou que o Drex era um criptoativo. Então, olha o espantalho sendo criado, né? Então, ele cria um espantalho para bater no espantalho e fugir da ideia, né, normal. Galípolo afirmou que o Drex não se trata de um criptoativo, mas de uma rede de registro distribuída. Então, ele está falando de uma blockchain, baseada em tokenização de depósitos de ativos, impressão de dinheiro, apertar botão, estruturados em contratos inteligentes, blockchain. Então, ele faz um puta de um escarcéu para dizer o seguinte, é uma moeda emitida numa blockchain nossa. E aí, ó, ele fala, é o real, a moeda brasileira oficial em formato digital. Isso aqui é um material do Drex. Isso aqui é uma mensagem do Drex anterior, é um material do Drex emitido pelo Banco Central anterior a essa desmentida que é uma CBDC. O que é o Drex? É o real, a moeda brasileira, só que em formato digital. Se o Drex é o real em formato digital, o que ele é? Uma CBDC. Uma moeda digital de Banco Central. É ou não é? É o Drex que está falando. E agora eles estão desmentindo. Por quê? Porque o lance do rastreio do Pix do Taxad lá, do Barreirinhas lá da Polícia da Receita Federal, pegou mal. Então eles não querem associar como um Pix, como um Drex, eles não querem. Aí o que eles ficam? É um ledger distribuído através de contratos inteligentes, de uma tokenização de depósitos. Então eles ficam criando historinha para não dizer o óbvio. Para não dizer o óbvio. Tá? Por quê? Porque nós temos, inclusive, uma deputada brasileira chamada Júlia Zanata, matéria aqui do Livecoins, né? Um tweet aqui do Livecoins, dizendo que é o seguinte, a deputada Júlia Zanata está lançando um abaixo-assinado contra o Drex. Então, ela diz o seguinte, ó, apoie o PL 3341 de 2024 e a PEC. Diga não ao Drex. Então, ela está encabeçando essa onda de não vamos ter uma moeda digital de um banco central. Por quê? Porque o controle... Nós já falamos isso aqui 200 mil vezes, né? O controle em cima
do cidadão através do Estado vai ser muito forte. Então temos uma deputada pró-Bitcoiner que não gosta do Drex, não gosta do Pix e está tentando fazer alguma coisa. Será que vai ter força para proibir uma CBDC? Eu espero que tenha. E eu acho que nós deveríamos apoiar quem, por meio do Estado também, por que não, quem está lá defendendo a liberdade do brasileiro. Quem está lá defendendo a liberdade individual. Então, vou falar para tu. Banco Central, fake news, hein? Fake news, hein, Banco Central? Só que você não vai ver isso na Globo, você não vai ver, você não vai ver na televisão os caras falar que foi fake news. Você não vai ver, não. Link do abaixo assinado, eu acho que esse aqui, né? Gabinete inteligente, deixa eu ver se é isso aqui. Essa aqui, ó. Tá aqui. Tá o link aqui. Tá? O foda é isso, né? Nome, e-mail, CPF, endereço, WhatsApp, número completo, número da cueca. Isso que é o foda, né? Cara, a Flávia fala que eu tenho sorte na genética também. Ela fala o seguinte: qualquer outra pessoa, o começo que você come seria imenso. Cara, eu como muito, você não tem noção. Tá bom, vamos pra próxima? Cara, eu ia falar dessa aqui da Phantom, mas a gente fala um outro momento. Isso aqui é legal da gente falar, tá? Matéria aqui do portal do Bitcoin. Idosa de São Paulo perde R$ 8.500 em um golpe com Bitcoin e justiça condena fraudador. Eu acho que a gente tem que chamar o nome como são, né? O cara é fraudador, é estelionatário, é 7-1, né? A mulher de 65 anos investiu parte da sua reserva de emergência, mas não conseguiu o resgate. Basicamente, ela trabalhava, os colegas de trabalho trabalhavam com esse cara, e esse cara chegou e falou em 2020, 2019, ele falou assim, gente, joga aqui um dinheirinho na minha mão, eu vou investir em Bitcoin, e nós vamos que vamos, tá? E eu vou dar um lucro pra vocês. E aí a galera do trabalho deu a graninha pro cara, o cara sumiu com o dinheiro falando que ia investir em Bitcoin. Em 2020, quando a senhora, deixa eu ver se tem o nome dela, não tem. Lá em Cananéia, tá? Lá no litoral paulista lá, tá? Sul do estado, né? Litoral sul do estado, né? De São Paulo. Beleza. Litoral sul, né? Ali pros lados de Bertioga, isso aí, litoral sul. Beleza. Quando a vítima fez o pedido de resgate, nos primeiros dias de janeiro de 2020, não foi atendida. Aí o caso virou caso de polícia, o homem negou o golpe, afirmando que entregou o dinheiro dos amigos em uma corretora sob forma de bitcoins no próprio CPF. O homem ressaltou que, apesar disso, não obteve lucro e perdeu o valor, descreve o G1, acrescentando que o réu disse que a vítima sabia o risco do investimento, né? E aí, isso é um processo que vai desde 2020. Em 2024, o juiz, na vara única da comarca de Cananéia, condenou o homem a 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de multa. A pena foi, no entanto, substituída pela prestação de serviço de 10 salários mínimos de multa, além da indenização do valor investido pela idosa. Então ele tem que pagar 10 salários mínimos de multa, tem que devolver os R$ 8.500 e ainda vai pegar 1 aninho e cacetada de cana aí. Tá? Cara, por mais sentenças como essas, tá? Porque a gente viu aí um monte de piramideiro que, em vez de estar na cadeia, tava no Big Brother aí esses dias, hein? Nós vimos isso aí, não vimos isso aí? O cara, em vez de estar na cadeia porque lesou as pessoas, deu golpe nas pessoas, o cara tava no Big Brother. Tem um monte de piramideiro aí que lesou milhões, às vezes bilhões de reais das pessoas e pega um aninho de cana. Então, cara, você tem que ser responsabilizado pelo que você faz. Se não for na mão do homem, vai ser na justiça divina, eu acredito nisso. É isso. Show? Pô, tem uma pizzaria aqui na cidade de Canané que tem uma pizza. Uma pizza que chama Cananéia. Tem uma pizza em Cananéia que chama Cananéia. Ó, Cordes 182. Ô, gordo. Porra, gordo. Só fala em pizza também, hein? 11 da manhã falando em pizza. Meio-dia, hein? Puta, que também tá na hora de almoçar, né?
E o cara da Atlas tá solto, né? Eu tava falando com um cara em El Salvador que tá caçando o cara da Atlas, hein? E aí, eu não sei o que é verdade, eu não sei o que é mentira. Ele me contou o caso, que foi o seguinte. Porque o cara da Atlas, ele roubou todo mundo e fugiu. Só que ele tem família aqui no Brasil. Olha como o cara é filho da puta. Olha como o cara é filho da puta. Ele fugiu e deixou a filha aqui. Um desses investidores, pra tentar resgatar o dinheiro, foi na casa da filha do cara da Atlas. Eu não sei se é verdade ou se é mentira. Foi na casa da filha dele, sequestrou ela, fez ela ligar pro pai. Na chamada, o cara falou assim: ó, se você não devolver meu dinheiro agora, eu vou matar tua filha. Com ela aqui, ó, em arma empunhada. Sabe? Segundo essa minha fonte, né? Sabe o que o cara da Atlas falou na chamada? Pode fazer o que você quiser com ela, não vou te dar o dinheiro. Olha o nível desse cara. Aí sabe o que o cara que tava em posse da filha fez? Ele desligou o telefone, ele pediu desculpa pra menina e falou: eu vou achar teu pai. E quando eu achar teu pai, ele vai se arrepender de ter falado isso pra você. Ele falou isso pra filha, né? Não sei o que é verdade, o que é mentira. Não tenho como saber. Mas é uma fonte quente, é uma fonte que eu confio, um cara que eu confio. Não teria por que estar mentindo esse tipo de coisa. E ele falou: esse cara vai caçar esse mano e vai lembrar, e vai fazer ele lembrar dessa frase. Ou seja, olha que doido, né, cara? O cara roubou todo mundo, tá nem preocupado com a filha. Não tirou nem a filha do Brasil, cara. Que é isso, cara? Que puta que pariu. Show de bola? Eu acho que nós acabamos aqui. Turma, eu vou informação, caralho. Turma, um beijo e um queijo. Isso vale o corte? Não, esse aí eu não vou fazer corte, não. O da senhora aqui? Pode ser, o da senhora pode ser. Bom, um beijo e um queijo pra vocês. Até amanhã, 8h30 da manhã. Galera, DeFi do Zero, hoje, 19 horas, nós temos livezinha. Um beijo, um queijo. Até amanhã ou hoje à noite. Tchau, tchau. Minute global news whenever and wherever it happens. I'm Joanna Versace in Davos, Switzerland, and this is Bloomberg. This is CBS News on the Hour, sponsored by Progressive Insurance.
I'm Peter King. President Trump hosts Jordan's King Abdullah II at the White House in about an hour and a half. Here's CBS's Stacey Lynn. The two leaders will surely discuss President Trump's plan for the U.S. takeover of Gaza, which includes Jordan and Egypt taking in Palestinian refugees. Both countries have flatly rejected the proposal, and yesterday President Trump suggested he could consider slashing U.S. aid if they refuse. He also issued an ultimatum to Hamas, insisting they release all the hostages by noon Saturday, or all bets are off and let hell break out. Trump hasn't spelled out exactly what that means. Hamas says it's delaying its next hostage release because Israel violated the ceasefire agreement. The president says his tariffs on imported steel and aluminum could be the catalyst for new U.S. businesses. CBS Money Watch correspondent Kelly O'Grady says there's a downside. Tariffs can mean higher prices for consumers, and I'm really talking about in the home building and automobile industries, both industries that leverage aluminum and steel. The president's border czar is taking on the Pope, who's criticized the Trump administration's deportation of undocumented immigrants. Tom Homan says he wishes the Pope would fix the Catholic Church and leave border enforcement to the U.S. The Pope isn't the only religious figure speaking out. CBS's Jim Crisula. Nearly 30 religious groups, Christian and Jewish, representing tens of millions of Americans, have sued the Trump administration to protect houses of worship from immigration arrests. The lawsuit, filed in federal court in Washington, D.C., contends a new Trump policy allowing immigration raids at church services is lowering attendance at worship and other church programs. Former Trump advisor Steve Bannon is in a New York courtroom. He's expected to plead guilty to fraud to stay out of prison. CBS's Michael Wallace. Bannon is accused of deceiving the hundreds of thousands of donors who gave over $25 million to the We Build the Wall organization to help build the wall along the U.S.-Mexico border. Bannon was allegedly part of a scheme that funneled money to the group's CEO, Brian Kolfage, who had said he would not take any compensation. Kolfage is serving 51 months in prison. Stormy weather means rain in the deep south, snow from a storm that stretches from Missouri to the mid-Atlantic. CBS Philadelphia meteorologist Kate Bilo with a few football references thrown in. It's going to be tracking from Texas right across the Mississippi Valley today, so impacting basically Chiefs fans and then Eagles fans alike. Snow just north of Nashville, portions of Kentucky, and into West Virginia and Northern Virginia. It looks like D.C. may be the big jackpot. Wall Street and early trading, the Dow is down 85. This is CBS News.
food and energy categories, core PCE prices rose 2.8%. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Since last September, the FOMC lowered the policy rate by a full percentage point from its peak, after having maintained the target range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5% for 14 months. That recalibration of our policy stance was appropriate in light of the progress on inflation and the cooling in the labor market. Meanwhile, we've continued to reduce our securities holdings. With our policy stance now significantly less restrictive than it had been, and the economy remaining strong, we do not need to be in a hurry to adjust our policy stance. We know that reducing policy restraint too fast or too much could hinder progress on inflation. At the same time, reducing policy restraint too slowly or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering the extent and timing of additional adjustments to the target range for the federal funds rate, the FOMC will assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. As the economy evolves, we will adjust our policy stance in a manner that best promotes our maximum employment and price stability goals. If the economy remains strong and inflation does not continue to move sustainably toward 2%, we can maintain policy restraint for longer. If the labor market were to weaken unexpectedly or inflation were to fall more quickly than anticipated, we can ease policy accordingly. We are attentive to the risks on both sides of our dual mandate, and policy is well positioned to deal with the risks and uncertainties that we face. This year, we are conducting the second periodic review of our monetary policy strategy, tools, and communications, the framework used to pursue our congressionally mandated assigned goals of maximum employment and stable prices. The focus of this review is on the FOMC's Statement on Longer-Run Goals and Monetary Policy Strategy, which articulates the committee's approach to monetary policy, and on the committee's policy communication tools. The committee's 2% longer-run inflation goal will be retained and will not be a focus of the review. Our review will include outreach and public events involving a wide range of parties, including Fed Listens events around the country and a research conference in May. We will take on board lessons of the past 5 years and adapt our approach where appropriate to best serve the American people to whom we are accountable. We intend to wrap up the review by late summer. Let me conclude by emphasizing that at the Fed, we'll do everything we can to achieve our dual mandate goals that Congress has set for monetary policy. We remain committed to supporting maximum employment, bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. Thank you. I look forward to your questions. Thank you, Chairman Powell. Certainly your words and your actions have You were listening to Fed Chair Jay Powell testify before the Senate Banking Committee. Now questioning him is Chairman Senator Tim Scott. Economically, and I thank you for your commitment to having a conversation with all of us about how you do that well. You and I had a conversation yesterday. Some of it was frustrating, some of it was illuminating. But in the end, my goal is to make sure that the American people, and specifically those working paycheck to paycheck, have more opportunities to succeed, not fewer. You have said that the Fed is not against innovation, and banks are perfectly able to serve crypto customers as long as they understand and can manage the risks. Yet you have admitted that the threshold has been a little higher for banks engaging in crypto activities. Last week, I held a hearing on debanking and once again heard that federal banking agencies, in particular the Fed, use reputational risk as a tool to encourage the debanking of certain legal industries and law-abiding citizens for political reasons not tied to safety and soundness. Debanking is a top priority for this committee, and it certainly is for me, and one that I believe is a bipartisan issue. Will you commit to working with this committee to end debanking, including working with the new Vice Chair of Supervision, once appointed, to revise the Federal Reserve supervision manuals to remove reputational risk as a tool
to weigh in on political topics? I'm happy to make that commitment. Thank you, sir. Accountability is very important. I would like to think accountability is a priority for everyone, especially the Fed, given that failures in Fed supervision can result in the loss of billions of dollars. Yet following the failure of the Silicon Valley Bank, which was in part due to the failures of its regulators to identify egregious mismanagement of interest rate and liquidity risks, we have yet to see any regulators be held accountable. And as you recall, that was a point of my frustration. As a guy who's spent a lot of time in the private sector, 15 years running a few businesses, I can tell you that accountability is a necessary part of making the entire organization healthier and perform its job as well as possible. I'm encouraged that the FDIC has begun the process of holding SVB executives accountable. That's good news. But no Fed employee has been fired, put on probation, put on performance improvement plan, all of which would be expected in the private sector, as I just mentioned, for employee failure. Please explain to me why Fed employees are held to a different standard from my perspective than everyone else, and what are you planning to do to take accountability for Fed failures in supervision? So we've actually done quite a lot in response to the events associated with Silicon Valley Bank. So we've done many, many things. In terms of specific accountability, what we found was this was not a case of malfeasance or nonfeasance so much. It was a case of people were carrying out a specific playbook that failed to cause us to act in time for these things. So it wasn't actually particularly fair to the employees to say you violated our practices in some way. That wasn't really what happened. What happened was, I would say, a lot of focus on process and on governance and controls, and not enough focus on basic bread and butter banking, credit risk, liquidity risk, interest rate risk, things like that. So as we discussed yesterday, we took very substantial steps to avoid further spread of those issues, and that was successful. But I understand your point on accountability. This is one of the areas where you see the approach of looking at safety and soundness, and with the number of MRAs that when really documented but no action was taken, that leads me to the conclusion that individual employees, supervisors, should have been held account for that. I'll move on, though. In the past, you've supported tailoring regulations so that we ensure banks of different sizes thrive and to preserve our diverse banking system. Will you commit to working with me as chairman to make sure that financial regulations do not impose more burden than is necessary? And I'll say that this comes after a number of conversations with community banks and regional banks that have continued to stress that the cost of the regulatory framework around them isn't just harsh, it's oppressive. Larger banks suggest that the cost per employee for the regulatory framework is $10,000 per employee. I think we can do better, and would love to hear your thoughts on that. Right, first of all, I will commit to working with you on that. We do try to avoid excessive burden. I think it's fair to take a fresh look on, frankly, on debanking. I think we all see, both in your hearing and in the one on the House side, we hear a lot of people talking about that. And, it's time to take a fresh look, I think. We don't intentionally do these things, but sometimes regulation leads things to happen, and we need to be working on that. I appreciate that, and I'll turn over to the ranking member. I'll say this, after having a number of conversations with CEOs of banks around the country, one of the things that was made clear to me with specific statement from these CEOs is that the regulatory OCC and other regulatory agencies said specifically to debank certain industries, and that is the point that I'm making, and one that I think we have to solve. If it's legal in America to do business, we should do our part to make sure that they're banked. Thank you, Mr. Chairman. So over the weekend, co-president You were listening Musk to Fed Chair Jay Powell testifying before the Senate Banking Committee. Currently questioning Jay Powell is ranking member Elizabeth Warren. Family of 4 in South Carolina facing an illegal foreclosure. No more cop on the beat looking out for your grandma whose bank account has just been taken over by a scammer. No more cop on the beat looking out for people getting ripped off by giant credit card companies that are charging illegal junk fees.
It also means that the CFPB is no longer doing one of its most important jobs, examining big banks to root out illegal conduct before it happens, or at least stop it before more people get hurt. Chair Powell, if the CFPB isn't on the job right now, then who is administering JP Morgan or Wells Fargo's consumer compliance exams to ensure that they are following the law? Senator, I believe that, and you would know, that Dodd-Frank moved all authority for examinations in the consumer space to the CFPB. We still have some jurisdiction. We'll talk about that in a sec. But the answer to my question, please. If the CFPB is not there examining these giant banks to make sure they are following the laws on not cheating consumers, who is doing that job? I can say no other federal regulator. No one, in other words. So thanks to co-president Musk and CFPB acting director vote, Wall Street banks no longer have to show the bank examiners that they're not illegally opening accounts people didn't ask for, like happened with Wells Fargo, or charging illegal junk fees like the Bank of America did. But CFPB has jurisdiction only on banks that have more than $10 billion in assets. So what's happening in thousands of community banks all around the country, those that have less than $10 billion in assets? So Chair Powell, as you know, the Fed oversees consumer compliance for state member banks that have less than $10 billion in assets. Has the Fed suspended consumer compliance exams for those smaller banks, or is the Fed still on the job to make sure that those smaller banks are following consumer financial laws? Still on the job, business as usual. All right. By forcing the CFPB not to do its job, President Trump, Elon Musk, and the author of Project 2025, Russ Vought, are giving Wall Street banks an unlimited get-out-of-jail-free card so they can cheat working families, even while community banks continue to play by the rules. You know, for any Americans who have money deposited at JP Morgan or Wells Fargo or any other of the giant banks, they should now know that there is no one on the job to make sure that those banks are not scamming you. Only the smaller banks now have a cop on the beat to make sure that they aren't cheating consumers. You know, if I have my money in one of those giant banks, I might think about going to a smaller bank where the protection, at least right now, is a whole lot better. Now, at the same time that the CFPB is under attack, the Fed is buckling to pressure from Wall Street to erase other safeguards for the too-big-to-fail banks. During the first Trump administration, under your leadership, the Fed weakened the big bank stress tests, including by giving the big banks some of the answers to the test in advance. I called you out on it, but you promised right here in this committee that you would not give those banks the whole answer key. I'm going to quote you back. You said, complete knowledge of the models could lead to a model monoculture in which all firms have similar internal stress testing models, which could increase the correlation of risk in the system and miss key idiosyncratic risks faced by the firms. I agreed with you. But several weeks ago, the Fed announced that it has plans to do exactly that, hand all of the answers over to the giant banks. Chair Powell, why is the Fed about to propose a rule that directly contradicts your own testimony and, in your own words, would render the stress tests toothless? Senator, in essence, because the ground has shifted very substantially in administrative law, and we actually want the stress test to remain resilient to that. And so we're making changes to accomplish that. Well, the changes are changes you've identified earlier as making those tests toothless. Look, the big banks are going to juice shareholder payouts and leave this economy more vulnerable to a crash. The Fed is knuckling under to bank lobbyists. We know how this ends. People will suffer
Wall Street will get bailed out. I urge you, Chair Powell, to serve Main Street instead of Wall Street. Don't weaken these rules. Thank you. Senator Rounds. Thank you, Mr. Chairman. And Mr. Chairman, thank you for coming before the committee. I appreciate the opportunity to visit with you. I've got a series of questions, but I would like to give you an opportunity. You're listening to Federal Reserve Chair Jerome Powell being questioned by the Senate Banking and House Financial Services Committees. Republican Senator Mike Rounds is now speaking. Individuals right now, any change in the laws regarding how they're supposed to be treating the individual consumers out there or anything along that line? Law changes? No, I'm not aware of any Any law changes in any rules that they would have to follow? Not that I'm aware of. Are they still audited, and do they still have the regulators in watching all of their businesses just as they did before? Well, they'd have all the regulators except for the CFPB. Very good. If in fact, in the hypothetical, the CFPB weren't carrying that out. Anything else you'd like to add before we move on? No, I'm good. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. As we continue to prioritize the stability and the resilience of our financial system, the ongoing Basel III rulemaking process has remained front and center in shaping our regulatory framework. Now, I guess I was rather outspoken with my opposition to the original proposal, and further work was stalled at the end of the last year. I guess my question for you today, sir, is could you provide an update on the Federal Reserve's progress in finalizing the Basel III endgame rulemaking process? I'd be glad to. So we remain committed to completing Basel III endgame. We think it's good for U.S. banks. It's good for our economy that there be a global standard beneath which foreign banks can't fall. And that was one of the big ideas behind the whole Basel Committee approach. So where it sits now is we await leadership arriving at the OCC and the FDIC, and that seems to be happening. And when that happens, we're going to sit down with them and work our way through to a Basel III endgame proposal. And I think we can do this reasonably quickly, one that is compliant, consistent with the Basel requirements, and also consistent with what other large jurisdictions are doing. I'm optimistic that we can do that fairly quickly, and we're committed to doing that. We always wanted our banks to be competitive with European banks. And I'm just curious, the original proposal that was in front of you, and I'd like your thoughts on this, it was estimated to increase our bank's capital by 19%, which I think may very well have created a potential disadvantage within the U.S. institutions versus our European counterparts. With any new proposal, what's your thoughts? Would you make a commitment that this would be a neutral approach with regard to capital? The main commitment I'll make is we'll work together with new leadership at the other banking agencies to do something. But that's certainly, you know, I've said many times in this committee that I think that the level of capital in the largest banks is about right, and so it'll shake out somewhere in that area, I would guess. Our expectation would be, and the markets would expect that it would be neutral with regard to capital in that range. But I want to defer to our new colleagues and get their views as well. But that's a good starting place. Okay, thank you. The Federal Reserve's partnership with the U.S. Treasury plays a central role in supporting our nation's payment infrastructure, which processes a vast range of daily transactions, from federal benefit disbursements to debt obligations. Could you outline the Federal Reserve's role in supporting and managing the Treasury's payment systems, including how the Fed works to keep these systems secure, efficient, and capable of handling the government's high volume of daily transactions? So it's a complicated set of arrangements, and I'll try to summarize quickly. Effectively, Congress authorized spending, and then the agencies carry out those spending orders. And the way they do that is they send an order to pay a payee, a recipient, to the Treasury Department. Upstream, before it gets to the Fed, all of these decisions are made about, is this an appropriate order? Is this payee on the don't pay list, and all those things. Once all of that is set, it comes to the Fed, and by that I mean 4 or so of the reserve banks, and we actually make the payment. We take the money out of the Treasury General account and we make the payment. We make no judgments whatsoever. Those are all made upstream from us, and we are in fact the fiscal agent of the Treasury. Confirm for me today, is the system safe today?
I believe it is, and I will tell you, we are very strongly committed to the integrity, efficacy, resilience, and all those things of this system. And people do depend on this in a big way, and we're committed to that. One last question for you, sir. The failure of Silicon Valley Bank, and the chairman brought this up. I'm just curious, recognizing a lot of banks out there looked at this, it cost the other banks in the system a lot of money to pick up the costs involved in the losses. Nobody's been fired, but you did indicate that it was a failure in the playbook. Has the playbook been revised, or can we expect that it will be revised? In a lot of ways, it's been revised, yes. I can go into some details. I mean, one thing that didn't happen was, for example, the supervisors didn't follow through aggressively enough on things that they'd said. If they'd done that could well have been enough to stop it. But a lot of it was just not focusing enough directly on what was a very large amount of interest rate risk, a large portfolio of long-term securities matched up with an unstable funding base. And somehow people wrote about that, and not the Fed, but others wrote publicly about this, but somehow we don't expect bank runs outside of a crisis in this country, and that's what that was. It was a bank run, and bank runs are incredibly damaging. I think everyone learned a lot from that and is determined to do better. Thank you, Mr. Chairman. I think this is one that I think, as you appropriately pointed out, I think this is an area where a lot more questions are out there yet, and I think if it's the playbook that was the problem, I think perhaps a discussion about how that playbook has been revised would be appropriate in the future. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Senator Cortez Masto. Chairman Powell, you were listening to Fed Chair Jay Powell testify before the Senate Banking Committee, currently being questioned now by Democratic Senator Catherine Cortez Masto. Of concern, and you touched on a little bit of this, and I think this is important to clarify. There was a change in the law when the CFPB was created. The CFPB examines the banks and enforces the law, whereas the Fed only supervises those banks. Is that correct? Or how would you determine that relationship? With the CFPB? So Dodd-Frank took a lot of the consumer compliance jurisdiction away from the other banking agencies and gave it to a newly created agency, the CFPB. We retained a residual amount of that, as we just discussed, which was banks under $10 billion in assets. But the CFPB essentially took all of that when Dodd-Frank came into being. So as it was created, when you two were working together, the Federal Reserve collaborated with the Consumer Bureau when supervising those large banks, correct? Yes, we still retain supervision over all the holding companies and also of Fed member banks. And let me ask you this then, does the Federal Reserve enforce consumer protection laws now for things like money transmitters? Not for money. That would be the consumer protection. That would be CFPB. Yes, yes. Okay. That's and right. so when we're talking about collaborating with the CFPB for financial technology firms, what would the Fed Reserve now do that if the CFPB, if the hypothetical is the CFPB no longer exists, what would be the Fed's role right now with respect to technology firms? We don't have jurisdiction over, we have jurisdiction over banks and some financial market utilities. So let me ask you this, because I know there's a number of Nevadans who file consumer reports of concerns about fraud and predators with the CFPB. The Fed Reserve doesn't receive those reports, correct? No, I don't believe so. And you have no role when it comes to consumer protection like the CFPB does, correct? Unless you're a Fed member bank that has $10 billion or less in assets, then we have jurisdiction. Right. On a So there consumer. is a gap. If the hypothetical is true and what we're hearing that the CFPB is being shut down, there is a gap, what we're hearing in enforcement out there, and particularly when it comes to consumer protection. Is that, would you say that's true? Yes, for all banks that we don't supervise. And I think that's the concern we're all having right now, is this concern of when we're looking to streamline government. And listen, I'll be the first to tell you, there's a lot of bloat. We need to streamline it. We need to
address regulations and overreach, but there's a strategic way to do it and not this burn down the house that is going to harm people across the country, including in my state, those Nevadans that are looking for some sort of enforcement around consumer protection law. So that's what you're hearing from many of us on our side of the aisle here. Can I just very briefly add that we do have some residual enforcement authorities, but what we don't have is examination authority, and for the banks that the CFPB supervises. Thank you. Let me ask you this, and you know, we talked about this over the phone, and I understand it may be difficult to answer this, but the Federal Reserve Board members have been clear that future interest rate cuts are unlikely to happen despite the strong economy. But there are folks in my home that are in my state that are waiting to buy a home. And we know that's still an issue, the high prices right now for home affordability. You add the interest rates to it, it is a problem. So do you think it's most likely that interest rates will remain above 6% for this year, or can you even address that? You know, so overall, the economy is strong, growing 2.5% last year. The labor market is also very solid. Unemployment at 4%, quite a low level. Inflation last year was 2.6% for the year. So we're in a pretty good place with this economy. We want to make more progress on inflation, and we think our policy rate is in a good place, and we don't see any reason to be in a hurry to reduce it further. As it relates to housing, so it's true that mortgage rates have remained high, but that's not so directly related to the Fed's rate. That's really related more to long-term bond rates, particularly the Treasury, the 10-year Treasury, 30-year Treasury, for example. And those are high for reasons not particularly closely related to Fed policy. They may remain high. I think, you know, once we lower rates and kind of rates return to a lower level, mortgage rates will come down. I don't know when that'll happen. And even when it does happen, we're still going to have a housing shortage in many places. Thank you. Chairman Powell, thank you again for being here. Thank you, ma'am. Next will be Senator Kennedy. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman, for being here. You're currently listening to Fed Chair Jerome Powell being questioned by the Senate Banking Committee. Currently speaking is John Kennedy, Republican Senator. To the big bank lobbyists. Is that true? No. Okay. It seems to me that the big picture should not go unnoticed. Do you recall a year or two ago when inflation was raging? I think its peak was about 9%. Many economists and other experts, based in part on history, said that you were going to have to provoke high unemployment and put our country into recession in order to get inflation down. Do you recall that? Very, very well. Are we in a recession? We are not. Would you, as an American, trade places right now with Germany in terms of the economy? No, I sure wouldn't. How about China? No, wouldn't trade places. How about France? No, thanks. Things aren't perfect. Inflation's obviously still sticky, and long rates are too high, which I want to talk about in a second. But the fact is, knock on wood, we have experienced a soft landing, haven't we? Not for me to say, really. I'll let others. Well, have we experienced a hard landing? No, we sure haven't. Are we in a recession? No, we're not. I call that a soft landing. And it seems to me that you and some of the ladies and gentlemen who are your colleagues at the Federal Reserve behind you deserve some credit for that. Thank you. I don't know why you
don't take the credit. Everybody else in Washington, D.C. does. Again, I'm not saying things are perfect, but I never imagined that our landing could be this soft, albeit not perfect. And I wanted to thank you and your colleagues for that effort. You sure didn't get any help from Congress and on the our president on the fiscal side. I don't expect you to comment on that. You and the Federal Reserve can to a large extent control short rates, can't you? Yes. Through the open market committee. You can't control long rates, though, can you? No, we can't. Why is that? So a lot of things go into long rates, and one of them is the expected future short rate of Fed policy, but many, many other things go in. Expectations of inflation in the longer run, the sort of risks around the economy and around the budget deficit go into something called the term premium, which is the part we can't explain when we do these decompositions. And so, you know, it's set by supply and demand in the bond market at the long end, and we're not particularly. We have some influence, but mostly not. Many Americans are looking at short rates and looking at the Fed's behavior and how you reduce inflation, but they don't see the long rates going down, and obviously that affects mortgage rates. And I would encourage you and your colleagues to spend some time explaining to the American people why that is. Final question. If you went home tonight and Mayor Powell, your spouse, said, you know, I got a call today from our bank, and they're debanking us. They're worried about their reputational risk because they don't like our politics. Would you think that fair? No, I sure wouldn't. And as I mentioned earlier, I too am troubled by the quantity of these reports, and you know, really want to understand better why this is happening. You know, one theory is that banks are just very risk averse around BSA and money laundering, and that's because we're so tough on them and that they just don't, any red flag is enough. But it may be that this whole thing with reputation risk needs to be thought about. It's actually coming out of our one manual that we use. We're taking that concept out, the manual that we've been using for account access, for master accounts. We're just going to take that out. But I think this needs a fresh look, and I think it's time for that, and we're gonna do that. Well, I've asked our chairman, and he has agreed to invite some of the CEOs of some of the banks that have been debanking people. The CEOs, Yes. not their lawyers, not their PR consultants, Not the lobbyists. not their priests, them. The CEOs to come in and let's talk about this and find out what the hell's been going on. Thank you, Senator Kennedy. Thank you, Mr. Chairman. Senator Reid. Thank you, Chairman Scott. Chairman Powell, welcome. Thank you very much. I think your monetary policy combined with the Biden fiscal policy over the last 4 years has made a tremendous difference. You were listening to Fed Chair Jay Powell testify before the Senate Banking Committee. Currently questioning Powell is Democratic Senator Jack Reed. 2.2%. The unemployment rate finished the year at 6.7%. By 2024, gross domestic product grew 2.5%. The unemployment rate was 4.1%. Labor force participation rate went up from 61% to 62.5%. And that's a combination of your work together with the fiscal policy of the Biden administration. So I thank you for that. One of the issues before us today is the issue of tariffs. In July 2018 testimony, you stated, Mr. Chairman, countries that have remained open to trade, that have not erected barriers, including tariffs, have grown faster and had higher incomes. Do you still believe that?
Yes, I do. I would stand by that. So President Trump's tariffs on China, Canada, and Mexico will obviously raise costs on families. In fact, some economists, many economists, project about $1,200 per year households will be paying extra, an increase of inflation by nearly 1%, economic growth depression, and, for example, the increase of the average car price by $2,700. Is that a wise policy? So I guess I ought to say this. You know, I think the standard case for free trade and all that logically still makes sense. It didn't work that well when we have one very large country that doesn't really play by the rules. And in any case, it's not the Fed's job to make or comment on tariff policy. We, you know, really, that's for elected people, and it's not for us to comment. Ours is to try to react to it in a thoughtful, sensible way and make monetary policy so that we can achieve our mandate. Just this weekend, the president removed the board of the Kennedy Center and made himself chairman. What would you do if the president tried to remove a member of the Federal Reserve Board? Well, it's pretty clearly not allowed under the law. Thank you. We've communicated back and forth about synthetic risk transfer as a potential danger to the banking system. And could you give us some insights on how we can improve financial stability by regulating these transactions more appropriately? So what we've been doing for some time now is looking at them on a case-by-case basis. And if they really do transfer risk successfully, then that's okay. I mean, you know, it's a good thing if a bank wants to transfer risk off its balance sheet in a way that it gets compensated for and all that. But what you want to make sure is that the risk is really transferred, and that was the problem during the global financial crisis, was sort of things that appeared to but did not accomplish a transfer of risk. So we see this coming, and we've been looking at these transactions on an ongoing basis. Well, I commend you for that. In fact, what happens typically is the transaction becomes complicated by synthetic risk transfers, as it was the case with synthetic derivatives. So thank you for your attention to that. We've talked about housing. It's absolutely critical everywhere across the country. We're in a housing shortage. Of course, while housing is difficult, two of the mainstays of our housing market are Fannie Mae and Freddie Mac, helping to support home ownership. Does the federal guarantee backing Fannie and Freddie help make mortgage rates more affordable and home ownership more accessible, Mr. Chairman? I imagine it does hold down mortgage rates, the fact that they're a sovereign risk. And how important is the 30-year mortgage to ensure that families can afford a home? In our housing market, the 30-year mortgage is very important. Yeah. And I have heard some discussions about eliminating Fannie Mae and Freddie Mac, which would be detrimental, I presume, to the housing market. That's really a question for you. You know, I mean, putting them back in the private, putting housing finance back in the private sector has some appeal over the longer run, but I leave that with you. Thank you, Mr. Chairman, very much. Appreciate it. Thank you. Senator Ricketts. Well, thank you, Mr. Chairman and You're Ranking currently Member, for listening to holding Federal this Reserve important Chair hearing. Jerry Powell Thank being you, questioned by Chairman the Powell, Senate for Banking being here Committee. today to talk Currently about, speaking is our economy Pete and all the things Ricketts, that are going Republican on. Senator. I want to address, again, something that the Ranking Member started talking off about, which was characterizing the CFPB as being the cop on the beat here. But I can tell you, as having been a governor and having a Department of Banking that reported to me, that if any consumer would contact us and make a complaint about a bank, even a big bank like JP Morgan, we would investigate, as could the OCC, the FDIC, the FTC. So to characterize that nobody's out there looking for consumers, I think, is inaccurate. And we ought not to try and scare consumers right now that somehow this is the case, because if you do have an issue, if you're a consumer, please reach out to your State Department of Banking, because those folks are going to look out for you. I can tell you that because I used to have one of those Department of Bankings. They did a fantastic job of looking out for the consumers.
One of the things that has also impacted consumers is inflation. Prices under the Biden administration were up 20%. An average household is paying $13,000 more today than they were for the same standard of living they had before Joe Biden got elected. We see that grocery prices, for example, are up 22%, rents up 23%. Simply put, Nebraskans are economically worse off today than they were 4 years ago, and I expect that that's part of the reason why we saw this change in the administration. They thought that that was not something that they wanted to continue to pursue. They didn't want the same policies being followed. We have to end the reckless federal spending, rein in inflation, and be responsible about how we make decisions to be able to grow the economy. One of those areas that I'm concerned about is the expansion of the Fed balance sheet. The Fed's balance sheet before, at the end of 2019, so before the pandemic, was about $4.1 trillion. By May of 2020, the Fed expanded that to $7 trillion, and by 2022, the Fed's balance sheet hit an all-time record of $8.9 trillion. Inflation peaked at 9.1% that year, a high we had not seen since 1981. Now, I'm encouraged by the actions the Fed has taken with quantitative tightening to shrink the balance sheet down to $6.85 trillion, but $6.85 trillion is still too high. And one of my concerns with this, Chairman, is that that's kind of one of your tools to be able to guard against a downturn in the economy or some sort of shock. You obviously used it during the pandemic. Looking ahead long term, will the Fed Reserve continue to this course of unwinding the balance sheet? Yes, so what we said is that we intend to slow and then stop the decline when reserve balances are somewhat above the level that we judge consistent with so-called ample reserves. The most recent data and the feel of the markets is definitely that reserves are still abundant. They're about the level they were at when runoff started, because the runoff has really happened out of the overnight repo facility, reverse repo. So yes, it's an ongoing thing, and we're not yet where we're headed. So what kind of pace can we expect? And I know that obviously there's going to be a lot of factors like what happens to the economy over the course of next year. But if things were going to go along the way they are today, you've already said the economy's doing well. Inflation's a little higher than we want it to be at 2.6%, but unemployment's at 4%. If these commissions, and I think you used the word stable quite a bit, if these conditions were to remain stable throughout the course of the year, would you have a range that you could give us of where the balance sheet might be if we were talking again here in January 2026? We basically we're going to be looking at reserve conditions in reserve markets, and trying to stop a little bit above what we consider ample. And we think we're meaningfully above that now. We can't put a number on it because you can't directly know the demand for reserves other than by observing behavior in the market and then putting a little bit of a buffer on it. So I can't give you an exact number, but for now it's ongoing, and we have a ways to go. What kind of conditions would have to happen for you to start going back to quantitative easing? So to quantitative easing. That's a tool we tend to use when we're at the effective lower bound and we can't cut interest rates anymore. So nothing like what you're seeing in the current day. It's a different test for stopping quantitative tightening, but we would use QE going forward only in a situation where rates are at zero, and we're a long way from zero now. So that you think that, again, just generally speaking then, if things were to remain stable, you'll continue to unwind the balance sheet, you'll continue the quantitative tightening. Can't give me a range on this? Is that what I hear you saying? That's right. That's right. Okay, great. Well, I encourage you to keep doing that because, again, I think that's important to be able to make sure that you've got powder for the next issue that we may face. So thank you very much, Mr. Chairman. Appreciate you being here. Senator Warner. Thank you, Mr. Chairman. Chairman Powell, good to see you. One of the things we've talked about in the past, and I've got 2 or 3 issues I want to get through fairly quickly, is that our You were listening to Fed Chair Jay Powell testify in front of the Senate Banking Committee. He is currently being questioned by Democratic Senator Mark Warner. That innovation can't come at the expense of things like anti-money laundering, consumer protection, financial stability. I continue to worry in many of these hearings where we keep seeing this regulatory creep outside the boundaries of traditional financial regulation. I think if we were starting a system from scratch, few of us would design it this way. But it is one of the reasons why I'm looking forward to working with Chair Scott and my colleague, Senator Lummis, on a
framework at looking at stable coins in particular within the regulatory perimeter. I know my friend Bill Haggerty just introduced a bill in this area. I'm looking at trying to make sure we get those guardrails put in place, and how it touches the Fed is something that's terribly important to me. I know you and I have talked in the past about the notional idea of same activity, same regulation in the non-bank sector. If you'd like to wax briefly on this question around stable coins and how we think about them in the same point of, if they are similar to other activities, should they not have the same regulatory structure? So we definitely support these efforts to create a regulatory framework around stablecoins. Stablecoins may have a big future with consumers and businesses. We can't know that now, but it is important for the development of stablecoins in a safe and sound manner, and a manner that protects consumers and savers and all, that there be a regulatory framework. So we see these bills, and we're in contact as we were in the last Congress, and trying to add our technical thoughts and how to do this. And we think it's a very constructive exercise. Well, we do think, you have a lot of expertise in this session, and there are people people come with lots of opinions on everything in crypto, from over the top to the other end of the spectrum. And I'm gonna need to rely on your expertise as well as we try to work through some framework for stable coins. I know there are a lot of earlier questions on CFPB. I think the record is pretty darn good. It's returned $20 billion to consumers. Matter of fact, the last time we had the previous chair here, Chair Rohit, Mr. Chopra, we were talking about $55 million to Virginians. I do have to mention this more for my colleagues. Tim Kaine and I did a teletown hall last night. Lots of things happening in Virginia. Normally, we would get maybe 3,000, 5,000, 6,000 folks on a teletown hall. We had 60,000 last night. I have not seen anything like that in my time up on here on the Hill, and a huge amount of concern about what the Doge boys are doing, whether our information is safe, whether privacy is protected. I had one lady say, in light of what was happening at CFPB, and while there's not a direct connection, she's saying, is her deposits at her bank safe? We tried to give her a assurance, but I said, you know what, ma'am, I'm going to be talking to the chairman of the Federal Reserve tomorrow. And with this diminution or shuttering, at least at the time being, of the CFPB, can I tell, I believe her name was Mary, can I tell Mary from Virginia that her bank account is safe? I think bank accounts overall across the economy are safe, yes. We've still got deposit insurance at the FDIC, and the banking system is well capitalized and safe. Well, again, I think the concern was being raised was that the diminution of consumer protections lent her concerns about whether that dollar being safe. Last thing I want to recognize is that, there's been reports in the media about the thinness in the treasury markets, the number of additional bonding that we're going to have to do, particularly with so many of these unpaid tax cuts. Matter of fact, one of the things that was really striking to me was that yesterday the president mentioned how he was, quote, examining Treasury debt payments for possible fraud, and suggested that our debt might not be as high as possible. We all understand the full faith and credit of the United States is based upon a reputation. If this president were to suddenly say, I'm wiping off X amount of debt because I don't believe we owe it, what kind of effect would that have on both stability of the dollar and the overstability of our economy? It will probably not surprise you that I will defer to you on that question. So you think it would be, from a Fed standpoint, the President of the United States starts to saying we're not going to pay our Treasury debt, you're going to have no view at all? I'm not going to comment on things that the president says.
I would like to see us at some point get a stronger answer on that, because I think that in light of the president's willingness to shut down agencies willy-nilly, his ability to potentially curtail payment of debt, I think would have devastating consequences on our economy. Thank you, Mr. Chairman. Senator Britt. Thank you, Mr. Chairman. Obviously, there's been a lot of conversation both in You're and currently out of this listening to hearing Federal room today. Reserve Chair Jerome Powell being questioned in front of the Conversations Senate about Banking Committee. co-president, Currently referencing speaking Elon Musk, referencing the work is that Doge Republican doing. Senator I think it's Katie important Britt to of remember Alabama. that President Trump ran on this. I mean, he said we're going to look for wasteful spending across our government. We're $36 trillion in debt, y'all. That's not only fiscally irresponsible, it is actually morally irresponsible. And the difference in this administration and the last administration is that President Trump is actually the final arbiter. And it's interesting that none of you had anything to say over the last 4 years when it is clear that our commander-in-chief was not in command. And if we're going to use the term co-president, then let's go back and say co-president Jake Sullivan, co-president Ron Klain, co-president Jill Biden. I mean, it seems that some of the biggest decisions were made during the president's afternoon nap time. And so I just think we need to be a little bit more honest about what's been laid out and what's actually occurring. Chair Powell, I want to discuss some monetary policy issues, but I first want to highlight a few supervisory items. We unfortunately started 2023 with several bank failures in which the Fed itself admits its supervisors were, quote, too slow to ask. The question has been asked earlier about who was fired, who was not. I think that there's some real merit to having accountability that we have not seen there. In the aftermath of those failures, the Fed was certainly not slow to act when it came to new regulations, like the new capital requirements that would have put the U.S. banks at a global disadvantage and actually hurt consumers in my state. The way I look at this is the world came up with a gold standard. And then Vice Chair Barr said, hold my beer. And unfortunately, that hurts Alabamians. In addition to that, we had Community Reinvestment Act and stress testing frameworks that were basically adopted in secret. Or as we discussed last week, the reputational risk and just the arbitrary nature of that and those standards that were used to push political agendas. None of this is acceptable, and we've got to take a look at how to promote greater accountability and transparency into the Fed's supervisory function. Shifting gears, as of January 30th, the Federal Reserve had a mark-to-market loss on its balance sheet of roughly $221 billion. In fact, I looked back and the Fed has posted losses since September of 2022. Meanwhile, we've seen transfers to the CFPB totaling $2 billion since September of 2022. So just to clarify, Chair Powell, these money transfers are requested by the CFPB director each quarter and then directly deposited by the Fed. Is that how that works? So the director of the CFPB requests money, and we, under the law, we send that money. Yes. So, in fact, but Dodd-Frank actually prohibits the Fed from actually reviewing or amending those requests. That is correct. And so it gives full discretion to the CFPB up director. to, I think, 12% of our, there's a ceiling on that, but that's correct. So just to level set, how many times, has the CFPB funding request been denied by the Fed? We don't have the authority Zero. to deny it under the law. Zero, right? Zero, yeah. Yeah, that's what I thought. And by the way, I'd like to applaud the current administration and acting director Vogt for inserting some accountability back into the agency by pausing these quarterly just blank checks. On that, I know there's been a lot of conversation around the Bureau over the last few days, but I do want to focus on those last couple of years, particularly the $2 billion the CFPB received from September 2022 up to the last receipt on January 2nd, 2025. Congress specified in statute that the Fed shall fund the CFPB through the combined earnings of the Federal Reserve System. However, as I mentioned, the Fed has no current earnings. It has a balance sheet of negative $200 billion. So instead of the recent audit statement saying the Fed is funding the CFPB through assessments on its reserve banks, Mr. Chair,
there are only two statutes that authorize the Fed to make reserve bank assessments, and neither permit the CFPB to fund transfers. So what authority exactly did the Federal Reserve have to assess the reserve banks in this manner over the last 2 years? I just wanted kind of a fact finding. We looked at that question very carefully, and it's very clear on the law and the legislative history that we're still required to make those payments to do so. Appreciate it. Thank you. Senator Van Hollen. Thank you, Mr. Chairman. I would point out that You were candidate listening to Trump Fed Chair Jay did Powell not speaking run with the on Senate implementing Project Banking 2025. Committee, currently when he was being asked on the questioned by campaign Senator trail about Van Project Hollen, 2025, Democrat he said, "I don't from know anything about Maryland. that. Who are those people?" And yet he early on and quickly installed a key architect of Project 2025, Russ Vought, as the head of the Office of Management and Budget, which we know is the command and control center for the budget overseeing all federal agencies. And that's what Elon Musk is doing now. He's implementing Project 2025, the same Project 2025 that candidate Trump said he knew nothing about. And he said that because he knew it was unpopular. He knew it would be unpopular to take the financial cop off the beat. And I want to start by talking about what's happening over at CFPB, the Consumer Financial Protection Bureau, because that is the cop on the beat to go after fraudsters and scammers who cheat Americans out of their hard-earned money. And they have returned billions of dollars to our constituents, to the consumers who have been victims of these scams. And in doing so, they've earned some powerful enemies who want to shut them down. And Elon Musk is doing that dirty work on behalf of those fraudsters. And there's something especially twisted about the richest man in the world shutting down an agency that helps victims of scammers and fraudsters recover just a little bit of their hard-earned money. And I find it especially interesting that the new self-declared head of the CFPB, Russell Vought, told employees not to come into the office and essentially to stop work. Here's what he wrote, and I'm quoting, "Employees should not come into the office," unquote, and stand down from performing any work task, unquote. So this is an interesting situation. Federal employees continue to get paid, but the Trump administration tells them to stop doing their work. That apparently is what the Trump administration thinks is a good deal for the American taxpayer, to pay employees to not to do their job. So, Mr. Chairman, I have a simple question for you. Is that a practice that you pursue at the Fed, to pay your employees but tell them not to come to work? Have you done that? No. That wouldn't be very efficient, would it? No, it wouldn't. And yet, that's what the so-called Doge boys, efficiency boys, are doing. In addition to that, they're rummaging through the private, very personal, sensitive information of Americans at the Department of Treasury. So it seems to me that the Trump administration and Elon Musk are focused on everything except what Donald Trump said he was going to focus on during the campaign, which was to bring prices down. And when you look at the price of eggs these days, I noticed that Waffle House just instituted a new 50-cent per egg surcharge due to the nationwide rise in the cost of eggs. They said that's going to be a new surcharge, and other restaurants are following suit. You've seen that, right, Mr. Chairman? Yes. Yeah. And at the same time, the Trump administration has restricted federal agencies from providing the public with information about the bird flu, avian flu, which is part of the cost of egg increases. So what we're really facing here is an administration that campaigned on bringing down prices and is not doing that, did not campaign on Project 2025, and that's what they're doing. But when it comes to prices, Mr. Chairman, the president's also talking about significant increases in tariffs. Our Republican colleagues are also talking about passing a tax bill that gives way disproportionately to the super wealthy.
and which will add trillions to the deficit by their own account. They're talking about playing around with the baseline. So my question to you is simple. All things being equal, do big increases in tariffs and increasing the deficit and debt put upward pressure on inflation? Isn't that simple math? You know, it really does remain to be seen what tariff policies will be implemented, and I just think it would be unwise to speculate when we really don't know. I mean, we see proposals, but it's so hard to say what's going to happen. And well, last time the Trump administration was in office, the Fed took actions because they were concerned about the impact of increasing tariffs. Isn't that the case? We wound up cutting rates in 2000 and I guess it was 19, but it really was because growth slowed and confidence was weak and the global economy was weakening. So the net effect of all that's what we look at. And it's really not just tariffs. It's tariffs, immigration, fiscal policy, and regulatory policy. And those will all go into a mix, and we'll try to make sense of it and do what's right for monetary policy. If you could just get back to me, I'm not on the question of increasing the deficit by trillions of dollars and what impact you believe that has on inflation and prices. Thank you, Mr. Chairman. Yes, sir. Senator Lummis. Thank you, Mr. Chairman, and thanks, Chairman Powell, for being with us today. I think you're aware of what direction my questions will take. You're currently listening to Federal Reserve Chair Jerome Powell being questioned by the Senate Banking Committee. Currently speaking is Cynthia Loomis, Republican Senator of Wyoming. And I point out that when you and I were toddlers, 1956, the chairman of the Fed at the time, William McChesney Martin, said that the Federal Reserve Board is an agency of the Congress. Ben Bernanke said something similar in 2013 when he told Janet Yellen that, quote, Congress is our boss. Do you agree with that statement? Yes, the way I always say it is that our supervision, our accountability runs through the legislative branch, not through the executive branch, as it does in many other forms of government. Thank you for that, because I wouldn't have guessed that that was going to be your response. The way that the Fed has behaved for the last 4 years in its relationship with the U.S. Congress is to thumb its nose at Congress. Your staff has repeatedly stymied information requests from this committee, notably made by myself, the chairman, the ranking member, Senator Tillis, former Senator Pat Toomey, and others. In my experience, the Fed is a black hole. It consumes information, but it never releases it. Your fellow governors have personally misled me on at least 2 occasions with respect to Wyoming and digital assets. And in recent federal court filings, former Senator Pat Toomey has accused your staff of lying to him while providing technical assistance on legislation that passed in the National Defense Authorization Act in 2022. Now, I have behind me a statement by the Fed's General Counsel, one of the staff that's sitting behind you today, who said, quote, the Fed generally resists legislative prescriptions. Now, to me, that's thumbing his nose at Congress, the very people that you and I just agreed you are responsible to and the people depend on. So this is why the American people think there's a deep state. This is why they think there are faceless bureaucrats making policy to hurt the very people of this country. Just look at the mess the Fed made of Silicon Valley Bank. And I contend that there is a lack of understanding that is deliberate on the part of the Fed with respect to digital asset policy. So the Constitution
says Congress is your boss, but somehow your staff have not gotten that message. So, Chairman Powell, do you commit on behalf of yourself and the Federal Reserve staff to comply fully with all document demands issued by this committee in a timely manner? Sure. Will you instruct your staff to be complete in their responses and not to obstruct the oversight functions of this committee? You know, we always work with the committee to be responsive to your requests. Sometimes they're beyond our capacity to respond to, and we work with committee and with committee staff to do that, but we're always responsive to committee requests. And I'll look forward to engaging with you when you feel that our requests are outside of the scope of the oversight that we have over the Fed. Do you commit to disciplining or removing any staff that are found to have engaged in debanking activity, furthering Operation Choke Point 2.0, or other misconduct? I can't make an open-ended commitment to remove anybody, but I will tell you that I am struck, and my colleagues and I are struck by the growing number of cases of what appears to be debanking, and we're determined to take a fresh look at that. In fact, I took the thing that you showed during the debanking hearing. When I saw that, we're now taking that out of the manual. So I thank you for that. Thank you, Mr. Chairman. My time's up. Senator Smith. Thank you, Mr. Chair and Ranking Member, and thank you, Chair Powell, for being with us today. I appreciate You've been listening your to Fed Chair Jay presence Powell here. testifying before the I'd Senate like Banking to start Committee. with Currently the issue speaking of the rising is Democratic cost of Senator homeownership, Tina something Smith that from I Minnesota. know, is of great interest to many of my colleagues on this committee. I know, Mr. Chair, that you care a lot about homeownership and making homeownership accessible and available to folks. My colleague, Senator Lummis, as well, many of the folks on my side of the aisle as well. And so I think this is something that we can agree on, that the rising cost of homeownership is a big challenge for our constituents, for Americans. And one of the big pressures, there are many, but one of the big pressures is the rising cost of home insurance. In Minnesota, families, seniors are struggling to manage a nearly 40% increase in home insurance rates. We've seen this over the last 7 years or so. And I know, Chair Powell, that you've told this committee in the past that rising cost of buying insurance for your home has been a source of inflation as we've been trying to manage inflation. Now, I don't know anyone who doesn't see this crisis of rising insurance rates as being caused by extreme weather events. We've seen massive flooding in the southeastern United States. We've seen flooding in Minnesota. We've seen fires in the Mountain West in California. I mean, these are climate-related events. That's not a political position. That is just a fact. So, you know, we've got banks that of course, require, understandably, that a homeowner provide insurance as a predicate for getting a mortgage. So there's a big question about what's going to happen when insurance becomes unaffordable, or in some parts of the country, just literally not available, and what impact that would have on the mortgage markets, on the value of American homes. Just last week, a new analysis from First Street showed that overall, the value of U.S. real estate could be reduced by $1.4 trillion, colleagues, over the next 30 years due to unaccounted for climate risk. That's the cost, the risk of not being able to afford home insurance because of these extreme weather events. And the prospect of trillions of dollars of property become uninsurable is clearly a recipe, it seems to me, for market instability, both in the rental as well as the mortgage market. So my question, Chair Powell, is given these trends, how do you think the Fed and how do you think we should be thinking about the challenges that these events are going to pose to insurance markets and to the overall financial stability of the economy? I'm asking you to comment specifically on climate change, because I understand my colleagues on the other side of the aisle see that as a political question.
it's more like what you see is the risk to financial stability here. So let me quickly note that we don't regulate or supervise insurance companies for the most part, but we're seeing the same thing, which is both banks and insurance companies are pulling out of areas, coastal areas and things like that, or areas where there are a lot of fires. So what that is going to mean is that, you know, if you fast forward 10 or 15 years, there are going to be regions of the country where you can't get a mortgage, there won't be ATMs, there won't, you know, the banks won't have branches and things like that. Right. That's a possibility coming up down the road. It's not that the banks will stay there and keep making loans in the face of evidence of disaster, or that insurance companies will do right policies. They can cancel those policies every year. Right. So I think the risk is that they just won't be there and that people won't be able to get them. That's really the issue. And it seems to me that that would be a massive source of instability in our economy overall if you were to see that kind of dramatic decline in home ownership, home values, not to mention the disruption that would occur if people literally couldn't be in their homes anymore. So I think it's going to fall, if that happens, it'll fall on homeowners and right. residents, but it'll also fall on state and local governments, you know, which you see happening now, where they're stepping in states where insurance is going away, private insurance. You're seeing states step in because they want those areas to remain prosperous. So I don't know that it's a financial stability issue, but it certainly will have significant economic consequences. Well, certainly to try to figure out how to provide reinsurance, as an example, in the places where commercial insurance isn't available would be a massive impact on state budgets, if to follow your chain of thinking. And I know in this committee, I've heard some of my colleagues on both sides of the aisle talk about the challenges overall with flood insurance, just as an example, and the massive expense that would have for us as well. I raise this, colleagues, because I think that this is an important issue that we need to be paying attention to. I do think it has a fundamental impact on the overall health of our economy as we look not even down the road, but where we are right now. So I'm out of time. Thank you, Chair Powell. I have a question. You and I have talked quite frequently about my deep and keen interest in the Community Reinvestment Act, and I'll follow up with a question on that for the record. Thank you. Thank you, Senator Smith. Senator Haggerty. Thank you, Chairman Scott. Chairman Powell, it's good to see you here today. You're currently listening to Federal Reserve Chair Jerome Powell being questioned by the U.S. Senate Banking Committee. Currently speaking is Bill Haggerty, Republican Senator of Tennessee. About labor market weakness and the risk of persistent inflation. But since then, the FOMC has begun its easing cycle and cut its target rate by 100 basis points, as you mentioned in your opening remarks. Now, in the January meeting, the FOMC has telegraphed that it felt both the labor market and inflation have reached a point where you're comfortable maintaining its target range. And my question is this: the recent market data, including last week's strong jobs report, indicate that the economy is on firm ground. Indeed, swaps markets have begun to price in fewer and fewer cuts this year. And I just wanted to talk broadly about these market conditions that you see. Do you see evidence of a higher neutral rate emerging at this point? Yes, I mean, let me say, there was a lot of reason to be concerned about downside risk in the labor market toward the middle of this year, but really that concern has diminished significantly. Labor market's very strong. I think the evidence is, my own view, and there are many different views on this, but is that the neutral rate will have risen meaningfully, very hard to be precise about it, from what it was. It was clearly very, very low before the pandemic. Extraordinarily low, historically so, but yes, I think it's moved up, and many of my colleagues on the FOMC feel that way too. It certainly seems that way. I'd like to turn now to what seems to be a very popular topic right at this point, and that's the CFPB. In your response to Senator Britt's question earlier, you confirmed that when the CFPB submits quarterly funding requests, the Fed is not in a position to exercise any discretion over what the funds are used for. Is that correct? As long as it's compliant with the law. It just strikes me that the Fed is not in a position to hold the CFPB accountable for what it does or how it spends its money. Congress hasn't been allowed to hold the CFPB accountable for what it does or how it spends its money. It looks like no one has been able to hold the CFPB accountable at all. And now I hear, complaints coming from every corner, particularly from the other side, complaints about the excessive delegation of authority to a Republican CFPB director when this entity was intentionally created
to be wholly unresponsive to elected officials. So I just find that quite rich. Before I close, I'd like to come to a point on climate, and particularly the Fed's forays into climate activism that have taken place over these past 4 years and the recent retrenchment that we've seen. It's one thing for the Fed to disassociate from its past climate activism in a press release, but to credibly claim that it's divorced itself from partisan climate policies, the Fed needs to do more than just issue statements. It needs to actually end its climate policies. The Fed's independence from politics is a headline topic at the moment, of course, and while much attention has been given to potential external pressures on the Fed, I think it's also critical that we scrutinize how the Fed's own regulation and supervision might be utilized to in some way politicize the institution. So when the central bank strays from its mandate by embracing partisan climate policies, the Fed embroils itself in controversial political debates and invites legitimate political scrutiny. So I just want to urge the Fed to refocus entirely on its core statutory mandates. I know it's a commitment that both you and I share, Mr. Chairman. Thank you for being here with us today. Thank you. Thank you. Thank you. Senator Warnock. Thank you very much, Chairman You were listening Scott, to Fed Chair Jay Powell. welcome Speaking again, of the Senate Chairman Banking Committee, Powell. currently I questioning wanna him echo is the Senator words Raphael of Warnock, Ranking Democrat Member from Georgia. Warren and so many of my colleagues today on Doge and Project 2025's illegal attack on the Consumer Financial Protection Bureau. Certainly the Bureau was not created to be dismantled. And since its inception, the CFPB has been the only federal agency solely dedicated to protecting Americans' wallets and pocketbooks from scammers and predatory companies in financial services. The CFPB reduced costs for Americans, returning more than $21 billion to Americans who have been cheated since its inception. I want us to focus on that as folks are talking about chasing after waste and fraud and abuse. The CFPB has returned more than $21 billion to Americans. Make no mistake, this attack on the CFPB will increase costs for Americans, and it will give the green light to fraudsters and predatory actors seeking to cheat hardworking Americans. And so, Chairman Powell, thousands of Georgians of all political stripes have written into my office, and they are alarmed by an unelected billionaire and his hacksters' dangerous attempts to access Americans' private data and the Treasury Department's systems that control $6 trillion in annual payments to millions of American citizens, including Social Security, Medicare, and tax refunds. Quickly, yes or no, has Elon Musk or members of his team, to your knowledge, attempted to access the Fed's protected data and systems? Yes or no? I don't believe so. I don't believe so. Okay, so will you commit to report to this committee, majority and minority, immediately should you become aware of any such attempt by Elon Musk or Doge to pierce the Fed's independence or to access its protected systems? Yes. Thank you for that commitment. The Fed's latest monetary policy report states that the tight labor market has allowed employment and earnings gaps between Black and Hispanic Americans and white Americans to narrow. I was glad to see that many of the long-standing disparities in employment and wages by sex, race, ethnicity, and education have narrowed under the Biden administration. Some gaps have reached historic lows. Specifically, the employment gap for Black workers and white workers is near its lowest point in almost 50 years. That is the economy that the Trump administration is inheriting, a historic low in almost 50 years. Chair Powell, as you work to promote maximum employment, what steps will the Fed take to ensure that these equity gains are permanent? So the best thing we can do is it's both of our mandates, really, because as you well know, high inflation hits people at the low end of the income spectrum first and most. And in addition to that, we know that the benefits of a strong labor market over time can be really visible and important in those communities as well. So we pursue our mandate,
we keep our heads down, and it works out that that is the single best thing we can do to foster, closing those gaps. You pursue your mandate, you want to make sure that it's working. Would you agree that we still need good equity data to continue to narrow and close those gaps by race and gender? I do think, we're always going to be in favor of good data at the Fed, and we do have quite a bit of that data on our website. But if we don't have equity data, it'd be difficult to know, right? Yes. I'm glad to hear you still believe in the value of good equity data for economic policy making. It's better to fly with the data than to fly blind. I'm not sure what's so controversial about the data. And while I was disappointed to hear that the Federal Reserve, which is independent from the White House, it scrubbed a diversity and inclusion section from its website after President Trump's executive order, while also scrubbing data on the racial, ethnic, and gender makeup of its economists and researchers, I hope you will continue to ensure that the public has good data on how our economy is working or not working for historically marginalized Americans. I also hope you will reconsider your decisions around the whitewashing of the Fed's website. Chair Powell, as we think about the value of protecting data on the black-white wealth gap or employment gap, I think it's important to understand what policymakers can learn from this data. Historically, from what you've seen in the data, historically, what types of economic events have caused the black-white wealth gap or employment gap to widen? Well, high inflation, downturns, you see generally just take the black unemployment rate, it generally moves at twice the speed of the white unemployment rate. So when it goes up faster, and when it comes down faster. But there is, at the end of the day, there's always been a gap, and we want to run a strong labor market, and we target overall overall labor market conditions for maximum employment. But one of the benefits of that is that gap comes down. Thank you so much. We all know that fully deregulating our financial regulators like the CFPB, firing bank examiners at the FDIC, or weakening the Fed's supervisory capacity makes an economic shock or recession more likely. We know that this disproportionately impacts Black and Hispanic workers, and there are real consequences to weakening and eliminating financial regulations that keep us safe. Working people are the ones especially who suffer. So thank you so much, and I look forward to continuing to work with you to close these gaps. Senator Banks is next. Thank you, Mr. Chairman. Chair Powell, thank you for presenting your report to the committee today. You're listening to Federal Reserve Chair Jerome Powell being questioned by the U.S. Senate Banking Committee. Currently speaking is Jim Banks, Republican Senator of Indiana. Ability to work and earn a living. And the Fed's interest rate decisions have an especially big impact on industries like manufacturing, which depend on big investments. Chair Powell, the Fed's data on manufacturing is still holding up nationally, but it doesn't look very good in the Chicago region, which includes most of my state in Indiana. The Beige Book says manufacturing jobs are declining and fewer people are buying manufactured products. It also says that steel demand is at a low level, auto production has slowed, and machinery orders are down. What does that say about the rest of the country? When manufacturing in the heartland slows, does that signal trouble for industries in other parts of the country? It can. It doesn't always, but it certainly can. We watch the manufacturing sector. It's very important. Manufacturing jobs tend to be high productivity jobs. They're very important in our economy. But I would say over the last couple of years, manufacturing was pretty weak during years in which we had high GDP overall. Manufacturing is a smaller proportion of the economy than it used to be, but it's still extremely important. Senator Reid asked you why free trade doesn't work when one of the giant players doesn't abide by the rules. The China shock is proof of that. The Fed has a mandate to maximize employment. How do you account for the whole industry that is repeatedly suffocated by unfair competition? We don't do trade policy. We're not responsible for it. We don't comment on those who do trade policy. So we don't really have a role in focusing specifically on that. That really is left to those who have responsibility over trade. Do you agree that a healthy manufacturing economy is important to a healthy overall U.S. economy, though? I do.
I hope you had an opportunity to read Robert Lighthizer February 6th essay in the New York Times. He explains why a big trade imbalance between any two countries is harmful to citizens in both of those countries. How does the Fed take the trade deficit into account in your decision-making at all? Again, we really don't. You know, we're aware of it, but it's not something that directly affects our mandate goals. So not at all? No. I did read his book, by the way. I didn't read that editorial. Fair enough. It is a good book as well. I want to get into tariffs. It's no secret that most conventional economists hate tariffs. But I want to note that Indiana gained manufacturing jobs during President Trump's first term with the 2018-2019 tariffs. Even though the economist's conventional wisdom is that tariffs will reduce jobs, do you commit to following the data and not prejudge any outcome? Very much so, as we did in 2018-19. Finally, my staff reviewed the research paper on tariffs in preparation for this hearing, and I want to point out one of them called The Employment Consequences of U.S. Trade Wars. Mr. Chairman, I'd like to enter this paper for the record. It found that the timing of tariffs are very important. It found that China's retaliation to President Trump's tariffs did hurt U.S. jobs, but if the U.S. had imposed tariffs on China much earlier in the 90s and early 2000s, it would have almost completely eliminated job losses due to the China shock. And I know you've said what you said before, but will you and your staff please take a look at this paper? We certainly will. I imagine we already have, but I'd love to see it. I appreciate that. Home ownership is an essential part of the American dream, but families are struggling to afford homes. In just 5 years, the price of a typical home in Indiana has gone up more than 60%. More than 3/4 of American families can't afford an average home in their neighborhood. How do the Fed decisions about monetary policy affect the ability of regular families to buy a home? Most of what will have driven that increase will be about, some of it's about local regulation, as you, I'm sure, know. It's also about just wages going up and costs of materials and things like that going up. And land costs and all that are going up a lot. The channel that through which we affect housing is, of course, interest rates. And right now, interest rates are still pretty high, but actually, mortgage rates are really not set at the Fed. Those are really key off of longer run things. Nonetheless, we're clearly having an effect on the housing market, and that'll unwind as we normalize policy. But we're still going to be faced with high insurance costs and high material costs and labor shortages and all the things that keep driving housing prices up across the country. Thank you. My time has expired. Next will be Senator Gallego. Thank you, Mr. Chair. Mr. Powell, just kind of running along that vein of thought, the housing costs are one of the top concerns of my listening constituents to in Fed Chair Jay Arizona. Powell From testifying 2010 to 2022, before the Senate rents Banking in Arizona Committee. increased by 72%, and I wish wages were as increased Currently, to questioning match, but him they did not. is and the average 30-year Andy fixed Kim. mortgage rate No, has it looks been like above it's Ruben 6% Gallego, for nearly 30 Democrat months. With from very Arizona. few rate cuts anticipated in the near future, potential cost increase from tariffs or imported construction materials, as well as the demand that we're going to see in terms of rebuilding from California and labor shortages. What do you think needs to happen to make housing more affordable in Arizona and the United States in general? You know, housing policy and things to help housing supply are really in your wheelhouse, not ours. I do think you know, the housing markets around the country are still suffering from the after effects of the pandemic. Once that's all the way through and short-term rates are down to normal, whatever the new normal level is, I think housing costs are still going to be high. I think it's still going to be expensive to build housing in many parts of the country where lots of the urban areas, the obvious places to build housing has happened. So I think it's a long-term. There's a short-term problem which will go away in coming years, but there's a longer-term problem with housing availability, and that's going to be something that's not within our authorities or power to affect. You know, one of the things that I've seen in Arizona is because we have people that are locked into mortgages at 2.9, 2.8%. And in order for them to move to the new house, they're going to have to essentially go and try to get, quote unquote, a bigger house, but the mortgage payment is going to be through the roof. And while I know
the Fed doesn't set the mortgage rate, at the same time, one of the biggest drivers, obviously, of inflation, especially in places like Arizona, is housing costs. And then one of the biggest decisions essentially you make on whether or not to move rates is inflation, which is driven by housing costs. So we're in this kind of perpetual vicious circle in Arizona when it comes to interest rates. So I don't know what the answer to that is, but I just want to say at least for there to be some understanding on that, because it's the reason we're not breaking out of this cycle is because the problem kind of feeds itself over and over and over again. Yes, that's exactly what's going on. But it's not obvious, though, that lower rates would lead to lower housing inflation because, of course, that would increase housing demand. It would unlock people's, low mortgages, but that creates both a buyer and a seller. So it's not clear that that would be something that would drive down housing inflation. Well, my supposition, especially in places like Arizona, which is really growing fast, is that by increasing supply with lower rates, you end up essentially having more of a competitive market, so people will start moving and essentially bring down the overall cost. But moving on, so I've also heard from businesses in Arizona, they're concerned about the threat of economic stability in tariffs that are imposed on our key U.S. trade partners. How should we expect prices to move for basic items like tomatoes, peppers, cars, and the like if we place a 25% tariff on Mexico next month, as the president has threatened? So as you know, we don't do tariff policy and we don't do commentary on tariff policy. I think just generally, when somebody's got to pay the tariff, and it can be the exporter, it can be the importer, it can be a middleman, and it can be the consumer. Somebody pays for it, though. Somebody does, but in some cases it doesn't reach the consumer much. In some cases it does. And it really does depend on facts that we haven't seen yet. But that also contributes to some of the calculations on inflation overall. It can, but it's hard to predict. There's a question of how persistent that would be and how large it would be. Mm-hmm. So, and of course, I understand you're not here to specifically comment on trade policy, but overall, is it your opinion, let's just say a base opinion, that high tariffs can lead to higher costs, which would then end up being seen in terms of your inflation calculation that helps you set the rates? So I'd say that's a possible outcome, which will depend very much on specific facts about what's being tariffed for how long, et cetera. Okay, thank you. I yield back. Senator McCormick. Thank you, Chairman Scott. And you're currently listening to Federal Reserve Chair Jerome Powell being questioned by the Senate Banking Committee. Currently speaking is Dave McCormick, Republican Senator of Pennsylvania. 50%. Debt held by the public, or true debt obligation, has more than tripled during the past 15 years, reaching more than $28 trillion. All told, U.S. national debt is now over 120% of our GDP. And runaway spending contributed to a regressive tax on all Americans, a tax known as inflation. In the past 5 years, the cost of living has skyrocketed for working class Pennsylvanians, especially as you and I discussed when we visited those relying on fixed incomes. And unfortunately, that compounded effect of inflation has not been offset by commensurate rise in wages for many Pennsylvanians. I've heard from countless Pennsylvanians who had to count their dollars at the gas pump, cancel family trips, even tighten their belts at the dinner table because of inflation. So while we discuss these heady issues, let's not lose sight of the very real human cost of the decisions made by people sitting in this room. And given that cost, I'd like to ask you about the national debt and the cost of financing it. We now spend more to service the debt annually than we do on national defense. So how concerned are you about the accelerating pace of government borrowing and the borrowing cost, which will affect families in the form of higher mortgage rates? Yeah, we don't comment on fiscal policy other than to say that, as my predecessors have said, that the U.S. federal budget is on an unsustainable path. It's not that the level of spending or the level of the debt itself is unsustainable. It's that the path is unsustainable, and ultimately the level of the debt will be. So there's no time like the present to start working on this. The longer we wait, the more painful it will be. It's something we need to do and will have to do in the long run, and the short run is better than the long run for that. And just as a practical matter, how do you factor that into your policy thinking and decisions? We don't. We're
here to achieve maximum employment and price stability. And it's really up to Congress to deal with fiscal issues. And we leave that to you. Well, just as a more practical question, I think which falls clearly in your bailiwick, because of that national debt, it's caused the supply of U.S. Treasuries needed to finance the debt to skyrocket. And that's at the same time the Fed is shrinking its holdings of Treasury through quantitative tightening. So the question is, or could you at least give us some insight into the impact that this is having on the Treasury market as investors must absorb that supply? And in particular, I'm interested in how the biggest holders of U.S. Treasuries, how their behavior is changing as debt increases. So this is a real Treasury question, but I think from our standpoint, I can say that there are lots of buyers for Treasuries, but Treasury buyers are going to be factoring in their assessments of the supply that's coming, and that may be part of the reason why the term premium has increased, as you know, over the course of this year. Although, the rates have been going up and down lately, they're almost back to where they were before the election. I know the Fed has been moving forward with comprehensive changes to the stress test process. Could you discuss how you're thinking about reducing the volatility of the results and increasing transparency on the stress test? So on transparency, we're going to release the models, clean them up and publish the models, put them out for comment. In terms of volatility, we're also going to, release the stress test scenarios before we implement them. In terms of volatility, what we said we would do is average the changes to, the problem is the stress capital buffer can be moving up and down just because of volatility in the results. And it seemed like a good idea to smooth that out by averaging over a couple of years. We're putting all this out for comment, though, and ultimately we'll reflect those comments in the final decisions we make. Thank you. I'll yield back my time. Thank you, Senator McCormick. Senator Blunt Rochester. Thank you, Chair and Ranking Member. You're listening to Fed Chair Jay Powell speaking with the Senate Banking Committee. Currently questioning him is Democratic Senator Lisa Blunt Rochester from Delaware. Housing supply to the real impact on Fed policies on all of our lives. And I also got a chance to share with you just the concerns and consternation of Delawareans who, for the past few weeks, have been frightened by firings and funding freezes, and just the real impact on people's financial and personal data and information when, DOGE has access to this information. I'm hearing from my constituents as well about the potential shuttering of the Consumer Financial Protection Bureau. As Senator Warnock mentioned, CFPB has returned over $21 billion to millions of consumers, and that's a real impact. But I want to also highlight that it was your leadership in the Fed working with Congress and the Biden administration to really help answer that question that you were asked about if you had the choice to switch countries with France and Germany and others, that you said no, you'd rather be here. And that success is a testament to all of us. We came together during a really tough economic time at the end of this, during a pandemic, and it limited the recession and job losses. And since COVID, we've seen a robust job growth. But we also have grappled with inflation that drove prices up for so many goods. And I've worked to address one part of this phenomenon, our supply chain disruptions. In fact, I recently joined Senators Cantwell and Blackburn to reintroduce the bipartisan Promoting Resilient Supply Chains Act to address supply chain vulnerabilities. And while we see indications that inflation may be slowing, too many of our constituents are still facing high prices and economic uncertainty. We need to do everything that we can to address this anxiety and the realities that Americans are facing. And there seems to be a disconnect. While the economy is doing, well here, on the ground, people aren't really feeling that. So, Mr. Powell, can you talk about
from your perspective, just what is driving this disconnect between traditional economic indicators, such as GDP growth and the stock market performance, and the tangible benefits for families? I'd be glad to. So it is clear that the overall aggregate numbers are just very, very good for the economy. 4% unemployment, inflation down to 2.6% last year, and the economy growing well in excess of 2%. These are good numbers. But what people are feeling is the results of several years of inflation, and particularly for people in the low and moderate income category, they're really feeling it. So if you look at the earnings releases and press conferences that they do, that companies like the dollar stores and things like that do, who deal a lot with low and moderate income people, they're all telling you that those consumers are feeling really strapped. So we do understand that, and we try to keep that in mind. Even though we acknowledge that the overall data are good, we see what people are feeling, and that's inflation. So it's just another reminder how much people hate inflation and how bad inflation is for people, high inflation, and it just furthers our resolve to get inflation back to 2% and keep it there. Thank you. One of the big areas that I focus on, you've heard many of us across the aisle talk about the housing crisis that we have in this country. And I know a few others have asked questions previous to me about this, but I would love to follow up afterwards with specifically what you think are the short-term and long-term things that we can do to really address the housing supply and affordability crisis. I have legislation that looks at things like reducing regulatory barriers, zoning reform, these things that we know we can, in partnership with local governments, make a significant difference. And so if I could, would love, again, to follow up with you, even cutting red tape, those kinds of things that we can do long-term and short-term. But I did want to mention one last thing in the 20 seconds that I have. The Fed listens, things that you do, activities that you do. Could you talk a little bit about that as well? Because working people, a lot of times people don't feel that they have a place in these kind of conversations, but can you talk about what the Fed does with Fed Listens? So briefly, we did this as part of our review 5 years ago, and we do it on an ongoing basis now. And the idea is that we break out from the usual people that we talk to, which is a pretty diverse group, and try to deal directly with people who are experiencing the economy and our policies. And it's quite eye-opening to listen to people talk about it. We had one person at the Chicago conference 5 years ago who said the expansion, which was then 9 years old, is just reaching my community. And he talked for some minutes about how companies were going into prisons and finding people who weren't going to get out for a year or two and training them and stuff like that. You could hear a pin drop. It was very telling stuff. So I think we learned from all that. And so we'll keep doing it. Well, I will end by saying there's a famous quote, I think it's Martin Luther King, we may have come over on different ships, but we're all in the same boat now. We need to get it together. Thank you. I yield back. Thank you, Senator Blunt Rochester. Senator Marino. Chairman, thank you for being here. Thank you for taking the time on the We're phone listening to the other Fed day. Chair Appreciate Jay that Powell very much. speaking in front Just of ask you the a Senate broad, Banking general Committee. question. Currently questioning When you Jay increase Powell M2, is the Senator money Bernie supply, Moreno, by Republican from 40% Ohio. over a short period of time, is that going to drive inflation? It could. Well, as I think we discussed, monetary aggregates have not been a great predictor of really any other thing. But I think when there's a sharp increase like that in M2, then that could, that's something that might cause some inflation. Now, is that just to be clear for the people watching, that happened because of public policy in this institution here, correct? In other words, there wasn't a civilian-led effort to increase government spending outside of the elected leaders that chose to make those decisions. I think that was part of it. I think there were just a lot of causes in the inflation that we saw, but that, it's fiscal policy, it was monetary policy, it was just closing and reopening the economy, just generated a bunch of confusing signals and then a lot of inflation everywhere in the world, really, whether people did a lot of fiscal policy or not. So, but there were many factors, and that's, I would say, one of them. But just to be clear, it wasn't the citizens of the country making those decisions. Those were elected leaders choosing to close the economy. Businesses didn't decide one day to close, didn't decide to not be able to go to work. Those were decisions made by policymakers, correct?
Yes. So it's a little disingenuous to be hear my colleagues talk about how they care so much about inflation when in reality they cause it. But I don't want to continue that. I'd ask you a question just out of curiosity, because you worked at the Department of Treasury. At what point did you think they were going to run out of ink? Did that concern you, that maybe it was possible that they were printing so much money that the Treasury would have to find alternate ink suppliers? Didn't occur to me, but good question. So along those lines, something that concerns me a lot is the idea that we would even look like China in any way. So can I have your commitment that as long as you're the chairman of the Federal Reserve System, that we will never have a central bank digital currency? Yes. Thank you for that. I think that's extremely important. It makes me very happy to hear you say that. Shifting gears to a little bit something that matters to me and entrepreneurs all over the country is, why can't I wire somebody money at 6 p.m. Eastern time? Can we get to a 24/7 scenario where wires are cleared every day, all day? I think that would be very, very helpful to businesses all over the country. So that's coming. It's just coming slowly here. We have that at FedNow. We'll get in touch with you about FedNow. We provide that service between two banks, and others want to provide it too. But yes, we do kind of lag a lot of other countries in that, and it is time for that to happen. So I know I don't want to put you on the spot, but to put you on the spot, FedNow was very familiar with it, but it was a little bit late in coming. Can we get a commitment to do that this year, so that by the end of this calendar year, businesses can transact 24/7 and settle payments? Well, I think they can do that now I believe they can do it now on FedNow, and they can also do it on the RTP system as well. So I think it's available. Let me check in and I'll follow up with you. That'd be great. One other piece of the puzzle here is, what do you think the Fed can do to fight international terror groups? For example, Hamas, Hezbollah, Iran, the proxies that are funded by places like Qatar. Do you think that we're doing enough to keep them outside of the banking system? Because at the end of the day, terrorism is ultimately funded by these bad actors. I met with the hostage families this morning. It was heart-wrenching to hear stories about kids that are my kids' age being held for almost 500 days. The Qataris are obviously completely complicit in all this. What can we do? What advice would you have that we can do to make certain that we bring these terror groups to their knees? You know, we do enforce the money laundering laws very, very strictly, and but it's a tough question. You know, it's a huge focus in international meetings and things like that. But you're right; it's really hard to nail it down, particularly if it's all happening overseas. But we can do what we can do with our banks. We don't want to make it so costly, though, that they debank people because they're so worried about violating the anti-money laundering laws. I mean, that's some of what's happening, according to the banks, is that they're so afraid that there might be money laundering that they just cut people off at the first flag, as opposed to perfectly legal businesses are being, thrown out because of their fear of being caught doing money laundering. So I think there's a balance there, but no, it's a really, really hard project and one we spend a lot of time on. Thank you, Chairman. Thank you, Senator Moreno. The patient and persistent Senator Kim. Thank you. I wanted to make sure some of my colleagues had a chance to be able to run off to some of their meetings, and I've enjoyed being able to listen to the chairman. To be able Senator to, Andy Kim, the Democrat from New Jersey, now talking with Chair Powell of the Senate Banking Committee. This is live on I did a Bloomberg. telephone town hall last night, and I'm glad to hear some of my other colleagues as well. And there is a lot of anxiety right now by the American people in trying to understand what's happening and seeing and interpreting what's happening on the news. I guess I just wanted to ask you, if you were, for your words of how you would explain to the American people the importance of independence when it comes to the Federal Reserve. So I think the point is that we'll make better policy, we'll keep inflation lower if we just focus on doing our job and stay out of politics, stay out of elections, don't try to favor or to hurt any political party, any political figure, just focus on the data.
if we start putting up political filters, we'll be no good, we'll be less effective at our already quite difficult job. And, you know, I do think that's broadly understood. I think there's broad support up here in both political parties and on both sides of the Hill. I think that there is a decent degree of support for continued independence. That's not to say we shouldn't be accountable. We should be very accountable and transparent about what we do. We should be up here explaining what we do and why to our oversight body, which is this committee and then the same committee on the House side. So that's what I would say. Making decisions about your core mission about stability and about growth, but not thinking about it in terms of the context of an election cycle, for instance. Is that right? Yes, exactly. I wanted to just shift gears a little bit, but similar type topic. You know, there's been a lot of attention to the role of public servants within our government and, you know, our understanding what roles they play, how many to have. And I guess I just wanted to ask if you could speak to the role of the Federal Reserve employees, their qualifications, and more importantly, like their importance to the mission and being able to engage. How important are they to the work that you are trying to do towards stability and growth? So I'm very proud to be associated with the people of the Federal Reserve, and I'll give you an example why. When the pandemic hit, kind of out of the blue, and economies all over the world are shutting down, the U.S. Treasury market is stopping to function, companies can't roll over their commercial paper, economists are writing about a depression. People at the Fed who went through the global financial crisis 10 years before step forward and say, we got this, we know what to do. Here's what we do with the Treasury market, here's what we do with money market funds, here's what we do with the companies that can't get any financing. The markets were closed and companies were having maturing debt that they had to roll over. The people who knew what to do in that pretty dire emergency were working at the Federal Reserve and other places. But I will tell you, it was impressive. And I think if you could have seen the way people react and you know how hard they work and how much they know and how well it worked, really. Our work during the acute phase of the crisis was very successful. And it's entirely due to the knowledge base that resides with career people at the Fed. Yeah. Would you say that the Fed is overstaffed? No, I would say that, you know, overworked, maybe not overstaffed. Everybody at the Fed works really hard. It's a place where people work. And a lot of this hard. conversation right now about staffing numbers at different departments and agencies, you know, it's going back to this sense of the taxpayer dollar, you know, in terms of accountability there. But I guess I just wanted to ask you, is the Fed paid for by the taxpayer dollars? Can you explain to us what the burden is on the taxpayer? So we're self-funding through our large balance sheet. So when it comes to the staffing at the Federal Reserve, not coming from the taxpayers, is that right? You know, indirectly, we give away all of our profits. We give back to Treasury, and those profits would be higher if we didn't pay for the Fed. So in fairness, it's ultimately paid for by the taxpayer. But in that sense, we're self-funded. Self-funded. Yeah. Just one last question here. You talked about the different actors that are involved when it comes to levying tariffs in terms of paying that the exporter, the importer, the consumer. You said middlemen could be part of that. I guess I just wanted to ask you, do you know of any way in which to 100% guarantee that the consumers will not have to pay higher costs when it comes to tariffs? Not really. It's not going to be easy to identify with any accuracy exactly where costs do fall, but I think it'd be hard to guarantee any particular outcome. I think we're just going to have to see. Great, thank you. I yield back. Thank you, Senator. Senator Warren, did you? I do. Thank you, Mr. Chairman. I just want to make a point before we quit here, and that is about law enforcement. Senator Elizabeth Warren, If Democrat from Massachusetts, backing questioning of Chair Powell, live on Bloomberg. You're going to have a lot more crime. That's kind of law enforcement 101. And the problem we've got right now is law in the books about consumer protection hasn't changed. But the cops, at least right at this moment, have been told at CFPB to stand down. And I appreciate that we have state AGs who step in, and often they partner up with the CFPB. But there is no one else for the giant banks who actually does what's called the bank examination, the supervision.
And that is so important. Remember the Wells Fargo scandal, where Wells Fargo was illegally opening fake accounts in people's names? You find that through bank examination, not because the person who got cheated could figure it out. Bank of America gets hauled in because bank examiners discovered they were charging people illegally on junk fees. Nobody finds that but the people who are down in the banks doing the bank examination on behalf of the consumers. Look, we tried a patchwork of law enforcement for consumers before 2008. We had all those laws scattered among 7 different agencies, and we saw how it ended. It ended with millions of people losing their homes, millions of people losing their jobs, millions of people losing their savings. The CFPB is our law enforcement agency to make sure that the giant banks follow the rules on consumer protection. And for me, right now, I'd be really worried about doing business with a giant bank when there's no cop on the beat. Thank you, Senator. I will recognize myself for just one question, and it'll even be relevant to your job, I promise, Mr. Chairman. So thank you for your patience and for being here. I wanted to follow up on there were some questions, or at least I know Senator Rounds asked a Basel III question, and your response was basically, let's get the people in place from the administration. And live coverage, Chair Jay again. Powell's testimony before the Treasury Senate Secretary Banking Besson Committee. recently said that As we listen to Senator Kramer. Quote, Now this is live. Kevin Kramer from North Dakota on Bloomberg. Quote. And given that assessment, or if you agree with it, could you discuss the necessity of advancing a new Basel III proposal, specifically how an updated regulation would impact the ability of the regional banks to compete with the big Wall Street banks? And what considerations should be taken into account to ensure that we have a competitive banking system? Because I know there's this concern comes and goes. And for those of us who have largely regional banks, or God love them, the best of all, community banks and credit unions, a competitive system is really important. So if you could just answer that, and then I'll wrap up. Sure. So we're eager to get together with new colleagues from the FDIC, new leadership at the FDIC and the OCC, to try to finish Basel III. My own view has been that our banks are well capitalized, and Basel III was not supposed to be an exercise in raising capital in U.S. banks. Mario Draghi said that. Dan Tarullo said that back in the day, I believe. So I think that's about right. We have some work to do, but we'll get there, I believe, fairly quickly. In terms of your regionals, they don't face the GSIB surcharges. They don't face quite the burden that the large banks face on resolution planning and that sort of thing. So we certainly need those banks to be healthy and profitable, because we need them to compete with the GSIBs. We don't want a world where the GSIBs just keep getting a bigger and bigger share of the economy. That's not what we're looking for, and that's what a lot of pressure. We've seen the number of community banks, especially, declining for 30 years. Yes. And this is not something we want to. We don't want to be the cause of that. If it's happening by natural causes or because of evolving technology, that's one thing. But we don't want to be inadvertently causing that to happen. So as you look at a Basel III exercise, can you think of anything specifically that ensures that competitive, diverse banking system is maintained rather than a consolidation, whether it's fewer community banks into more regional banks, or fewer regional banks into more Wall Street banks? Well, I just think you think twice before you impose the kinds of things that we impose on the largest banks and the next to largest banks. You want to be careful not to just think we should do exactly the same thing. It's what tends to happen is, so for smaller banks, it raises the fixed costs, is what it does, of banking, and it makes it harder to start new banks, and makes it harder for any but the largest to be successful. So that's not what we want. We want a lot of competition, and these regionals. It's important that they thrive. I agree, and I agree with your assessment. So thank you for that. Thank you for staying with us for the day, and glad we could get you first. So as we wrap up, for senators who wish to submit questions for the hearing record, those questions are due 1 week from today, Tuesday, February 18th.
Chair Powell, you have 45 days from that day to submit your response to questions for the record. Thank you. The committee stands adjourned. Thank you. There you have it. Live on Bloomberg, as promised, the first day of 2 testimony of Fed Chair Jay Powell. Today on the Senate side, tomorrow goes to the House. Will probably last a bit longer than the hearing that we just brought you. Roughly 2 hours and 15 minutes. Chair Powell making some news by saying very little today, and that he believes the central bank does not need to rush to adjust interest rates, speaking to an economy broadly in balance, of course, invoking the dual mandate, the Federal Reserve here. He says the economy remains strong, labor market in balance, not a source of significant inflationary pressures. So why would we cut interest rates? Here's Jay Powell from earlier in the testimony today. Less restrictive than it had been, and the economy remaining strong, we do not need to be in a hurry to adjust our policy stance. We know that reducing policy restraint too fast or too much could hinder progress on inflation. So let's start our conversation on what we just heard and what we might hear all over again tomorrow. Stuart Paul from Bloomberg Economics, U.S. economist, live from World Headquarters in New York. Stuart had eyes and ears on this for us at the same time. It's great to have you back, sir. Not a huge shock, I guess, as you look at the market reaction here, expectations for rate cuts in the balance of this year largely unchanged. How did you feel about it? That's right. Expectations for rate cuts faded just a little bit. I think that those expectations were more so due to comments from Beth Hammack, actually, before the hearing began, where she mentioned that upside risk to inflation were probably or potentially larger than those that are downside risk to inflation. And with Jay Powell just emphasizing that the labor market is on solid footing and the unemployment rate remaining low, it again just emphasizes that the Fed does not need to rush toward rate cuts. Those were the real monetary policy takeaways today. The Fed is really in a position to respond both to upside and downside risk to growth on the rate front. Beyond that, the major monetary policy item was that it sounds like Jay Powell is not rushing to end quantitative tightening. That's the Fed's balance sheet normalization process. We had been expecting a March announcement and then an April end to QT. It does not sound like Powell is rushing to make that announcement just yet. So is this Goldilocks? You look at the market reaction, you know, you've got the S&P 500, well, basically flat. It's down 12 right now. The 10 years at 453, barely moving. Stocks seem to be taking things in stride. No major shock in the conversation with senators today. Donald Trump says Joe Biden left a mess and that the economy needs to be rescued, essentially is the message that we're hearing from the White House. How do you square all that? Well, so this is mostly a Goldilocks reaction to the press conference. But ironically enough, when pressed about if the U.S. economy had fully achieved a soft landing, if the Fed had achieved a soft landing in its attempt to bring down inflation through interest rate hikes, Powell would not say that a soft landing had been achieved. He did say that we have not had a hard landing. But in terms of finding that Goldilocks outcome, he was not rushing to say that we had achieved a soft landing. In terms of squaring economic outcomes with messaging from the White House, I think that we're just seeing standard messaging from the White House. Any sort of weight that President Trump can put on President Biden for any sort of bumps in the road, you're going to continue seeing that. Interesting. You know, I have to pull you into the morass here when you're on the political show, Stuart Paul. I know you won't hold it against me, but why not take credit for a soft landing? Wouldn't that be in the spirit of Donald Trump? It might be in the spirit of Donald Trump. I think that it's actually a pretty politically astute move for Jay Powell to not take credit for a soft landing. Yeah, tell me what. In a sense, he could be giving or sharing credit with any sort of incumbent president, in this case, Donald Trump, when somebody decides to declare that a soft landing has truly been achieved. And also the fact that, look, the Fed is not at the 2% inflation target just yet means that there still is more work to be done. That would be sort of the more simple reading of it. The more esoteric or the more sophisticated read might be that he's preparing to share credit when that day comes, which would be a very politically smart move. Very well put. That's great, Stuart. What did we hear about tariffs from Jay Powell today? He's trying to figure out what the landscape is the rest of this year, and that's a pretty big
blank to fill in here. The goalposts seem to move every day. That's right. So the goalposts move every day. So Powell was not rushing to offer any sort of insight into what his estimates of the consequences of tariffs would be, especially on inflation. We do know that from the 2018 tariffs and into 2019, that Fed staff was expecting that tariffs would both slow growth and boost inflation. The only thing that was really notable to my ear was that when Powell was pressed about the inflation consequences of tariffs, he mentioned that in 2019, the negative growth consequences or the negative growth experience in the United States and globally was more of a reason for the Fed to cut rates than to be especially responsive to the inflation consequences of tariffs. So I think that that's actually an interesting, tiny little tidbit about what the Fed is keeping in mind and how the Fed is trying to stay a bit more balanced in its expectations for the consequences of tariffs. Interesting. As we spend time with Stuart Paul, we look ahead to tomorrow. It's on to the House side. Financial services, right? They have like more members than Earth, Wind, and Fire. This thing is going to take many more hours and could be a lot chippier than what we saw today. What do you expect? It's usually a 3-hour circus. The House side is a real test of one's patience. I'm not expecting really to see much from the House side. I'm expecting to see sort of more of the same that we saw today. There was a huge emphasis on the Democratic side on the Consumer Financial Protection Bureau, which the Fed, for all intents and purposes, is not especially that interested in other than responding to their funding requests. As a regulator and part of joint regulatory processes around the banking system, of course, the Fed is a key player, but when it comes to consumer protection specifically, it's not really at the top of Powell's priority list right now. We'll probably get more of that on the House side tomorrow, and just more hammering away on the same note regarding fiscal sustainability and the national debt trajectory from Republican members of the House committee. We're going to be talking a little later on today, the late edition of Balance of Power with Senator Elizabeth Warren. Stuart, safe to say she did not get the answers she was looking for when it came to the Consumer Protection Bureau? I think she was left unsatisfied. Of course, the CFPB is her baby. She did a great job at noting when there would be certain holes in the oversight and regulatory regime for certain banks, mostly those under $10 billion in assets. But those that are most directly affected by CFPB's supervision, like payday lenders, student loan servicers, where you see the most complaints in the CFPB's complaint portal, again, those are so far outside of the Fed's purview that she just was not going to get much from Powell on the topic. Interesting. It's a story that's one that's important to us that we'll be following later on. We'll talk with Elizabeth Warren in the 5 p.m. hour here Eastern Time on Bloomberg. Stuart Paul, great to have you back, sir. Good to see you live from New York with us from our Bloomberg economics team. On day one of Powell testimony, let's set the baseline. I mentioned the sort of ho-hum reaction on Wall Street. Charlie Pellet, of course, has his hands on the markets for us. Let's get back to New York and see how Wall Street feels about all this. Charlie, what do you have? Thank you very much, Joe Matthew. I've got you covered. Indeed, the Dow higher, the S&P, NASDAQ, both lower right now. We are looking at a 0.1% gain in the Dow. We've got the S&P lower by 0.1%. NASDAQ down now by 0.3%. This Bloomberg Business Flash brought to you by Oracle. Attention growing businesses, Oracle is offering to cut your current cloud bill in half if you move to Oracle Cloud Infrastructure. For new U.S. customers with minimum financial commitment, offer ends March 31st. See if your company qualifies at oracle.com/Bloomberg. 10-year 4.53%, the 2-year 4.29%. Spot gold trading lower by $5 the ounce, still above 2,900. 29.03 on the precious metal, down 0.2%. West Texas Intermediate crude with a 73 handle, 73.29, up 1.3%. And Bitcoin down 1.1%, 96,329 on Bitcoin. Stocks are falling, bond yields rising as Fed Chair Jay Powell reiterates the central bank is in no rush to cut rates. For on-demand news 24 hours a day, subscribe to Bloomberg News Now wherever you get your podcasts. And Balance of Power continues right now. Back we go to Washington. Once again, your host, Joe Matthew. All right, Charlie, thank you so much. Watching Wall Street for us every day here on the fastest show in politics. Have I had a chance to welcome you to the Tuesday edition of Balance of Power? We started off with the Powell testimony. We're going to do that again likely tomorrow. In fact,
As Stuart Paul mentioned, it might eat up a little more time in his testimony on the House side. You've got more members to get through here. And, you know, Jay Powell's telling everybody just to take a breath, right? Stop calling. I'm in no hurry to adjust interest rates. The message from the Fed chair as we try to answer questions that we keep asking every day here in Washington when it comes to monetary policy, when it comes to fiscal policy, as we still try to figure out what in the world is going to be happening soon on Capitol Hill. With a funding deadline on the 14th of March. Do you remember that? That's less than 6 weeks away now. Fewer than 6 weeks. And we hear from a couple of Democrats already that they may be prepared to force a shutdown over Donald Trump's raiding of the cookie jar in agencies like USAID. I had a conversation about this whole buildup to reconciliation in the House with the man who is charged with getting the Trump tax cuts extended. No pressure, of course, for Jason Smith, who is the chair of the House Ways and Means Committee. Here's what he told us on Balance of Power. We said it crystal clear from the beginning. The Speaker's been very, very clear, is that there's going to be one bill. They can pop over a budget resolution. We can also drastically amend it and send it back. The best and quickest approach to deliver on all of the president's priorities that he campaigned on and 77 million people voted for is to be done in one big, beautiful bill. What if it's not beautiful? What if it's one big Frankenstein of a bill? That's how these frequently go, and that's where we start our conversation with our friend Nathan Dean. He's taking calls from clients, including you today. Of course, senior U.S. policy analyst at Bloomberg Intelligence. Nathan, it is great to see you here. Can you believe we are still having this same conversation? I think we can rewind the tape to the end of last year on this. Nathan Dean, when are they going to figure this out? The Speaker of the House is supposed to be briefing his conference this morning on the contours of a bill that we still can't even quantify here on Bloomberg. Yeah, you know, I wouldn't be surprised if we were having this conversation in October of this year. I mean, but from a market perspective, let's look at it this way. You know, whether you get one bill or two bill, it really doesn't matter. I mean, from the market perspective, what they want are essentially a couple of things. They want clarity over what's going to happen to the Inflation Reduction Act. That's probably going to come in this tax debate. You know, and they need the tax cuts extended, and you need the debt ceiling dealt with. Those are probably the top three items, I think, from the market perspective. So whether you move with the Senate bill now, which deals with border defense, energy, domestic production now, or a, you know, House bill later, ultimately they still want to get it done. And the only real deadline in this is the X date for the debt ceiling, which is probably most likely June or July, or the tax cut and or the tax reform deadline when the individual tax cuts increase for individuals at the end of the year. So Congress has a lot of leeway of what they can do here. And so one bill or two bill, you know, Washington, we just go back to this idea that when Washington can't figure something out, the easiest thing for them to do is to kick the can. And I could certainly see this playing out through the rest of the summer and potentially even this fall. Oh, did everyone hear what Nathan just said? So we won't shut down March 14th. We just kick the can for the rest of the summer. Lindsey Graham is apparently expecting something similar here. He's marking up his own budget resolution tomorrow and Thursday. Nathan, that's got us all talking about the Senate jamming the House. Is that a fantasy, or could that actually happen? No, look, the Senate usually gets what it wants. I mean, that's something that, you know, anybody who's watched Congress knows. The Senate usually gets what they want. And the problem or the challenge for House Speaker Mike Johnson now is the Republicans only have 220 to 215. They have a 5-person majority when they have everybody there in the chamber voting. And so when you have to cram together a gigantic, one big, beautiful bill, everybody's one of sticks to their guns. Is it going to raise the deficit by $1 trillion? Well, then you lost the deficit hawks. Are you not going to raise the SALT deduction? Well, then you've lost the SALT caucus out of New York. And so it's almost like whack-a-mole, where you have to try and figure out how to get this big Pinocchio, you know, perfect, you know, Goldilocks, better way of saying it. And I'm not sure the House can do it. And so when the House can't do it, the Senate is there just to say, look, you didn't do your job. We're going to jam you up, and you're going to do what we say. I'm sticking with Frankenstein, Nathan. I mean, the bigger this gets, I'm guessing the less beautiful it will be. And then you're going to have more people to upset, of course. And whether the Senate jams the House, you're talking about October. I mean, politically speaking, if we can like pull off the side of the road for 1 second here, Nathan, you know how this stuff goes.
Where is, forget approval ratings for Congress, where's Donald Trump's approval rating if they can't get anything done until the fall, if we're walking up on a deadline at the end of the year? So I don't think President Trump's approval rating is going to take a hit all that much. I mean, from the White House's perspective, I think President Trump, yes, he over the holiday break, he said that he wanted to do one big, beautiful bill, but I honestly don't think he cares. You know, he gave his priorities to the House Republicans last week at the White House. No taxes on tips, you know, carried interest provision goes away, taxes on billionaires for sports financing. But at the end of the day, it's the individual tax increase or that needs to be staved off. And I think that President Trump isn't really going to pay too much of a political price until or if the Republicans weren't able to do that. And I do think that they are going to be able to do it. Failure is not an option for the Republican Party here. The challenge is it's just going to have to take this entire year-long process to play out. And there's really no advantage for getting something done quickly if you can't get it done. So I just think that, you know, the Senate is getting a little itchy right now. They're saying, look, we need to give $150 billion to defense. We need to increase spending for the border. You know, we need to actually do some stuff with onshore and or offshore leases. So the Senate can actually go out and say, we're going to get something done. But I don't think President Trump's going to play all that much of a political price here unless those tax increases at the end of the year hit for most Americans. Got it. From Nathan Dean, who I'm sure is receiving a lot of questions about tariffs and taxes, just like Jay Powell is being asked today. Nathan, how did the Fed chair do with so much uncertainty ahead? So he kicked the can on tariffs and trade. I mean, he said multiple times that's not his purview. But on the regulatory side, he did say a couple of things that were interesting. You know, they asked him about the Basel III endgame. You know, this is that Biden-era proposal that would have raised capital requirements by 9%. He said that when the new leadership of the Office of the Comptroller of the Currency and the FDIC come in place, you know, maybe they could get something out quickly. To me, that says capital neutral. So that's something the banks, the big banks, would actually fairly much, I think, enjoy or at least warrant. But I also not exactly sure that the new leadership of the OCC and the FDIC will be on board with that. So we'll see. But, you know, in the crypto space, one of the questions that were asked him was, would you unilaterally go out there and declare that you'll create a central bank digital currency? And Jerome Powell just said flat out, no. I mean, so that's pretty much as definitive as you can get when it comes to Jerome Powell. So, you know, we did hear a little bit of nuggets, and I think we're going to hear more tomorrow in the House Financial Services Committee because you get a 4-hour hearing, 55-plus members, and when people start repeating questions, they get a little bit more specific. Well, so what do you expect tomorrow? What should our viewers and listeners be listening for, if not a repeat of today's messaging? Yeah, so a couple more items on the regulatory side. You know, there's this idea of the supplementary leverage ratio. It's known as the SLR. The big banks have been calling for treasuries and central deposits held at the Fed to be excluded from the denomination of the SLR. This will give them some fairly good leverage relief and so forth, lending relief. You know, Jerome Powell in the past has sort of been on the fence about this idea, but, you know, Michelle Bowman, the governor of the Fed, gave a speech last week saying the Fed should do this. We'll see if the president or if Jerome Powell is up for the task and wants to do that. The other thing I would keep in mind is he's probably going to get more questions on crypto. He got some questions on stablecoins today. There's a lot of stablecoin legislation out there. They're fairly bipartisan in nature. So I want to see if Jerome Powell is going to give any support to this idea that the Federal Reserve should play a role in overseeing stablecoin issuers. All right, we're basically out of time, Nathan Dean, but I do see on Truth Social, Donald Trump has named a new administrator of the DEA, Drug Enforcement Administration. Terry Cole, DEA veteran of 21 years, he writes, currently serves as Virginia's Secretary of Public Safety and Homeland Security. Is this idea of rescheduling cannabis dead? You know, I'm still thinking it's out there, but it's looking less and less likely. I mean, obviously, Terry Cole, you know, he has said in the past that he's very much against marijuana usage. And we also saw legislation from Senator Lankford and Senator Ricketts to actually take away one of the tax benefits, even if rescheduling were to go forward. So there's still a lot of detractors out there amongst both, you know, Republicans and Democrats in the Senate towards marijuana. So we'll have to see how it plays out, but it may not be as easy as people thought it was. With apologies to Stumpy, who is sitting right behind Nathan Dean in his home office. Great to see you, sir. Of course, the toast of Bloomberg Intelligence and our friend here at Balance of Power. Nathan Dean, I want to point you to something that's happening right now at the White House. Remember, Donald Trump is meeting with the King of Jordan, King Abdullah. They have decided to allow reporters into the Oval Office for their conversation. It was supposed to be closed press. Think Gaza, the replacement
of Palestinians, the settlement of refugees. They're talking about it now. We'll put an ear on this later, right here on Bloomberg.
It's 1240 on Wall Street. We do check markets all day long here at Bloomberg. We've got the Dow higher, the S&P, NASDAQ. They are both lower. Treasury yields rose. Stocks fluctuated as Fed Chair Jay Powell reiterated the central bank is in no rush to cut rates. You heard his remarks live on Bloomberg Radio. Here's where we stand right now. We've got the S&P 500 index trading lower, down 8 points. Right now we are at 6,058 on the S&P 500 index. That is a drop of just about 0.4%. The Dow higher by 0.1%. To keep it all in context, S&P down 0.1%. 10-year right now at 4.53%, with the 2-year 4.29%. Gold 29.06 the ounce. Gold lower today, little change, down by 0.1%. West Texas Intermediate crude 73.28 a barrel. WTI up by 1.3%. A gauge of U.S. small business optimism retreated from a half-year high in January. And with that story, here's Bloomberg's Vinny Del Giudice. Uncertainty rose the most since 1986 with the new administration in the White House and the Federal Reserve stepping back from rate cuts. A major issue, the cost of tariffs. At the same time, small business owners are largely upbeat about the U.S. economy's prospects, with almost half anticipating faster economic growth. The National Association of Independent Business compiles the optimism data. Vinny Del Giudice, Bloomberg Radio. Elliott Investment Management has disclosed a more than $2.5 billion stake in the oil refiner Phillips 66 and plans to push the company to sell or spin off its pipeline business. Shares of Phillips 66 up now by 5.3%. Again, S&P 500 index down 9, drop right now of 0.1%. Balance of power continues now. Back we go to Washington. Once again, your host, here he is, Joe Matthew. All right, Charlie Pellet, thank you so much. Watching Wall Street here on the fastest show in politics. I am Joe Matthew, live from Washington here on Bloomberg Radio, on the satellite radio and YouTube, where you can always find this program live. Search Bloomberg Business News Live, and you'll see our stream up there and running. You can even back it up if you want to catch the beginning of an interview. It's one of the coolest things going out there if you are interested in what is happening in real time in the financial markets and here in the Capitol, where Donald Trump right now is meeting with the King of Jordan. There will be no news conference, we were told, to the disappointment of many journalists who were looking forward to hearing from the first Arab leader to visit this new White House. King Abdullah is in the Oval Office as we speak, talking with President Trump, and guess what? Maybe we shouldn't be surprised, but they did invite the press pool into the room. So the way this works is once they're done talking, and we've already got some news out of this, we'll get the playback and bring you inside the Oval Office for the conversation. I'm guessing they've got the fireplace lit today. We're expecting snow. To that end, the great disappointment, as I digress, for Elon Musk today to see federal workers excused at 2 p.m. on the day they're all supposed to start working 5 days a week in the office. Yes, sir, 3 inches, all you need to shut down the federal government. I'm glad to say our signature panel is back together at this precious moment. Rick Davis, of course, partner at Stone Court Capital, Republican strategist and Bloomberg politics contributor, joins Jeannie Shanzano here, senior democracy fellow at the Center for the Study of the Presidency and Congress, Democratic analyst, Bloomberg politics contributor. It's nice to see both of you back together again today. Rick, this is an interesting moment for President Trump, having, of course, put forth his plans, or his hope, I guess, to remove all Palestinians from Gaza and develop it into what he describes as the Riviera of the Middle East. We know the King of Jordan is not on board with that idea. He also is not looking to house more Palestinian refugees, but it does seem that he will be taking a few thousand Palestinian children. What's going to come out of this meeting today at the White House? Yeah, look, I imagine that King Abdullah is going to try and put some guardrails around this conversation about absorbing more Palestinians. The thing everybody needs to understand is Jordan has been the refugee location of choice for Palestinians in the region since the late 60s. And now they have probably around 3 million Palestinian refugees living in Jordan. I mean, that is a massive amount for a country that has less than 10 million people in it. And so how destabilizing would an additional million Palestinians be to the kingdom? Who can tell? But I am pretty confident that the king looks at this as a national security issue, for the preservation of his country. And
they both, Jordan and Egypt, strongly believe in a two-state solution. So if you take away the state, there is no solution. And so I think that tips the entire political scenario around how the Middle East and certainly the neighbors in Jordan and Egypt feel about solving the Palestinian issue. We're going to be bringing you this playback from the Oval Office in just a moment. Jeannie, this could start at any time, so I don't want to set you up to cut you off. But your thoughts on the substance of this conversation, knowing what Rick just referred to, President Trump telling Fox News that he's clearly not in favor of a two-state solution. He wants to move everybody out. Yeah, this whole conversation feels little bit surreal. Rick is absolutely right in terms of what he described as the domestic situation for Jordan and for the king. But let's take a step back. We have a president who is saying that he will take that land. It will be his. And who's going to give it to him? He said Israel. Well, Israel doesn't have the land to give to him. So maybe before we start talking about destabilizing, moving 2 million people out of their homeland, and with the president tells us yesterday, no option to return. We think about what the practicality and the humanity, more importantly, of any of this is. This is an incredibly brazen idea with absolutely no context and an understanding of the history of the region. If it was that simple, would the Middle East be the way it is right now? Absolutely not. So, I'm not even sure where to go with it. I feel for the king sitting there trying to explain his own domestic situation to the president, who obviously doesn't understand or care to understand the reality and the history there that would make this a non-starter from the beginning. A few thousand years of history to inform that view. Rick, this also comes as Donald Trump renews his threats to have all hell break out, his words, in the Middle East if hostages are not returned by high noon on Saturday. This emerged in a conversation with reporters last evening. Apparently Israel, and by that I mean Benjamin Netanyahu, endorsed this idea. He said, if all the hostages are not returned by Saturday at 12 p.m., I would say cancel it and all bets are off. Let all hell break out, referring to the ceasefire that so much time went into. My goodness, Donald Trump took great credit for the work of Steve Witkoff going into that deal. How does that color the conversation being had today as we wait for this to begin? Yeah, look, I think that Trump is playing a very strong game, very strong hand right now in the Middle East. And these are countries that need our resources and our support security-wise, and he is going to stress that relationship out till he gets what he wants. And look, I mean, kudos to President Trump for trying to keep Hamas's feet to the fire. Hamas agreed to a ceasefire that they're now themselves violating. 76 hostages remain, 44 of which we think are still alive. I mean, the idea that we don't even know whether American Israeli hostages are still alive is completely unacceptable. So it shouldn't surprise anybody that Donald Trump's fuse is burned out, and he is telling the Hamas, keep with the deal, or we're going to make it really hard on you. And it's not like it hasn't been hard already, but they've made commitments to release these hostages. And I don't blame Donald Trump for being a little bit frustrated with what's going on and demand that they keep to their word. Let's get in it right now. Rick Davis, Jeannie Shanzano, they'll be back in our second hour as we bring you into the Oval Office right now. We should know Vice President J.D. Vance, Secretary of State Marco Rubio are sitting in the room. We now see, if you're with us on YouTube, King Abdullah and President Trump. Let's listen on Bloomberg. Stability, peace, and prosperity to all of us in the region. And it is, I think, our collective responsibility in the Middle East to continue to work with you, to support you, to achieve those lofty goals. So I'm very delighted to be here. And as you said, sir, we've got some very interesting discussions ahead. Very good. Very good. Thank you very much. Mr. President, many people in the region, especially Jordan, are worried about the annexation of the West Bank. Will you give His Majesty the King guarantee that you won't allow Israel to annex the West Bank? And how are you going to I think that's going to work out very well. That's not really what we're talking about today. I think that's something that's going to work out automatically, and it's in good shape. And we discuss it, other people have discussed it with us and with me. That's going to work out. West Bank is going to work out very well.
Mr. President, why should the king take in the Palestinian people? He's made clear he doesn't want to. Well, I don't know, but he may have just something to say because we discussed just briefly. I think maybe you want to say it now, or? Well, Mr. President, I think we have to keep in mind that there is a plan from Egypt and the Arab countries. We're being invited by Mohammed bin Salman to discussions in Riyadh. I think the point is how do we make this work in a way that is good for everybody? Right. And obviously, we have to look at the best interests of the United States, of the people in the region, especially to my people of Jordan. And we're going to have some interesting discussions today. I think one of the things that we can do right away is take 2,000 children that are either cancer children or in very ill state to Jordan as quickly as possible, and then wait for, I think, the Egyptians to present their plan on how we can work with the president to work on the Gaza challenges. So I want to tell you, excuse me, wait, just please. I didn't know that, what you just said, 2,000 children with cancer or other problems, and that's really a beautiful gesture. That's really good, and we appreciate it. And we'll be working on the rest with Egypt. I think you're going to see some great progress. I think with Jordan, you're going to see some great progress. 3 of us, and we'll have some others helping, and we're going to have some others at a very high level helping, and the whole thing will come. It's not a complex thing to do. And with the United States being in control of that piece of land, a fairly large piece of land, you're going to have stability in the Middle East for the first time. And the Palestinians, or the people that live now in Gaza, will be living beautifully in another location. They're going to be living safely. They're not going to be killed, murdered, and having to leave every 10 years, because I've been watching this for so many years. It's nothing but trouble. Everyone's being killed. They're being robbed. It's like living in hell. And they're going to end up having a great home, great families that don't have to get mugged and killed and beaten up and harassed by Hamas and everybody else. And I know we'll be able to work something. And what you just said about the 2,000 is fantastic. It's so beautiful. It's music to my ears. But we're going to be able to work something, and I know we'll be able to work something also with I believe, not 100%, but 99%. We're going to work out something with Egypt. But Mr. President, during your election campaign, Mr. President, how is the U.S. going to own Gaza? Your White House has made clear taxpayer dollars won't be used for this. So what money are you going to use to buy Gaza? We're not going to buy anything. We're going to have it, and we're going to keep it, and we're going to make sure that there's going to be peace, and there's not going to be any problem, and nobody's going to question it. And we're going to run it very properly, and eventually we'll have economic development at a very large scale, maybe the largest scale on that site. And we'll have lots of good things built there, including hotels and office buildings and housing and other things. And we'll make that site into what it should be. And the people from Gaza who wouldn't be able to be there for years, because you're talking about just to get it and prepare it and to take care of all of the problems that currently it has, as you know, tunnels, and people are in those tunnels, and you have some good people and some bad people, and you may have hostages right now. You know, you have the hostages possibly there. They don't know where they are. And, you know, I have a Saturday deadline, and I don't think they're going to make the deadline personally. I think they want to play tough guy, but we'll see how tough they are. But it's going to be a wonderful thing. It's going to be wonderful for the Middle East. I think it'll turn the Middle East. I think you're going to have peace in the Middle East. You're going to eventually have peace in the Middle East. Couldn't this deadline risk undermining the talks that you're having with the King today, and risk the kind of wider peace that you're trying to? Because we're not talking about a big situation. We're talking about something that can go very quickly. We're talking about it's going to go quickly. It's not going to take a long time, okay? That's not going to take a long time. You know bullies? You know what a bully is, right? You know the bully, I've always, and I found it throughout my life, a bully is the weakest person. And they're bullies. Hamas is bullies. The weakest people are bullies. You know that, right? All right, go ahead. Mr. President, you were saying that Palestinians will live somewhere else safe. Where exactly do you want them to live? Well, it's not where I want them to live. It's going to be where we ultimately choose as a group. And I believe we'll have a parcel of land
Jordan. I believe we'll have a parcel of land in Egypt. We may have someplace else, but I think when we finish our talks, we'll have a place where they're going to live very happily and very safely. And, you know, don't forget, they only want to be on the Gaza Strip because they don't know anything else. They never had an alternative. And they don't want to be on the Gaza Strip, but they have no choice. They have to be. And they're being killed there at levels that nobody's ever seen. No place in the world is like as dangerous as the Gaza Strip. They don't want to be there. They have no alternative. When they have an alternative, not one person will want to stay where they are. Nobody wants to stay there. They're living in hell. It's a death trap. Mr. President, how do you know that the Palestinians don't want to leave their land? Some people say this is ethnic cleansing. You won't be able to force them to leave their land. We're moving them to a beautiful location where they have new homes, where they can live safely, where they'll have doctors and medical and all of those things, and I think it's going to be great. Yeah, any questions? King Abdullah, what do you think about the U.S. taking over the Gaza Strip? Do you want to see the U.S. own the Gaza Strip? Well, I think, as I said earlier, the president is looking at Egypt coming to present their plan. As I said, we will be in Saudi Arabia to discuss how we can work with the president and with the United States. So I think let's wait until the Egyptians can come and present it to the president and not get ahead of ourselves. And is there a parcel of land in Jordan that you're willing to have Palestinians? Well, I think what we said, I have to look at the best interests of my country. I think the president is very happy that we do this thing with 2,000 children as quickly as possible. And again, I believe that the president is looking forward to getting a group of us Arabs here to discuss the overall plan. And last question, the 2,000 children, are those from the Gaza Strip? Absolutely from the Gaza Strip. Are you willing to change your mind, Mr. That's President? from the Gaza Strip, the 2,000. Are you willing to change your mind if you hear the Egyptian and the Arab plan end of the month? If they present you something different, are you open to I another think plan? we sort of have gone down the line. We know pretty much what is going to be presented. And I think it's going to be something that's going to be magnificent for the Palestinians. They're going to be in love with it. I did very well with real estate. I can tell you about real estate. They're going to be in love with it. But Mr. It's President, going to be something. concern you that moving 2 million people from there? It's a very small number of people relative to other things that have taken place over the decades and centuries. It doesn't concern you that moving 2 million people from there? It's a very small number of people relative to other things that have taken place over the decades and centuries. It's a very small number of people. And they're living a terrible life. Look at the way they're living now. Nobody's living like that in the entire world. They're living under buildings that are mostly fallen down and will continue to fall down. And they're living under. People are being killed every day. The conditions are horrible. There are no conditions anywhere in the world that are worse than the Gaza Strip right now. But don't you have Mr. concern President, that you you can said all destabilize hell- Jordan and You said all Egypt? hell will break out if all the hostages are not released on Saturday. What did you mean by that? And are you encouraging Netanyahu to walk away from this deal? Have you talked about this with him? So directly? I've looked at at the condition of people coming out of the hostage situation, and it's horrible. I looked at the before and after yesterday. 3 young men. One is dead now, as you know, the older gentleman who died, which everybody said he was alive and well. He's dead. But the 3 young men, and I looked at them from a short while ago, and I looked at them now. They're emaciated. They look like Holocaust survivors. They looked, I mean, they'll get better, but they're in rough shape. They were treated really badly, and we've heard things from them since. And I think the reason that Hamas is playing so cute is because they saw the reaction to these 3 people that came out, and the other ones. Look, the one young lady had her hand blown off practically, and they were not in great shape either. But she's missing her fingers and a big part of her hand. You know what she did? She was stopping a bullet that was aimed at her. She went like that, and it blew off her hand. Now, I think I think they want time, because I think the people that they have living are in such bad shape, because they're sending the most healthy people out because they don't want to send the least healthy people out. And there was an uproar when they saw the people from yesterday. So these people are, so I don't want to do
2, and then we do another 2 in another week, and then we do 4 in 3 weeks. No. They either have them out by Saturday at 12 o'clock, or all bets are off. Mr. President, Mr. President, would you still consider withholding aid to those countries if they don't accept your plans to accept? Well, I don't want to say that because we've had such a good relationship, and we're doing so well just in the short time that we've been talking. I mean, the king just made a statement. I didn't ask him to do that, about literally saving 2,000 young children from the Gaza Strip. We didn't know about that. You didn't know about that. Nobody did, except for the king and his son. I assume you told your son, right? And I just thought it was great. No, I think we'll do something. I don't have to threaten with money. We contribute a lot of money to Jordan and to Egypt, by the way, a lot, to both. But I don't have to threaten that. I think we're above that. I do believe we're above that. So. Would you consider other countries, not Jordan and Egypt? There was talks about Indonesia, Albania, other places. Yeah, sure, we would. And we have other countries that want to get involved. We have a lot of people that want to get involved. There's a great sense of wanting to help the Palestinians. There's a lot of good countries out there, people that rule those countries with big hearts, and this gentleman is at the top of the list. And if they don't want to leave, how are you going to force them, Mr. President? Oh, they're going to be great. They're going to be very happy. Can you Your Majesty, should we expect that the Jordanian response would be part of a coordinated Arab response? The response will be from a multitude of countries, Arab, international. I know the Europeans want to step in. And again, we'll probably have to look to the help of the United States to make sure that COGAT, which is the clearing agency on the Israeli side, makes it as efficient as possible, because 2,000 kids, the best way to get to them is by helicopters and get them straight to our institutions. And I also believe that quite a few countries would also probably like to take some of those kids and have them treated in their hospitals. So we hope to launch this ASAP. Yes, and that's right. This should have been done by the Biden administration, but, they didn't do anything. They didn't know what the hell they were doing. So this should have been done by the Biden administration. This should have never happened, because October 7th would have never happened if I were president. Zero chance of happening. You wouldn't have had that whole mess where the Middle East got blown up, and you wouldn't have had Ukraine and Russia fighting. That would have never happened. And by the way, we're making good progress there, I think. I really think we're making some very good progress. Mr. President, you said before that the U.S. would buy Gaza, and today you just said we're not going to buy Gaza. We're not going to have to buy. We're going to have Gaza. We don't have to buy. There's nothing to buy. We will have Gaza. What does that mean? No reason to buy. There is nothing to buy. It's Gaza. It's a war-torn area. We're going to take it. We're going to hold it. We're going to cherish it. We're going to get it going eventually, where a lot of jobs are going to be created for the people in the Middle East. It's going to be for the people in the Middle East, but I think it can be a diamond. It can be an absolute tremendous asset for the Middle East. And you're going to have peace. It's going to bring peace in the Middle East. Gaza, the way it is right now, every 10 years, you're going to have the same thing happening. I've watched it so long, all the death and destruction of Gaza. The civilization's been wiped out in Gaza. No, it's going to be a tremendous thing. It's fronting on the sea. It's going to be a great economic development job. It's going to put people to work, a lot of people to work, and those people are all going to be from the Middle East. And just to follow up with one on that for King Abdullah, can you clarify again, sir, how do you feel about the U.S. taking Gaza, as the president said? Well, again, this is something that we, as Arabs, will be coming to the United States with something that we're going to talk about later to discuss all these options. And Mr. President, take it under what authority? It is sovereign territory. Under the U.S. authority. And Mr. President, would you seek to personally develop property in Gaza after this happens? No, I've had a great career in real estate. Mr. President, you know, when you've done what I've done in the last number of years, including the 4 years that we should have been doing something else, frankly, because people see that now for sure. But when you've done what I've done, you can just do more good for people when you're president. When you're president, we can do things. This is all things that should have been done, but actually things that shouldn't have had to be done. Gaza, absolutely, it would have been
It would have been so great if the Biden administration would have started this. But actually, in all fairness to them, they should have never let it happen. It did happen. And because of the fact that they let this happen, this catastrophe of October 7th, something like this becomes practical and very real, meaning the development and all of the things that I've talked about with respect to the Gaza Strip. If you didn't have the October 7th catastrophe, and it was a horrible catastrophe, then probably you wouldn't be talking about that. But the only thing I can say is this is going to bring stability and peace to the Middle East. And ultimately, when it's developed, which will be in quite a while from now, because we want to let things calm down. But when it's developed, it's going to bring tremendous numbers of jobs to the Middle East, including the people of your country. Mr. President, what if it does not bring peace to the Middle East? There are many Palestinians, even though you say that everything is going to be beautiful, everything is going to be lovely, they're not going to want to go back. There are going to be people who want to go back and feel like that it is their right to do that. You haven't said, will there be any type of repercussions or anything that happens? We don't think that's going to happen. We think people are going to be very happy, thrilled. A lot of those people that you're talking about are going to end up maybe living there and maybe working there, but it'll be in a different form. We have had tremendous support for this project, and we think the biggest asset of the project is going to bring peace ultimately to the Middle East. All right. Mr. President, one last question. Go ahead, behind you, and you've asked enough. Mr. President, one of your promises on the campaign trail is to bring peace to the Middle East. It was a promise to your Arab voters here. The Arab voters in the United States oppose this. What do you say to them? Well, you know, if you look at Michigan, where we have a large Arab population, as you know, I was just telling the king that we won. As you know, I won the Arab population. Now, when I started off, I wasn't leading, and when I finished, a few months later, we started campaigning in Michigan. And when I finished, we won it by a tremendous amount, by 30 points. And my relationship with the Arab population has been fantastic, and my relationship with the Middle East is very good with all the countries, just about all the countries. Let's see, I would say all the countries. And they all want to do something, and they want to see peace in the Middle East. So all the stories you hear about the Middle East not really wanting peace, that they want war, they want this, they want to go a certain place. Let me tell you, those stories are false. They want to have peace. I know them all very well. They want to have peace. They want to have a good life like other people. And this will be a big factor in bringing peace to the Middle East. Thank you very much, everybody. All right, guys. Thank you, guys. Let's go, press. Let's go. Press, let's go. Thank you. Come on, guys, quickly, please. Thank you. Guys, let's go. Come on, quickly. In the Oval Office, alongside Jordan's King Abdullah, President Trump holding forth in an unexpected news conference that was supposed to be closed press in a meeting that will extend through the day here. Of course, the first Arab leader to visit this new White House at a precarious time in the Middle East. Donald Trump speaking to his proposals for the Gaza Strip that are quite controversial, and one that the King of Jordan is likely not going to be agreeing with even after meetings today, although Kaylee, as we just heard from King Abdullah, Jordan will be receiving a couple of thousand sick Palestinian children, as opposed to the hundreds of thousands of potential refugees under the eyes of Donald Trump that he was hoping Jordan might accept. I'm Joe Matthew alongside Kaylee Lyons in Washington. This is Balance of Power on Bloomberg TV and radio. Interesting to have the media in the room for what was supposed to be a private conversation. Yeah, and there is no telling whether or not this is something that the King of Jordan was actually looking forward to, considering they made a point to not schedule a joint press conference where they would have to field questions from reporters, and yet they did have to do so inside the Oval Office. To your point, Joe, the number 2,000 sick children from Gaza that Jordan has agreed to accept, but no such agreements made on wider acceptance of those who are currently in Gaza, and no real input from the King of Jordan as to Donald Trump's plan for the U.S. to take over Gaza. The king suggested that the Egyptian plan needs to be looked at as well. Really no commitments made on that front, even though clearly the president of the United States is doubling down on that. Yeah, and suggested they were 90% on the way to a deal with Egypt, I think was the word that he used. So we'll see what comes from all of this. This is obviously an important conversation since Donald Trump came into office, and he has reiterated his threat for all hell to break out in Gaza if
hostages are not released by noontime on Saturday. He said he did not expect that to happen. Kayleigh. Yeah, so we want to get into all of this now and turn to Ian Marlowe, who covers foreign policy for us here at Bloomberg and is here with us in our Washington, D.C. studio. So, Ian, obviously there's a lot to work through here, but when it comes to the plans in Gaza specifically, there's first the notion that Palestinians would be forced to leave Gaza, and unclear, listening to the president just now, as to whether or not they would be welcomed back to it once the land is redeveloped. Then there's the question of who would actually accept these individuals if they deigned to leave. Are we getting clarity on whether there's going to be cooperation with what President Trump wants to do here? No. And the only thing I think the whole region can agree on is that this idea is a total non-starter. It is fascinating to watch the Jordanian king kind of squirm in his chair there, possibly not even realizing this was going to be a public meeting with media there, asking questions to him about whether he would accept Palestinians. You have to remember, throughout the whole Biden administration, throughout several decades, the idea of Palestinians being expelled from Gaza is unbelievably offensive to so many people across the Middle East, and is part of the animating idea. You know, there's the animating challenge behind the Israeli-Palestinian conflict, and Trump is coming in here hoping to ignore history and view this as a real estate deal. And the Jordanian king, who himself is dealing with a bit of a shaky proposition at home in terms of the popularity of the monarchy, and you know, potential unrest that they worry about will kind of trickle over the border from the West Bank into Jordan. There's huge concerns there about what being forced to take Palestinians out of Gaza, you know, out of what they view as Palestine, and have them never come back. I mean, this is just it's for Jordanians, for Egyptians, this is not going to happen, and so it's very interesting to see how Trump is going to keep pushing this forward, what he hopes to get. Is it just to pressure Hamas into taking a deal? Is it something he's going to really fully carry through on? It's fascinating to watch. What happens at noontime Saturday? Yeah, it'll be interesting to see exactly how Hamas and Israel deal with this. To some degree, Israel and the Israeli far right are the only people in the region or in the world who are really taking the idea of expelling Palestinians from Gaza seriously. To them, the idea is great. I mean, there's a lot on the Israeli right who want to do that and have wanted to do that for years, and they want the West Bank as well. So it's that idea has found traction in Israel in a way that it hasn't. And so it's now that it's being tied up with the actual hostage release process and the ceasefire, I don't know if that's incredibly combustible, or whether it's a good thing or a bad thing in terms of piling pressure for them to keep the deal going, because you know, the alternative that Trump is offering is just so extreme. You can imagine the Jordanians and the Egyptians, you know, want the ceasefire to keep going. They don't want to see, you know, some renewed conflict here. Well, and on the kind of extremity of what the president is proposing, he was asked by journalists in the Oval Office this notion that this is not U.S. sovereign territory we're talking about. When he was asked by what authority he thinks the U.S. can go in, he just said U.S. authority, suggested they wouldn't have to buy Gaza, they can just go in. Ian, that's not true. It's not true. It's not possible. You know, a lot of people who have watched the region for decades, who have worked for the U.S. government, are just saying this idea does not make any sense, and that privately, a lot of the Arab officials think it's nutty, right? And it's just. So is it a question of if anyone would act to stop the U.S. trying to do this, if Donald Trump were really to send people over? Yeah, it's hard to see. It's hard to even fathom what that would look like, other than boots on the ground. And boots on the ground is something that, you know, a lot of people who voted for him, a lot of people, you know, in his Defense Department don't really want to see. And so it'll be interesting to see what that looks like. I mean, Gaza is largely rubble now. It is a very complicated, tragic situation. And again, like, you know, the White House is selling this as outside the box thinking, and, you know, potentially, you know,
as the authors of the Abraham Accords that united parts of the region before in the last administration, maybe they have some track record thinking outside the box on this. But for many people who look at these issues seriously, it's hard to see how any of the logistics or mechanics or practicalities of this would work in any way at all. Right? Insights from Ian Marlowe. Thank you, Ian, as always, reporting on diplomacy and foreign policy here at Bloomberg in Washington. That's just the latest stop on the road here. We've been balancing a couple of developing and breaking stories since we came to air at noontime Eastern. It was only about an hour ago, in fact, that Fed Chair Jay Powell wrapped his first of 2 days of testimony on Capitol Hill, making it clear that no interest rate cuts are coming anytime soon. With our policy stance now significantly less restrictive than it had been, and the economy remaining strong, we do not need to be in a hurry to adjust our policy stance. We know that reducing policy restraint too fast or too much could hinder progress on inflation. Also watching and listening today, Diane Swank, the chief economist, KPMG, with us now live on Bloomberg TV and radio. Diane, it's great to have you back. Thank you for your patience as we balance a couple of stories here. Based on what you just heard from Chair Powell today, and of course, we're going to have another conversation on the House side tomorrow, and the fact that basically rate cuts are not fully priced in until September. Should the Fed chair just take the next 6 months off? I think the Fed's going to take more than the next 6 months off. The bottom line is the Fed has made very clear that they're not going to front run any policies by this administration. I think that's important. The other side of it is they have eased. That last cut in December was controversial within the Federal Reserve. We saw the dissent, but we also saw 30% of participants that were at that meeting did not see any cuts at all going forward. And the fact that Jay Powell was much more open to the fact that the neutral rate had moved up substantially from where we were pre-pandemic is important as well, because the fear is with inflation still smoldering out there, you could easily reignite inflation, and that is not a place they want to be. And frankly, all the economic data makes them very comfortable being on the sidelines. Well, as we talk about inflation smoldering, though, Diane, Chairman Powell today suggested that inflation expectations are still well anchored. And I wonder if you share that view, considering on the subject of data, we had UMich figures that showed inflation expectations rising on the part of the consumer because of tariffs. Is there not a risk here that an unanchoring could be upon us? I think there is a risk that unanchoring could be upon us. We saw in the University of Michigan index 2 months in a row where fears of inflation moved up on fears of tariffs. So clearly that's in the consumer's mindset. CEOs are not showing as much of an increase in their inflation expectations, and they've actually continued to come down. And there's mixed news from the New York Fed as well. Their surveys show that a pickup in inflation in December, but expectations by consumers in January, because we did not get the initial tariff announcements on the inauguration day, that actually came off a little bit. So there's a lot of mixed news down that, but we've also seen within the Fed themselves debating whether or not inflation expectations are well anchored and could they become unanchored. We heard Lori Logan address this from the Dallas Fed too. And I think that's very important to remember, is that the debate within the Fed is really heating up as inflation is not cooling as fast as they'd like, and that concern about reigniting those smoldering numbers is still out there. So to what extent, then, could tariffs still change the view of the Fed? We've basically got a 30-day review underway right now when it comes to Canada and Mexico, for instance. Donald Trump has also been promising more when it comes to reciprocal tariffs. What is it going to take for tariffs to change the forecast for Jay Powell? Well, this is a Fed that doesn't want to front run any policy, so they'll wait and see what the actual impact of tariffs are and what tariffs are actually implemented. That said, we do know that historically tariffs are inflationary unless we see a big spike in unemployment. And those two things have not yet occurred. And so the Fed doesn't want to get too far ahead of itself. But the bottom line is, if tariffs are enacted without a spike in unemployment, you will see the Fed act and continue to stay on the sidelines, hopefully,
they don't want to have to reverse course and have to raise rates again after they cut rates so much. And I think that's important as well, because if we're talking about a much higher neutral rate, what is it? And nobody actually knows what the neutral rate is. That's sort of a fuzzy number that moves around. And the concern is that we could be already too close to it. And that's something I think that you're going to see much more of a debate within the Fed coming out in terms of people talking differently about how they see inflation going forward. Well, and of course, it's not just the Fed talking amongst themselves, Diane, but people talking about the Fed, including those in this administration. Just last week, we had an exclusive conversation with Scott Bessent, the new Treasury Secretary, suggesting he does not want to weigh in on monetary policy, basically saying that this administration is not concerned as to whether or not the Fed wants to cut rates or hike rates. They're just trying to make sure that the 10-year yield goes down. And we heard the chairman talking about this in the testimony today, that actually the Fed only has so much control over things like mortgage rates because it's about what the 10-year is doing. Do you see the ability for fiscal conversations happening here in Washington, even if the Fed is not really trying to take those into account, still altering what borrowing costs look like in this economy? Absolutely. I mean, everything from deficit financing of tax cuts, that could push the yield up even further. On the other side of it, some of the spending cuts that they're trying to attempt to do may actually take some of the steam out of the upward rise in bond yields. So clearly this is outside of the Fed's purview. They can only do what they can do at the short end of the curve. The Treasury Secretary has also made clear that he would like to change some things that he's doing at the long end of the curve and perhaps be able, there has been a statement by the administration they'd like to see a dollar depreciation. That's why they're so focused on the long end of the yield curve. What is unclear is how much they could actually engineer that on their own. What do higher deficits mean for inflation, Diane, particularly if the Trump tax cuts, if extended, are not paid for? Well, the extension of the tax cuts alone aren't all that stimulative because we're already in place. So, you know, falling off a cliff of not extending the tax cuts, that would be holding back the economy quite dramatically. What really matters is the composition of tax cuts going forward. Are they going to be just extensions and sweeteners for individuals, or will there also be some offsets on investment to try to offset any losses we see due to tariffs and the higher costs of tariffs? And that's where a lot of debate is currently going on in Washington, and trying to think about how do we think about expensing investments right now? How do we think about R&D? I don't think they're going to come up with any solutions on that till year end because it is so complicated. But depending on where the tax cuts actually come, that will have a different effect on the overall Treasury bond market. But we have seen some return globally of the bond vigilantes, and I don't think they're limited anymore to developing economies alone. We've already seen the UK and France actually feel their ire. Well, Diane, obviously the argument the administration makes in favor of tax cuts is that it's going to juice growth. But I do wonder what realistically you think GDP growth expectations will look like if, yes, you get those tax cuts, or at the very least we don't fall off a cliff, but it's coming with tariffs, with changes in the labor market because of deportations from the reduction in size of the federal government. How does all of that come together as one big picture? Well, it really is an issue of sequencing what happens first and what matters first, because the tax cuts are likely backloaded into 2026 and 2027. So the upward effect on growth is in those years, while the suppressing effect of higher inflation and the immigration losses, that comes up front as well. It depends on how fast. Usually we see these things evolve very slowly, but the shock and awe that the administration has been going for to get faster economic results, particularly on the immigration front, could also have more damaging effects. We already have heard, certainly anecdotally, from a lot of firms that have said they're not able to do the kind of things that they thought they could because workers literally aren't showing up because of fear of deportation. So that has its own stagnating effect on the economy and its own drag on economic growth. It also cuts into our ability to grow potential growth. And of course, we know immigration is a big part of the deficit in terms of lowering it, because immigrants pay into Social Security and Medicare, but they cannot collect it unless they ever achieve a green card or actual U.S. citizenship.
All right, Diane Swank helping us look at all the different pieces of this puzzle. Chief economist at KPMG, thank you for joining us here on Balance of Power as we watch from Washington the testimony Jerome Powell gave on Capitol Hill earlier today. And the markets were watching as well, so we want to get a check on those now. Charlie Pellet has a look from New York. Hey, Charlie. I thank you very much. Do want to begin with a developing story right now out of Moscow. Russia has released American prisoner Mark Fogel after talks with Trump envoy Witkoff. The White House says that plane has left Russian airspace. Fogel, you recall, is a teacher who has been held for more than 3 years on drug charges. But again, the headline, let's repeat it here, Russia has released U.S. prisoner Mark Fogel after talks with Trump envoy Witkoff. U.S. stocks, right now we're looking at a down day, little changed on the S&P. The S&P down 9, drop there of 0.1%. Dow Industrials up 16. NASDAQ falling 91 points, a decline there of 0.5%. Treasury yields rose. Stocks fluctuated as Fed Chair Jay Powell, heard here on Bloomberg Radio and Television, reiterated the central bank is in no rush to cut rates. The 10-year, 4.53%, with the 2-year currently yielding 4.28%. Gold down 0.2%, 29.03 the ounce. West Texas Intermediate crude 73.32 a barrel on WTI, up by 1.4%. Bitcoin down 1.8%, 95,651 on Bitcoin. Goldman Sachs is abandoning a significant pledge it made to refuse initial public offerings with companies that had all white male boards. Wall Street's leading investment bank had a policy that it would only take a company public in the U.S. or Western Europe if it included 2 diverse board members, one of whom must be a woman. Goldman Sachs shares down by 0.6%. Again, repeating our headline, Russia has released U.S. prisoner Mark Fogel after talks with a Trump envoy. Balance of Power continues now. Back we go to Washington. Once again, your hosts. Here they are, Joe Matthew and Kaylee Lives. Okay, Charlie Pellet, thank you so much, and good to have you with us here on the Tuesday edition of Balance of Power on Bloomberg TV and radio. I am Joe Matthew alongside Kaylee Lines in Washington, where Donald Trump today is meeting with the King of Jordan. We'll keep eyes on what may come from their continued meetings. They already allowed reporters into the Oval Office for a while. Not too much news, but Jordan has agreed to take a couple of thousand sick Palestinian children as Donald Trump looks for more help in resettling Palestinian refugees. I'll tell you what, though, when it comes to the executive actions, Kaylee, that we have seen from this White House, the courts have been very busy. USAID employees are suing. Universities are filing over NIH funding cuts. Public citizen claims, foreign aid freeze, labor unions filing a challenge over the Doge. Just got another ruling here. Yep. Doge remains temporarily blocked from accessing Treasury data. Of course, the hand was in the cookie jar pretty early on this one, as the payment system is in fact seized by the Doge. Yeah, or granted access to, and a federal judge had already earlier this week or over the weekend ruled that they cannot have access to that system. Then there was concern on the part of the government. The Department of Justice countered, saying that actually they were cutting off Treasury officials' ability to access the system as well. So it's a bit of a revision to the restrictions from the federal judge. Leadership at the Treasury is now exempted. Doge can still not get in, but obviously that probably only does so much to pacify those concerned or to alleviate what the administration is saying is the courts acting in a way that they should not be exercising authority over executive power. It's an interesting moment here, as we saw in the first Trump administration and now in the second, just testing a lot of ideas in the courts as Congress watches along. That's where we start our conversation with our signature panel. They're back today. Rick Davis, partner at Stone Court Capital, Republican strategist and Bloomberg Politics contributor, alongside Democratic analyst Jeannie Shanzano, Bloomberg Politics contributor and political science professor at Iona University. What do you think here, Jeannie? It was a read-only, as we understand it, read-only access to the Treasury's payment system and personal information that was tied to it. The judge is keeping guardrails up here. Will the courts be the answer, the check and the balance to this Trump White House if Congress will not be? They are trying to be that check. I don't know if it will sustain long term because, of course, we have a vice president who just the other day said
they can rule, and we may not listen to those rulings, and that has set off this real concern that we will see a constitutional conflict like we've never seen between the executive and the judicial branch. But the reality is the judge is right about this. When you look at the Treasury, the issues of privacy, cybersecurity, the constitutional issues, the security threats arising from what has happened by letting people who have not been properly vetted and who are not nonpartisan civil servants have access to these systems is incredibly dangerous, not to mention the fact that it is Congress who the Supreme Court has long agreed authorizes the funding, and it is not the will of the Treasury or the executive branch to decide when they listen and when they don't. That is long set in American constitutional law and should not be upended by people who have not been elected or anyone else, quite frankly. Well, so to Jeannie's point, Rick, obviously we can look at each of these cases and the judge's rulings individually, whether it's USAID or NIH related, if it's birthright citizenship, but all of this broadly seems to be about a question around the Constitution. Do you sense that there is a kind of constitutional crisis brewing just weeks into this administration? No, not at this point. I'm not exactly sure how much of this is constitutional and how much of it's not. I am not a constitutional expert, so my own layman's point of view is that this is actually a strategy that the Trump administration is actually trying to foment, which is let's poke around and see whether or not we can extend the power of the executive branch by treading on some of the things that have historically been the purview of Congress, and even in some cases, the judicial system, and then let the judicial system tell me whether I'm right or wrong. And so far, that's pretty much how it's been played out. As you pointed out, there are a lot of lawsuits on the issues that have been presented as far as access to and manipulation of agency funding for congressionally approved programs. And I think that it's going to be a real test for the judicial branch to say how much they feel this executive encroachment into the congressional authority is allowed. And the greatest, I think, interesting aspect of all this is the incredible lack of engagement by Congress. Republicans in Congress seem perfectly happy to abdicate their authorities to this executive branch. And I would caution them only that if Democrats were ever elected to the presidency again, they're going to want to have that authority, and Republicans are going to probably try to resist it. So you're putting yourselves in an interesting position of having to cede this temporarily to this president, and no telling who's going to be the next president and whether or not you're going to want that to happen again. So I think we're creating precedent more than breaking constitutional mandates, but I think the courts are going to tell us just how far this administration can go. Well, how about Democrats in Congress, Jeannie? Is Hakeem Jeffries the right leader for right now? He's the leader we have. Democrats don't have a lot of, they're not empowered really to push back. They are trying to do some of that. There is a lot of disagreement in the Democratic Party on how best to do that. And I think we're going to see that play out, particularly when it comes to raising the debt ceiling, when it comes to the funding for this year. One of the problems is that Democrats have long sought protection in the courts, and that is not a viable solution for a political party. So they need to win the hearts and minds of the voters. These cases that are going up through the courts will continue to go up. But I would just say that what's changed on the part of the Trump administration here is the rhetoric. In the past, they have appealed decisions they didn't like, but accepted the rulings. What we have heard from J.D. Vance, what we have heard from Elon Musk, even what the president hinted at, which has gotten people very concerned about a constitutional crisis, is the idea that judges have stepped over their skis on this. They don't have the power to set limits on the executive branch. And if they try, we may, beating the Trump administration, not listen to that. That is, if it happens, a constitutional crisis.
like we've never seen before in the modern era. And that's what's got people concerned. So far, they have listened. But when it gets to the final arbiter, the Supreme Court, if they choose not to listen because they don't like the outcome, that is a constitutional crisis. And that is something that, you know, in American history would put us in unprecedented times. Judy Shanzano and Rick Davis, our signature panelists. Great to have you both back with us again today on Bloomberg TV and radio. It's Balance of Power, the Tuesday edition. I'm Joe Matthew alongside Kaylee Lyons in Washington. As we turn our attention, Kaylee, back to the Middle East, the King of Jordan at the White House today does not agree with Donald Trump on a two-state solution. Yeah, not willing to buy into the U.S. taking over Gaza idea either. Right. We're going to get into that with a former ambassador to Jordan. David Hale is on his way in next on Balance of Power on Bloomberg TV and radio. Capitalize, foresee profitable opportunities with the platform you need. Infinite data, instant trading, know where the market is moving before others with lightning fast data. Charts that change the game. Customize and analyze markets faster your way. Better backtesting and scanning. Predict the future by understanding the past. Reliable real-time data, up-to-the-second market info from hundreds of global markets. Everything you need all in one place. Don't miss a beat. Execute your best trades now. Ready to elevate your trading? Scan the QR code or check the link in the description. Folks, it has everything Shreve was saying, options chain, everything on that. Man, oh wow, Shreve, look at this market go. Going, it's just going, dude. Look at me. Oh, I fat-fingered something here. I got all out by accident, and then I flipped my position, Shreve. I'm like, why am I short looking at the positions board? I hate that, and then bro. Sure enough, we got all out there, Gorab. But that's why we hold on to these positions, my guy. Not only is Meta roaring, the SPY is roaring for the Playmaker. We're a couple cents off of that. Potentially new high a day. NVDA putting in a potential new high a day with this momentum stepping in. Meta just going crazy off of this, buying the Korean chip maker news. Man, this is the volatility that we need. We displayed the stopping volume, and it's come to fruition, my guy. Yes, AVGO, it's being yelled out in the chat. We're now 1% clear, guys, on Broadcom. We're not taking out any key levels. Let me just double check if I'm accurate on that. So a key level is coming in. So the high of the day back on February 5th was that 238. We're awfully close to 238 right now. It's 237.74 is the high of the day. So Broadcom is on one. It's above the 10 exponential. That's at around 237.10, maybe a little bit higher than that. I don't want to get in at these highs, especially on a $237 name. It'll have to be on a pullback at a key area, but it may not give me that pullback. Right now, we're getting a lot of strength in the market. The NQ could go green if it takes out 21,850. So let's just give this one the old college try. We're going to punch in long here.
We got 57s. Let's throw out some orders on this bad boy. Let's see if we can take out the highs. I'll give this one a little bit of room. Well, what's life without whimsy? We're going to give this one a bit of a try over here on AVGO. Some good buying coming in. Let's see if the future wants to continue going to the high side. As I mentioned, 21,850 or thereabouts. That's where we go green on the NQ. I'm already looking at the ES on the side. It's already green. The Dow is already green. It's the Rus that's really lagging behind on the day. It's down 2/3%. So we'll keep tabs on the Rus, obviously, if we come back down into that. So that's what I'm looking at right now. How many shares do I have of this thing? Oh, wow. Okay. Well, that's a lot. So we'll see. We'll see if this one wants to hold up or not. What the situation is with AVGO. You punch it all the way up there. Yeah, man. Well, I was going. It's gonna have to hold the 10 exponential. If it holds the 10 exponential, I'll hold it. If it doesn't hold the 10 exponential, I'm out. Come what may. What do you got, Joseph? What do we got here, guys? Make sure you get those votes in. We almost tapped into that price target we needed for the playmaker, so that's looking really good. Guys, let me know what the VIX is looking at. Mine's not updating right now, but I mean, this is crazy stuff here in the market. We mentioned those signals not too long ago, and then all it needed was an additional flame, and then sure enough, here we go, continuing to climb higher and higher. Let's see what everybody else in the chat is saying. Bearded warrior trades. Sharif, BTC jumped, which is dragging it up also. Okay, let's take a look at IBIT. I don't know about that. Wow, I'm really kicking myself on this Qs trade. IBIT, don't love it, guys. That's okay. We took a short on it, but we just continued to sell off there. So that's the look on IBIT. But man, this TQQ trade really killing myself. Held it all the way here. Almost got stopped out, break even, about 10 cents, not even or so, but now punching through the VWAP with that momentum. Really, really good look there. Someone says short Tesla. Charlie Taft says short Tesla at 333. Okay, my guy, I'm not going to disagree with you on that one. I do believe Tesla is weak, but with the market continuing to roar how it is, not necessarily be looking for a short. And where it is right now, from a daily perspective and intraday perspective, down a hefty amount. Tesla over 5%, I think, on the session. Wow. Yeah, which is crazy. 5 1/4 here, Sharif. I'd be looking for a bounce on this thing, not necessarily the continuation to the short side here, but that's just me. Hopefully that trade works out for you. We are now trading, like you're in at 333s. I mean, you've already ran some money, so I mean, we're at 331.84, so $1 or so. If I had the dollar club, I would hit it for you. Hopefully that continuation works out for you, and that you print up multiple storms, as Sharif likes to say on that one. Yeah, I didn't mean to be fisherman. I didn't mean to get all out of that TQQ trade. It was an accident. I covered too much, and then it flipped my position to a short, and I'm like, what am I doing here? 100K on Tesla short in 40 seconds, says Mark Sushi. Very good stuff there, my guy. Congratulations to you. Charlie Taft, I'm short from 362 yesterday, calling what I see. Nice, like that, 362. That is hefty. Hopefully you have some nice amount of shares on for that trade, because it is absolutely monstrous and continuing to be one of the weaker big names in the markets, Sharif. Interesting. The King of Jordan has just arrived at the White House. Super interesting there. So it's the King of Jordan today. I think the president of Egypt comes in a couple of days. The whole point of this is to try to deal with the issue in Gaza. I think that they're trying to get Egypt and Jordan to take some people and kind of help the situation there. So we could definitely get some volatility in the markets, the oil markets, anything commodity related. Goodness, we could get the market as a whole if we get announcements that could be looked at here as maybe not favorable to the situation. So lots of potential moving points for the market as Donald Trump's presidency continues to unfold, and the volatility that comes with it. And I kind of waxed poetic about that at the beginning of the ervas que são destinadas para auxílios no mundo. Ah, OMS, nós vamos sair da OMS, nós vamos sair... E o que o Trump fez? Esvaziou a força desses organismos internacionais, então eles estão perdidos, porque eles sabem que eles perderam o foco de ter a pressão internacional e da mídia internacional dizendo: o Brasil é uma maravilha com o Lula, olha como o Lula pode ser o prêmio Nobel da Paz.
Simplesmente eles dançaram. Aí começam esses movimentos. Movimento interno, com todo respeito. Eu não acredito que os nossos comandantes estejam preocupados com a questão das Forças Armadas. Estão preocupados apenas em preservar o seu comando. Mas a tropa não está gostando. Aí a tropa faz pressão. Internacionalmente, o Brasil não está bem visto. Traz esse cara que é de esquerda para conversar antes da gente fazer. Nós recebemos alguma denúncia em que eles venham aqui tendo que colocar alguém que não seja simpático à nossa ideologia. Eles estão limpando a barra em relação aos organismos internacionais. É possível que eles façam alguma coisa estilo. O STF recua e diz, faz o seguinte, deixa o Congresso tomar conta dessa porcaria dessa anistia e vamos trabalhar ao longo de 2025 para ver como é que a gente se organiza, porque teve esse fator de desequilíbrio, a eleição do Trump. Não é que o Trump está preocupado com o Brasil. O Trump não está preocupado com o Brasil, está preocupado com os Estados Unidos, mas o Trump desarticulou a todas as organizações, todos os contatos e articulações internacionais da esquerda, em especial da esquerda brasileira. Você sabe que o Múcio, ele me parece o quadro mais razoável do PT, e acho que ele está nesse sentido que o Lula pediu para ele ficar, nesse sentido, vai precisar de um para-choque para apaziguar essa situação, e ele vai acabar já o Lula falando, o companheiro Múcio pediu aqui, né, para a gente não barrar anistia e tal, e talvez até avance por conta disso, pelas peças se encaixando como vocês colocaram. Como já foi colocado, é um crime impossível, a abolição do Estado democrático de direito com um vendedor de algodão doce passando no meio das pessoas. É um crime impossível, não tem como ter esse crime. Agora, só queria trazer um gancho final, vocês já falaram muito bem do tema, é a questão da TV Cultura, porque governador Tarcísio, como seu eleitor, como seu votante, não dá para o Estado de São Paulo financiar aquilo ali, não tem como. A Vera Magalhães, a Raquel Landim, estou falando das atitudes, não da pessoa física, que devem ser grandes pessoas, pagarem seus impostos, enfim, pessoas corretas, me parecem. Agora, não dá para elas ficarem confrontando o jornalismo, isso não é jornalismo. O jornalismo é você fazer a pergunta e obter a resposta. Não é você ficar confrontando, falando, golpe de Estado, isso não é jornalismo. A Fundação Padre Anchieta, que já teve tantas obras bacanas ao longo da história, está se prestando a um papel ridículo, financiada por todos nós. Vamos lembrar quando o Dória entrou na TV Cultura, já colocou a Vera Magalhães. O Tarcísio não pode fazer nada, Tarcísio. Você está financiando a esquerda que não te apoia. Isso que é importante, porque muitas vezes a direita, ou essa direita mais liberal, faz gestos à esquerda, que a esquerda nunca faz gesto nenhum para você, quer te destruir. Então pare de financiar, porque só lá a gente tem Sakamoto, reitor da Zumbi dos Palmares, que fala que o Alexandre de Moraes é um ídolo do Brasil. Você tem o professor Vila, você tem todo mundo que encampa todas as pautas anti-direita, que querem perseguir a direita. E a gente que está pagando, por favor, governador, dá uma atenção especial na Fundação Padre Anchieta. Só para deixar claro, ele não é dono da Padre Anchieta, da mesma maneira que o Lula não é dono da Globo. Exato. É só cortar a verba de propaganda. Exatamente. Né? O do Lula não é dono da Globo, mas um dia que se o Bonner sair da linha, ele fala, chop, chop. Não, vamos manter o nosso quadro. Esquece a SECOM. Porque com o Tarcísio a TV ficou mais esquerdista ainda do que já era. Ficou mais woke ainda. Exato. Só falta ter programa com esse nome. Com todo respeito, não é uma questão de desviar, mas alguns princípios e valores têm que ficar muito claros. Né? É aquilo que você falou, é simples, corta a publicidade, ponto final. Não nos interessa mais, pode chorar, vai chorar para quem quiser, vai chorar lá na SECOM então, faz o que quiser, mas tem que ficar claro, não pode ter isso da mesma forma, com todo respeito aí, que é o desvio do assunto, tá? Eu não consigo entender como é que se paga 600 mil para uma virada de ano com a Glória Groove. Isso aí eu não consigo entender. Como é que é? É a Glória Groove, não é esse o nome daquela prefeitura? Né? Eu não consigo entender. Não está de acordo com os nossos valores. Nós não votamos nele para botar 600 mil num artista que não corresponde àquilo que diz respeito aos valores da sociedade que o elegeu. Esse salvador disso foi o Ricardo Nunes via prefeitura, né? Por isso que desvia muito? Prefeitura. Não, é quase o mesmo princípio. É o mesmo contexto, né? A gente financia a esquerda. Porque a gente está financiando, cara. A gente elegeu. Elegeu para quê? Para estar financiando aquilo que vai contra. Não estou dizendo que não deve existir, não estou dizendo que deve combater, não estou dizendo que deve maltratar, humilhar ou ofender. É simples. É o dinheiro público de um eleitorado que diz a nossa normativa, a nossa estrada é essa. Então não jogue fora. Mesma coisa, vale para o Tarcísio e vale para os que estão aqui. E vocês foram no show? Não. Como é que vocês sabem que tiveram esse show? Não sei, mas era o que estava definido foi lá no jornal. O Réveillon da Paulista foi agora Groove, né? E um monte de cantores. Que normalmente tem, que esse internacional que foi estranho, né? Pelo valor dos honorários, né? Do cachê, né? Honorários, não, do cachê. 600 mil.
E não estou dizendo que não foi Eu uma eleição vou pôr uma boa. peruca, eu vou Vou dizer virar apenas cantor. Vou pôr uma peruca, um shortinho, ninguém me segura. Isso é bom. 600 mil cachê. 600 mil cachê eu não trabalho o ano inteiro mais. Foi o Eu que foi recebo o anunciado, cachê, né? acabou. É o que foi anunciado, não foi isso? Que é os 600 mil conhecido como 100 mil dólares. Eu vou fazer um show só por mês. Tem que trabalhar todo dia, daí pronto, eu só faço um show por ano, assim. Como é que vai ser meu nome de guerra? Vamos pensar. Meu nome de guerra. Angélica Houston. Eu de peruca eu fico com a cara da Angélica Houston. Eu vou fazer a cover da Angélica. Vamos ver aqui, 600 mil. Opa, tá boquinha. mil Não foi isso que foi anunciado? Não tenho. Foi anunciado Foi, em todos os esse não jornais. é Foi bem simbólico. alto. Foi bem Esse não alto. é simbólico. Foi bem alto. Eu pego 600 mil, sabe o que eu faço? Me empirulito, me pra Itália, vou morar na Europa. E você sabia que tem muita gente que também tem, como eu tenho, direito à cidadania italiana, que te dá o direito ao passaporte italiano, que vale em todos os países da comunidade europeia e capacita você a entrar sem a necessidade de visto prévio, ir no consulado, em países como Estados Unidos. Não precisa, o consulado, fazer entrevista, receber o selo do visto no passaporte, não precisa. Então, além de você poder morar, viver, estudar, seus filhos estudarem, trabalhar e, é claro, respirar ares verdadeiramente democráticos, e ainda por cima de lambuja ir para os Estados Unidos sem preocupar se a pessoa do consulado vai negar ou não visto para você, você pode descobrir se você tem direito à cidadania italiana, ter o passaporte italiano, que é o passaporte da comunidade europeia, e ainda gozar de tudo isso que eu lhe falei. Se você quer mesmo saber se tem esse direito, a Pátria Cidadania ajuda você. É ou não é, meu caro GG? É isso, Pavivi. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui. Verdade, olha, a pátria chegou para acabar com toda a burocracia, porque antes as pessoas ficavam anos e anos tentando tirar a cidadania italiana. Agora tem muita gente que tem direito, mas não sabe. Cerca de 17 milhões de brasileiros. Por isso que existe a pátria, para facilitar a sua vida. É uma mão na roda. Imagina você tirar a sua cidadania italiana em menos de 2 anos. E por que isso acontece? Porque é via judicial, com escritório aqui e lá na Itália também. Os benefícios são esses que o Pavivi acabou de citar. É saúde de primeiro mundo, é universidade de primeiro mundo, educação, um peso no seu currículo, no seu diploma depois. Então você vai pensar no futuro dos seus filhos. É a herança cultural, aquilo que os seus avós, os seus pais deixaram para você. E aí é claro que você precisa usufruir desse direito. Bom, talvez você não saiba se tem ainda direito ou não. E aí o que a pátria vai fazer? Vai fazer o mapa genealógico. Uma vez que descobre que você tem sangue italiano, a gente já dá início em todo o processo e rapidinho, em menos de 2 anos, vale a pena a gente reforçar, você já tem a sua cidadania italiana. A gente está falando do passaporte vermelho, um dos mais importantes do mundo. Então faz o seguinte, entre em contato agora, aproveite a promoção especial, fala que você viu aqui com a gente no Pavivi, só falar que você assistiu aqui que você vai ter um desconto diferente, uma promoção, uma condição especial mesmo, e quanto mais pessoas da mesma família, mais barato vai ficar para cada um. Agora você tira a sua cidadania italiana. Depois você pode, claro, passar isso aí para as próximas gerações também. Então aproveita, já liga lá, 0800 130 47. O telefone está aqui, tem um QR Code também. É só aproximar a câmera do seu celular e já vai direto para atendimento. Gente, liga, 0800 130 47. 0800 130 47 para falar com o time da Pátria Cidadania. Para viver. Pessoal, olha, é impressionante, hein? Cada vez mais as pessoas estão reclamando de dores. E não é normal sentir dor. A gente não pode se acostumar com isso, não. Então, eu tenho falado sobre o Ora Pro Nobis super concentrado da Vita Gold e trago esse depoimento da Lucinha Lins. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás, comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois, vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pro Nobis da Vita Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias, eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje, a minha concentração e energia aumentaram 100%.
Viu só? Não é só a vida da Lucinha Lins que melhorou. A sua também pode melhorar. Você que está aí com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, dor nas juntas. Eu te apresento o Ora Pronobis, super concentrado Vita e Gold, que também auxilia no combate à diabetes, na pressão alta, no controle do colesterol. É aprovado pela Anvisa, não tem contraindicações, tem origem garantida. E o melhor, você pode tomar na forma de cápsulas ou, se preferir, em pó. Então, tem o número passando aí na sua tela, vamos lá, 0800 291 1010. 0800 291 1010. E para quem ligar agora, tem desconto de 70% para a Revista Oeste. Você também leva um colágeno tipo 2 que ajuda a acelerar a recuperação da cartilagem, as articulações e também com este presente uma câmera Wi-Fi para você que ligar agora. 0800 291 1010. Eu quero contar aqui para vocês algo que foi uma grande surpresa, surpreendeu um total de pessoas de número 0. O Brasil atingiu no ano passado a sua pior colocação no Índice de Percepção da Corrupção, divulgado nesta terça-feira pela Transparência Internacional. De acordo com a ONG, o país está em 107ª posição em um ranking que possui 180 países. O Brasil perdeu 2 pontos e caiu 3 posições na lista em relação ao resultado de 2023. A melhor colocação do país havia sido registrada em 2012, para vocês verem como é muito confiável também esse índice, né? Porque 2012, a Dilma lá, a Petrobras, né? O ano que teve início a série histórica e em 2014, no qual obteve 43 pontos e ficou em... Eu não estou enxergando aqui. 69º. Fez um 8 infinito para mim aqui na tela. 69º lugar para fazer a mediação. O ranking é formado após uma compilação de opiniões de especialistas e empresários sobre o nível de corrupção no setor público de cada país. Bom, aí vocês vejam, né? Se os especialistas falaram que 2012, 2014 estava bom e agora eles falam que está ruim, você imagina o que a gente não sabe. Você não imagina o que esse povo tem de dado escondido. Vamos abrir o olho de cima, porque quando a gente não abre o olho de cima, é o de baixo que padece. E assim, meus queridos, com esta mensagem de esperança, que eu quero agradecer a sua audiência, aos nossos debatedores de hoje e deixar vocês agora nas mãos da minha querida Panterona, a Geisiane Freitas, que comanda o Jornal da Oeste, que começa agora, às 16 horas. E eu espero vê-los amanhã aqui, mais uma vez, ao vivo a partir das 14 horas, aqui no Faroeste Brasileira. Vejo vocês amanhã.
Boa noite, queridos amigos. Hoje, vamos descobrir quais músculos realmente precisamos trabalhar juntos. E quais, sob nenhuma circunstância e em qualquer condição, mesmo por qualquer quantia de dinheiro, você não deve esticar de jeito nenhum. Então, vamos nos acomodar confortavelmente diante dos nossos dispositivos do YouTube. Preferencialmente não nessas posições, mas em outras, como deitado ou em pé, pode-se assistir. Mas, se estiver sentado, então, sente-se corretamente. Nossa vida moderna é organizada de tal maneira que passamos muito tempo sentados. Precisamos sentar no trabalho, precisamos sentar. Ao nos prepararmos para o trabalho, precisamos sentar quando voltamos do trabalho. E a única coisa que às vezes conseguimos fazer é deitar ou andar um pouco, quando vamos ao banheiro, por exemplo, ou à cozinha, e então nos sentamos novamente. Isso forma um certo tônus muscular em nós, uma certa carga diária nos músculos. E aqui, nesta foto, estão representados grupos musculares, que geralmente estão mais tensos, os mais fundamentais. Então, o primeiro. Vamos começar de baixo para cima. Este é o músculo lombar inferior. Aqui está bem aqui. E na posição em que nossa perna está dobrada, este músculo está sempre em um estado encurtado. Começa a se esticar quando começamos a andar, quando o pé se move para trás durante a caminhada. Nesse momento, tanto o grande músculo glúteo quanto o músculo lombar são esticados. Eles alternam o trabalho com o músculo glúteo. Mas, como podemos observar, se passarmos grande parte do tempo sentados, nossa coxa fica dobrada nesta posição, e o músculo iliopsoas permanece sempre num determinado comprimento. A nádega, sobre a qual estamos sentados nesta posição, recebe uma carga específica que dificulta o fluxo sanguíneo para o próprio músculo glúteo, afetando seu funcionamento. Além disso, quando estamos sentados, a carga é bastante intensa, pressionando a parte de trás da coxa. Aqui temos 3 músculos principais: o bíceps femoral, o semitendinoso e o semimembranoso. Eles formam toda a superfície traseira da coxa. Quando sentamos, estamos apoiados neles e no músculo glúteo, aplicando pressão nessa região. Esse músculo, quando o pé está dobrado, não está particularmente esticado nesta posição. O mesmo se aplica ao músculo gastrocnêmio. Existem 2 músculos aqui. Os maiores, além dos flexores dos dedos, mas os 2 principais grandes músculos são o gastrocnêmio e o sóleo. O músculo gastrocnêmio também atua na flexão do pé. Portanto, se o pé permanecer nessa posição flexionada por muito tempo, o músculo se acostuma a essa posição, e depois fica difícil para ele se esticar. E acima da cintura, temos o nosso músculo abdominal reto. E na posição sentada, o músculo abdominal reto também experimenta o mesmo tipo de tensão específica. A caixa torácica inclina-se ligeiramente para a frente, reduzindo a distância entre 2 pontos específicos, entre a costela e a área indicada, e esta parte da caixa torácica. Quando sentamos, esses 2 pontos se aproximam. Mas, nesta posição, ocorre um relaxamento desigual do músculo reto abdominal. Podemos dividi-lo em 2 partes. Esta parte que começa a relaxar e, de certa forma, pendurar para nós. E a parte que se fixa aqui nas costelas, também se encurta nesta posição. E temos um fato interessante, que a parte superior do músculo reto do abdômen se torna mais curta, enquanto a parte inferior se alonga. Isso gera o desejo de tonificar especificamente a parte inferior do abdômen. Mas geralmente é ineficaz, e ao tentar trabalhá-la, pode-se acabar fazendo com que a barriga fique ainda mais proeminente. E ainda há 2 músculos superiores que também vamos abordar hoje. Um deles é o pequeno músculo peitoral. Ele movimenta nossos ombros e omoplatas para frente. E os músculos escalenos. O grupo dos músculos escalenos, por passarmos muito tempo olhando para baixo,
também se torna curto, acostumando-se a essa posição. Ou seja, essa mesma posição forma uma certa postura em que os músculos se adaptam à postura que você mantém na maior parte do tempo. Então, a parte mais interessante é: geralmente não são esses músculos que doem, mas sim aqueles que não recebem carga suficiente. Hoje vamos falar sobre essa parte superior. Devido à permanência prolongada nesta posição de trabalho, eles começam a se comportar de maneira diferente. Vamos marcar para lembrar. Verde. Já temos o verde. Azul. Como regra, eles começam a se posicionar desta maneira, esses músculos aqui. Músculos do pescoço. São os flexores do pescoço, que estão sempre esticados nesta posição. Os músculos entre as omoplatas, na região torácica da coluna vertebral, ficam cansados. E às vezes há uma dor lombar. Esses músculos lombares, com o sentar prolongado, também começam a doer e ficam cansados. Algumas pessoas sentem os músculos glúteos tensos devido a essa tensão específica. E o mais interessante é que surge o desejo de alongar justamente os músculos que estão cansados. E esse alongamento traz alívio por algum tempo. Permanecer muito tempo nessa posição provoca o mesmo desejo de alongar os músculos. Por exemplo, alongar os músculos da parte posterior do pescoço. Queremos esticar a coluna, puxar algo entre as omoplatas, porque esses músculos estavam sob tanta tensão estática. E não surge o desejo de tensioná-los, mas sim de relaxá-los. Mas esse é um desejo enganoso. Seu corpo está te enganando. Você precisa desmascarar essa enganação e proporcionar-lhe a carga necessária. Então, nossos primeiros músculos a serem abordados são os escalenos. O segundo é o pequeno músculo peitoral. E o terceiro é o músculo reto do abdômen. Vamos começar com estes. O que precisamos fazer para o pescoço? Quais músculos precisamos alongar? De maneira alguma, você deve alongar os músculos da parte posterior do pescoço. Exercícios com a cabeça inclinada para frente, embora possam aliviar sua condição temporariamente, aliviando a tensão, é melhor não utilizá-los. Mas se seu trabalho exige que você mantenha a cabeça nessa posição, digamos, por exemplo, que você seja um astrônomo, ou talvez você estude pássaros, ou qualquer outra atividade que exija que você olhe constantemente para cima, você precisa alongar a parte posterior do pescoço. Caso contrário, se sua cabeça normalmente fica inclinada para frente, você precisa, ao contrário, exercer pressão nos músculos posteriores e alongar os músculos frontais. Como fazer isso? Primeiro, aqui você pode alongar toda a superfície frontal do pescoço de uma só vez. Isso vai alongar um pouco o peito, a clavícula e o músculo esternocleidomastoideu, a fáscia frontal do pescoço, e esses músculos que estão entre a parte inferior da mandíbula e a clavícula. Para isso, você faz um movimento que normalmente não ocorre no seu dia a dia. Você olha para cima e começa a elevar o queixo também. E avança um pouco o maxilar. Ou seja, realiza esse movimento de elevação com o maxilar. Sinta como tudo se estende desde o queixo até esta região. São exatamente estes os movimentos realizados. Não faça isso de forma abrupta, ou seja, estica e relaxa. Estica, relaxa. Estendemos para cima, em direção ao céu. Estique-se em direção ao sol. Para a lua, para as estrelas. Estique e relaxe. Realize este movimento de forma dinâmica. Faça 3 séries de 10 repetições, por exemplo. Essa é a primeira parte. Você também pode alongar a lateral do pescoço, mas é importante que o seu trapézio não se estenda durante o processo. Se você alongar a lateral do pescoço desta forma, com o ombro à frente, então o trapézio será mais esticado, e você notará que isso fará com que seus ombros avancem ainda mais. Para evitar isso, é necessário puxar os ombros para trás durante o alongamento. Por exemplo, você pode usar um banquinho para ajudar. Aqui é onde você se senta. Você segura com a mão, gira a mão e agarra, por exemplo, a perna da cadeira. Assim, você puxa o ombro para trás. Aproxime as omoplatas.
pode fazer com ambos os lados simultaneamente. Nessa posição, comece a inclinar a cabeça. Segure com a mão para impedir que seu ombro se eleve junto com a cabeça. Aqui você inclina a cabeça e retorna à posição inicial. Incline e retorne. Nessa posição, os músculos escalenos serão mais alongados, os músculos que elevam a escápula. Se você deixar o ombro à frente, a escápula será puxada e o ombro descerá ainda mais. Se não deseja isso, mova o ombro para trás. É assim que você se alonga, também de forma dinâmica. Por que dinamicamente? Porque se você tem mais de 20 anos e seus músculos estão encurtados, provavelmente desenvolveu fibrose e seus músculos perderam elasticidade. Por isso, é melhor evitar o alongamento estático inicialmente. Comece com movimentos dinâmicos para que as fáscias voltem a se mover, permitindo que o líquido sinovial seja produzido de forma mais eficaz e os espaços entre as fáscias sejam gradualmente estendidos. Isso foi sobre o pescoço. Em seguida, temos os pequenos músculos peitorais. Eles são frequentemente subestimados. Isso se deve ao fato de passarmos muito tempo com as mãos à frente. Poucas atividades são feitas com as mãos para trás. Se sua atividade envolve fazer algo com as mãos para trás, como um trabalho que requer essa postura, você estará naturalmente alongando os músculos atrás, entre as omoplatas. Mas se suas mãos estão mais à frente durante o trabalho, então você precisa alongar mais os músculos peitorais. Aqui, você pode usar uma porta ou um canto para alongar esses músculos. É possível alongar 2 músculos simultaneamente. Se eles estiverem muito encurtados, comece com as mãos para baixo. Coloque as mãos ao nível dos cotovelos. Posicione uma perna à frente e a outra atrás, e mova-se para a frente. Tente puxar os calcanhares para trás o máximo que puder. Incline-se um pouco para a frente, junte as omoplatas atrás e retorne à posição inicial. Realize este movimento de forma dinâmica. Faça 10 repetições com uma perna à frente, e depois 10 com a outra perna à frente. Se não conseguir fazer nesta posição, então eleve o cotovelo à altura do ombro e repita o movimento nesta posição. Faça também alongamento dinâmico. Alongue o músculo e relaxe. Alongue o músculo e relaxe. E a terceira posição, se você já pratica esse exercício há algum tempo, eleve o cotovelo até o nível da orelha ou do olho e estique nesta posição. Alongue-se nestas 3 posições. Mão para baixo, cotovelo ao nível do ombro e cotovelo ao nível da orelha ou do olho. Nessas 3 posições, você estará alongando o músculo peitoral. O terceiro é a parte do músculo reto do abdômen, que geralmente é encurtada, fazendo com que a parte inferior do abdômen comece a se projetar. Aqui temos algumas variações. Isso ocorre quando a caixa torácica se move para frente. Além do músculo ser curto, isso também impede que os músculos da coluna funcionem corretamente, evitando a extensão adequada da coluna. Para remover essa limitação, no primeiro exercício, deite-se de barriga para cima, apoie-se nos cotovelos e nas pernas e simplesmente relaxe nesta posição. Olhe para a frente, talvez para uma janela ou para o seu telefone. O ideal é olhar para a frente ou colocar o telefone à sua frente, para não perder o foco. Nessa posição, a parte superior do abdômen se esticará. Apenas relaxe. Essa é a primeira variante. E a segunda opção é trabalhar o músculo reto abdominal com uma bola, nos locais onde se fixa, bem aqui nas costelas. Para isso, use a bola. Pode começar com uma bola de tênis que seja mais macia. Depois, pode usar algo mais duro. E massageie diretamente onde o músculo reto do abdômen se fixa nas costelas. Aqui, neste local. Pode verificar primeiro com as mãos. Trabalhe todos esses locais. Encontre os pontos doloridos. Aqui, onde termina o músculo peitoral, logo abaixo está o músculo reto do abdômen, ou o que restou dele. Podem restar apenas pequenos filamentos, mas suficientemente sensíveis. Você os trabalha com as mãos. Primeiro, identifique todos esses pontos doloridos com os dedos. Depois, você pode tentar fazer o mesmo usando as paredes. Aqui está uma parede, por exemplo.
Entre a parede, você trabalha todos esses locais. Dessa forma, por exemplo. Você se posiciona, coloca a bola aqui e aqui. E se estiver muito dolorido, apenas pressione e segure. Se não estiver tão dolorido, mova-se trabalhando assim. Passe por todas as costelas dessa maneira. Depois disso, você notará como se tivesse se endireitado um pouco. Então, amigos, ajustamos a parte superior do seu corpo. Agora, se você quiser saber o que fazer com a parte abaixo da cintura, deixe um comentário se estiver interessado nisso. Então, vamos curtir, comentar, praticar exercícios, ajudar os pais. Até a próxima! Boa noite, amigos! Então, a artrite do tornozelo é uma doença assustadora, como muitos pensam, mas nem tudo é tão simples. Antes de prosseguirmos para a artrite, tenho uma questão. Você não tem vergonha? Veja. Você está se divertindo, mas está assistindo ilegalmente. Onde está na assinatura? Você assiste sem ela. Por exemplo, eu sei cada um de vocês que assiste e não se inscreveu. Yuri Semenov de Kemerov. Por que você ainda não se inscreveu? Você gosta, assiste a cada episódio, não perde nenhum. Sem inscrições, você não sabe a data de lançamento do vídeo? Alexei Ivanov Cheboksary. Também não está inscrito. Em resumo, eu conheço cada um de vocês, vejo em seus olhos, vocês correram um pouco. Vamos ser honestos. Nós assistimos, nos inscrevemos uma vez. Continuamos assistindo com a consciência limpa, legalmente. Então, agora é o teste. Registre os resultados do teste nos comentários. Compartilhe suas conquistas. Com certeza. Todos querem saber, e você deve querer escrever, pois tais informações devem ser compartilhadas, não escondidas. Então, sua tarefa é fazer uma reviravolta. Aqui está o que você acha que precisa fazer. Aqui está você, apenas de pé. E sua tarefa é virar, assim, virar. Aqui está. Você pode virar junto com a cabeça, se puder, se conseguir. Deixar a cabeça para frente. E aqui está a sua tarefa, virar para um lado, para o outro lado. E você pode fazer isso na frente do espelho. Também pegaram o telefone. Mesmo se você se virou assim, tiraram uma foto. Como isso parece de um lado, se alguém te fotografa de lado, também é bom. Para o outro lado também. Veja como você se vira. Aí está. Às vezes parece mais para um lado, menos para o outro. Em geral, qual é a relação disso com a articulação sacroiliaca? Descobriremos em alguns minutos. Não mude de canal. Artrose da articulação sacroiliaca. Aqui está. Isso não são fones de ouvido. É uma imagem idealmente aproximada do conteúdo anatômico do nosso organismo para a articulação sacroiliaca. Aqui estamos nós, cobertos de músculos, imagine. Uma articulação normal. A cavidade articular é suficientemente larga, tudo está bem. Mas, mesmo se você vier com tal articulação, você não sairá sem um diagnóstico. Eles vão te dar um diagnóstico de artrose 0,1. Eles vão se apegar a algo. Se você veio, significa que precisa tratar algo, um diagnóstico é necessário. Não há diagnóstico de saúde, artrose 0,1 recebida. Artrose de primeiro grau. A articulação está estreitada, o osso está em ordem, tudo está em ordem. Não haverá dor alguma. Você corre, você pula. Com cargas excessivas e insuficientes, a redução da alimentação do porco. O porco diminui um pouco. Estádio completamente lotado. Comumente ligado à fraqueza muscular. Mas aqui já é o segundo, terceiro, quarto grau de artrose. Isso começa a acontecer e o próprio nervo já começa a ficar irritado. A articulação já está se transformando. Aqui está o osso, e aqui pode até ser normal, mas aqui será um osso diferente. Aqui, ao sentir um clique ao abaixar a perna, ao levantar, não clica mais. Aqui tem esse estalo, você se levanta assim, abaixa assim. É um tipo diferente. E a fase final, para onde tudo isso está levando, é raro encontrar alguém que chegue a esse ponto. Geralmente desistem nessa fase, mas às vezes isso também acontece. Isso é uma anquilose articular. Eram dois ossos, cresceram juntos e se tornaram um.
Devido ao trauma constante, devido ao constante estiramento ósseo, a articulação se anquilosa. Isso significa que duas superfícies articulares crescem juntas e formam um único osso. Mas primeiro há lacunas entre eles, depois completamente. Esse é um mecanismo de desenvolvimento interessante. Havia dois ossos, tornou-se um. Milagres acontecem no corpo. O processo reverso é possível. Aqui tudo depende de tratar ou não tratar, fazer algo com isso ou não fazer. Se não fizermos nada, todos nós estamos nos movendo nessa direção com você. Estamos focados em exercícios, treinos e recuperação das articulações. Se houver artrite, a primeira coisa que precisamos fazer é pará-la para que nosso processo de regeneração comece. Precisamos fazer algo para que o processo de destruição pare primeiro. Nós o paramos, o próprio corpo já começa os processos de recuperação para prevalecer sobre os processos de destruição. E nós adicionamos o que é necessário lá, e tudo se recupera ainda mais rápido. Então, o que precisamos para restaurar uma articulação do quadril com você? Hoje vamos falar sobre dor nas articulações do quadril. Muito frequentemente, com artrite, as dores de uma pessoa incomodam aqui, neste lugar. E todos dizem que é a articulação que dói, a pessoa que está com dor. Este é o lugar. Aqui está a vértebra, chamada vértebra do fêmur. Aqui está. E a pessoa toca. Aqui está o osso. Parece a ela que é a articulação. E é neste lugar que ele sente dor ao se mover. Alguém ao caminhar, alguém quando fica sentado por muito tempo. Isso geralmente acontece ao caminhar, alguém quando fica de pé por muito tempo também acontece. E essa dor, o mais interessante, pode ser eliminada sem afetar a própria articulação. Porque essa dor não é dada pela articulação. A articulação está aqui dentro. E a dor é dada pelo músculo, não levantando a pálpebra. Aqui eu já disse por hábito, provavelmente vocês notaram. Músculo que tensiona a fáscia larga da coxa. Mas o começo é o mesmo, porque o músculo que levanta é o músculo. Enfim, não se distraiam. Em resumo, o músculo que tensiona a fáscia larga da coxa. O que é fáscia? Perguntarão os espectadores inconstantes do canal, que, claro, explicariam com prazer aos seus amigos, mas você não os ouve. Alguém mais está assistindo? Eu vou lembrá-los. Então, fáscia já cortou carne alguma vez? Às vezes você encontra essas membranas finas lá. É como uma capa de músculo. Cada músculo está em sua própria bainha facial. E por cima de tudo isso, ainda é coberto por outra camada fina. E essas duas camadas finas, elas devem deslizar uma em relação à outra, porque entre elas há um líquido sinovial. Elas deslizam para frente, para trás, para a esquerda, para a direita. Deslizam para onde querem, sem impedimentos. Todos estão muito satisfeitos com tudo. Mas quando ocorre, por exemplo, um trauma, surge a inflamação. Qualquer processo onde houve algum tipo de hematoma ou tensão, algo foi esticado, algum tipo de espasmo. Surge um processo de comprometimento da mobilidade dessas fáscias. E acontece que entre elas já não existe mais um líquido tão viscoso, mas uma formação mais densa, espinhos. Elas não se movem uma em relação à outra. É isso. Em geral, a fáscia deve se mover, tudo deve se mover, tudo deve se agitar. Assim, o músculo estressa a fáscia larga da coxa, frequentemente imitando dor na articulação do quadril. A pessoa sente, faz uma ressonância magnética. Artrose nos graus 0, 1, 2, 3, 4. Qualquer artrose recebe, faz a cirurgia, muda essa articulação, a dor ainda permanece. Ele pensa, como pode? Mas o problema está no músculo que tensiona a fáscia larga da coxa. O que fazer? Primeiro, é necessário remover a tensão dela. É necessário trabalhar neste local. Para isso, usaremos um massageador especialmente desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Científica de Yadrinsky, que foi especialmente selecionado para o músculo tensor da fáscia larga da coxa. É praticamente uma bola perfeita. Pode ser de qualquer cor. Você pode usar uma bola de tênis, você pode usar bolas para massagem.
Talvez se você encontrar em lojas de animais bolas para cachorros, porém são mais pesadas. Algumas são específicas para massagem. Sua tarefa neste local é encontrar os pontos doentes. Use esta bola para isso. E use a parede. Aqui não é a minha mão, é a parede. E é assim que você fica entre este músculo e a parede. Transferiu parte do peso, pressionou. Aqui, você pode ir um pouco à esquerda ou à direita. Mantenha-se num lugar. Encontre o ponto doente logo acima desta proeminência e trabalhe tudo isso. Ou seja, toda essa parte macia, ela está adiante, onde está meu bolso. Talvez você tenha um bolso lá, ou talvez não. Encontre um bebedouro assim. E você pode se orientar pelo bolso. Na medicina, tudo é aproximado, não há exatidão. E trabalhamos nisso. Um pouco para frente e para trás. A bola pode ser de diferentes tamanhos. Qual você preferir? Experimente diferentes, mas se for pequeno, pode não servir. Normalmente achamos a dor e a mantemos. Agora este pedaço que normalmente dói no osso. Aqui você começa a trabalhar com as mãos. Ou melhor, comece com as mãos, para não se machucar acidentalmente. O outro bolso na parte inferior da perna também é prático. E aqui você trabalha. É melhor colocar o pé no degrau. Degraus especialmente projetados para massagear os músculos e esticar a fáscia larga da coxa. Instituto Schumerlinski de Estudos dos Músculos da Fáscia Larga da Coxa. Último desenvolvimento. Aqui estamos trabalhando neste lugar agora. Mas é muito conveniente para você olhar tudo isso através das roupas. Bem, imagine aproximadamente. Guardamos essas imagens na cabeça, imagens na imaginação. Então, em geral, nós aliviamos o espasmo deste músculo. E por que ele se formou lá? Ele certamente vai escrever nos comentários agora. O espectador curioso vai se perguntar, por que ele se formou lá? Talvez não seja apenas coincidência. Se nós apenas massageá-lo assim, ainda assim se formará novamente. Você está correto. Aqui está minha resposta. Você está pensando certo. Por isso não é suficiente apenas massagear. Qual músculo precisamos treinar a seguir? A próxima é a que está ao lado, mas é maior em volume, em força. É o músculo glúteo médio. Para o treinamento dela, usamos uma almofada especialmente desenvolvida do combinado de construção de canache. Deite-se de lado. Ok, igual à esquerda. Estamos salvando essa articulação do lado esquerdo com você. Deite-se do lado direito para salvar o esquerdo. Veja, esticamos a perna. Assim, corajosamente reta, um pouco firme até. E levantaram, baixaram. Levantaram, baixaram. Levantaram, baixaram. Tente não dobrar o pé aqui, porque se você dobrar, a carga irá para o grande músculo da panturrilha. Isso é ruim para o músculo do quadril. Ou seja, você estica a perna para que você sinta a tensão na coxa. Sinta a tensão na coxa. E é nessa posição que você se esforça. Abaixe, tensione, abaixe. Alguém perguntará, o que fazer com essa situação? Não importa aqui. Você pode fazer isso em si mesmo. Você pode fazer isso, você pode não fazer nada e relaxar. Mas é desejável que o nariz olhe para frente, paralelo ao chão. E é assim que você treina. Levante, abaixe. Não requer grande amplitude. Você sentirá imediatamente algo assim. Alguém na terceira repetição, alguém na quinta. Uma queimação tão específica. Uma queimação específica nesse músculo. Fizemos, descansamos. Quanto você quer? 10 segundos? 20? 30? Tudo aqui depende de quão confiante você se sente. Sentiu que suas forças retornaram? E fazemos esse movimento novamente. Faça quantas vezes puder, se estiver muito difícil. E a dor na articulação pode ser completamente feita. Fizemos uma vez, mas colocamos o pé de volta.
Ou seja, mais ou menos, quando tudo está bem, você pode se mover. Tentamos uma vez, mas não faça mais de 10 repetições. Melhor fazer mais abordagens adicionais. Descanse entre as abordagens. Você pode ter variados períodos de descanso. Há um pouco menos entre o primeiro e o segundo, enquanto ainda há força no músculo. Depois, quando as forças te abandonam, faça um pouco mais entre as abordagens. Faça um intervalo. Então, nós treinamos o músculo do antebraço. Acabei de treinar agora, realmente sinto isso. Embora um pouco sobre o trabalho. Média anual. Aliviaram a tensão no músculo tensor da fáscia larga da coxa. E agora, como geralmente ganhamos artrite na articulação do quadril na vida, não é apenas caminhar, quando o quadril começa a se mover de um lado para o outro. São esses movimentos. Podemos simplesmente nos dar essa artrite. E agora voltaremos ao teste que fizemos no início com você. Aqui, demos uma volta com você. E você precisava olhar. O que tem? Você está dando uma volta. E precisava olhar. Fazer essa volta e ver, vai virar. O que você conseguiu virar? Taz ou ombro? Vocês deviam ter se olhado no espelho. Estão ignorando. Aqui você vê, no momento da virada, eu me viro, quando tudo está ruim. Taz e ombro. Se tudo estiver bem, então eu faço uma volta, o taz fica no lugar, os ombros giram. E este movimento encontramos muito frequentemente. Quando pegamos algo com as mãos, andamos, damos uma volta. E se eu der uma volta e não tiver mobilidade suficiente aqui, entre a caixa torácica e o quadril, essa mobilidade é compensada pela articulação sacroiliaca. Ou seja, eu realmente me viro na articulação. Isso é muito ruim, um movimento muito perigoso para a articulação sacroiliaca. Ou seja, se não há mobilidade entre o sacro e a caixa torácica, começo a compensar esses movimentos com a articulação sacroiliaca. Ele reage muito mal a isso. Ele reage assim, ansiosamente. Porque para ele isso não é fisiológico. Seus músculos lidam muito mal com essa carga. Como podemos corrigir isso? Primeiro, precisamos aumentar essa mobilidade, para que tudo em nós se mova livre e claramente assim. Para isso, vamos esticar um pouco esses músculos. Vamos fazer isso para que possamos girar mais livremente. Usamos um especialmente fabricado. As cidades acabaram. Especialmente fabricado na fábrica de móveis de Novocheboksarsk. Uma cadeira para exercícios para desenvolver a mobilidade da coluna vertebral em relação à parte lombar torácica. Agarramos a alça conveniente da cadeira e fazemos uma volta, como se estivéssemos nos virando. Aqui está a opção 2. Você pode fazer a volta e olhar. Mantendo a cabeça alinhada aos ombros. Como é em repouso? Entenderam? E a segunda coisa é fazer uma volta para frente para olhar. Ao fazer uma volta, o mais crucial é não olhar para trás. Apenas para frente. Na língua russa, não existe a palavra atrás, apenas para frente. Fazemos a volta. Se você tem mais de 3 anos. Para treinamento de alongamento, você não usa estática, ou seja, não estica e segura. Mas você estica, relaxa, estica, relaxa, estica, relaxa. Se for menor, é alongamento estático. Fazemos dos dois lados. Perceba que um lado é um pouco maior, um mais fácil, o outro pior. Fizemos esse movimento e agora vamos tentar fazer essa rotação. Sua tarefa é fazer a rotação especificamente com o ombro em relação ao quadril. E tente fazer esse movimento. Primeiro para um lado, depois para o outro. E sua tarefa é aprender a girar especificamente em relação ao taz. Não é uma rotação do quadril em posição fixa, mas em relação ao quadril. E você ficará surpreso com isso, pois o seu passo vai mudar. Ou seja, durante a caminhada, de algum lugar desconhecido, de repente surge esse movimento que você nunca experimentou antes. Mas finalmente você experimenta, fica muito surpreso. Você vai gostar. E você, espero, não se esquecerá de se inscrever no canal novamente. Então, amigos, deixem comentários,
Se você gostou, se foi bom, cada vídeo é melhor que o anterior. Como de costume, escreva, são bons comentários. O que você não gostou, deixe isso para você. Anote no caderno e guarde em algum lugar. Tudo está tão bom, notável. Por favor, faça alguns desenhos. Mas é permitido escrever alguns comentários. Deixe um like. E basicamente é isso. Vamos terminar por aqui. Amigos, a transmissão extrema em todos os receptores do YouTube no Brasil. Parabenizo vocês com o Dia da Cosmonáutica. Portanto, parabenizo toda a nossa amada galáxia, o universo, com esta celebração. Yuri Gagarin foi o primeiro a viajar pelo espaço e nós o amamos. Então, amigos, agora, como vocês sabem, a primavera chegou, a neve derreteu, esquentou, o sol já está brilhando sobre nós, nos aquecemos e nos alegramos em seus raios e dançamos. Mas depois de tirarmos nossos casacos quentes, casacos de pele, casacos, suéteres de lã de ovelha, também tiramos o que vimos. Descobrimos que um estômago e um pneuzinho estavam escondidos sob as roupas o inverno todo. O que devemos fazer, amigos? Como deve ser? Agora ele não é mais necessário. Não precisamos dessa isolação térmica, porque o verão, a temporada de chalé e praia está à nossa frente. E devemos ficar com belos corpos para ir aos rios, lagos e piscinas. Por isso, estou ansioso para ajudá-los, amigos. Para isso, um complexo especial de exercícios foi desenvolvido pela Cátedra Shumerlinskaya de Dietologia do Instituto de Aperfeiçoamento de Médicos e Dietistas. O chefe desta cátedra, Alexander Shotkar Shapyuriev, desenvolveu um complexo especial de exercícios que permite remover rapidamente qualquer barriga acumulada no frio e transformá-la em poderosos músculos de aço na forma de cubos de pressão. Então, amigos, para demonstrar claramente a eficácia e qualidade desses exercícios, vou usar um instrumento de medição de alta precisão conhecido como metro-centímetro, polegadas, mas os centímetros são nossos, centímetros nacionais, mais precisos do que as polegadas importadas, confiamos mais neles. Portanto, com uma fita métrica, medimos cuidadosamente a barriga antes de começar os exercícios em uma posição neutra entre a inspiração e a expiração ao nível do umbigo, seu comprimento e largura. O comprimento é de 92, para quem não acredita. Quem pensará que vou enganá-los? Por favor, veja aqui. Exatamente 92 centímetros. Centímetros russos nativos. O centímetro mais preciso está na Rússia. Este é o nosso ponto de partida. 92 centímetros. Nós tiramos o casaco e descobrimos que não. 92 é muito para o verão. Gostaríamos de ter 88, por exemplo. O que fazer? Recorremos a um conjunto de exercícios que permitem apertar o estômago e remover. Como ele funciona? Existe uma parte teórica específica que irá estimulá-lo a realizar os exercícios. Claro, a gordura. Infelizmente, não conseguiremos eliminar a gordura em poucos minutos. Para eliminá-la, também vou contar a você um segredo. Isso será no final do vídeo. Quem assistir até o fim saberá como fazer para que, sem praticamente se privar de nada, sua gordura derreta, como a neve do ano passado em abril e maio. Então, amigos, a parte teórica se resume ao fato de que existem certos músculos que mantêm o tônus do abdômen e da lombar, e quando há um desequilíbrio neles, nossa barriga começa a se projetar para frente. E mesmo se não houver excesso de peso, mesmo se não houver gordura subcutânea, e aqui é chamado de grande salto, a barriga ainda aparece de algum lugar porque a posição do osso pélvico muda. Ele gira assim para frente, encurtando os músculos lombares. Os flexores do quadril e os músculos quadrados do quadril são encurtados, assim como o músculo lombar. Ela puxa para trás durante cada passo, o quadril para cá, para trás.
Porque quando caminhamos, o movimento não ocorre na articulação do quadril. Ela se estende bem neste momento, se estende, e junto com o quadril puxa para trás este músculo lombar curto, todo o quadril junto com a perna. Por isso, em vez do músculo glúteo, que para de trabalhar praticamente durante a caminhada, toda a carga começa a ser transferida para os músculos quadrados da lombar e os flexores da coluna na área lombar. Neste caso, todo o peso é suportado pelo glúteo. O abdômen mantém o quadril na posição correta, e o músculo lombar permite que a perna se mova completamente durante a caminhada. Então, aqui está a perna. Quando o músculo lombar está atrás, ele se estende e então, a partir dessa posição, move a perna para frente com sucesso. E aqui, para este apresentador, aliás, 2 dos meus apresentadores estão me ajudando a fazer o programa hoje, Alexandre e Nicolau. Eles gentilmente forneceram seus corpos para a realização deste experimento. Vamos olhar as fotos. Então, amigos, aqui o movimento da perna dele ocorrerá junto com o quadril. Ou seja, veja aqui, nossa perna se move separadamente do quadril, mas no caso de sêmen, seu quadril se moverá para cá a cada passo. E se ele correr rápido, por exemplo, o quadril pode se mover para cá. E quando a perna avança, o quadril permanece atrás. Aqui, veja, acabou ficando um pouco torto. Então, amigos, porque em vez dos glúteos, os músculos quadrados do lombo são ativados. TAS não segura. TAS não segura o músculo reto da coxa. Bem, dominamos a parte teórica, mais ou menos entendemos, percebemos toda a importância disso. Todo o universo pode nos ajudar hoje a realizar todos esses exercícios. O dia do astronauta, ele adiciona, se todos os exercícios que você faz no dia do astronauta, eles serão mais eficazes. Então, se você está assistindo este vídeo, por exemplo, não no dia em que foi lançado, porque você, por exemplo, não se inscreveu, não deixou um comentário, não deu um like, o que você vai fazer? Espere até o próximo ano. E então, talvez, você terá uma chance. Então, amigos, isso é tudo conversa fiada. Exercícios. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é transferir a carga da lombar para o abdômen com um exercício especialmente desenvolvido pelo Instituto de Aperfeiçoamento da Imprensa e Gordura Subcutânea. Seu chefe de departamento, Nikolai Yurpershaev, sugere fazer este exercício. Para isso, precisaremos de um rolo especial. Um rolo especial, cheio de penas de pato ou simplesmente qualquer travesseiro e qualquer coisa que você possa colocar sob o seu quadril servirá. Então, nos deitamos de tal maneira que nossos quadris correspondem à posição deste rolo. E a quinta vértebra lombar está no ar acima da superfície. E agora, com esta quinta vértebra lombar, não se preocupe se não puder ver, eu vou demonstrar isso para você em um esqueleto mais tarde, e com a quinta vértebra lombar, tentamos alcançar o chão com você. Dessa forma, sinta que a parte inferior do seu abdômen está se contraindo. Esticamos a parte inferior das costas com as quarta e quinta vértebras até o chão e levantamos novamente. Esticamos novamente para baixo e levantamos. Dessa forma, você cria um movimento de balanço que não é natural para uma pessoa com estômago. Se ele tem uma barriga, ele não fez esse movimento por um longo tempo. Tente fazer o mesmo movimento com as pernas retas. Isso será mais difícil, mas a carga será maior. Se você não consegue se esticar com as pernas retas até o chão, dobre-as até conseguir fazer isso, mas ainda com carga. Se for muito fácil, estique um pouco as pernas. Assim, você faz 2 abordagens dinâmicas de 10 vezes cada, e a terceira abordagem você faz estática. Você esticou sua quinta vértebra lombar até o chão e a mantém nessa posição por 20 segundos.
E aqui está o mais interessante. Pessoas com um abdômen proeminente muitas vezes têm a respiração abdominal predominante sobre a torácica. Quando você fizer isso, notará que no início pode ser difícil respirar, porque o abdômen está tenso nessa posição, a parte inferior do abdômen. E essa parte do abdômen para de participar durante a respiração, para de participar na inspiração. Então, o que eu fiz? Veja, agora vou mostrar a você com a ajuda deste modelo anatômico da coluna vertebral. Desta forma, esta é a nossa posição inicial e precisamos colocar nossa pelvis, veja, diretamente no chão assim. Colocamos neste momento, o abdômen está muito tenso, ele está trabalhando e levantamos novamente, colocamos, levantamos. Isso é o que fazemos dinamicamente. Na estática, colocamos assim, mantemos nessa posição a nossa coluna por 30 segundos. Aqui o abdômen está tenso, os músculos lombares neste momento estão relaxados e surge uma interação entre os músculos, que é difícil de conseguir com outro exercício, no qual os músculos abdominais aprendem a suportar a carga mantendo a pelvis na posição correta. Depois complica porque você começa a esticar as pernas. Então, amigos, esse foi o primeiro exercício mais eficaz. Então, amigos, o espectador curioso já entendeu que após o primeiro exercício vem o segundo. O segundo exercício também não surgiu do nada. Foi desenvolvido na Universidade Científica e de Pesquisa de Cheboksary, em nome de Alexander Petrov. Este exercício foi desenvolvido por Sergei Avdantchapiev. Ele sugeriu alongar o músculo lombar para evitar movimentos desnecessários e tensão durante a caminhada. Então, amigos, prestem atenção. Levantem-se. Perto da parede, coloque um pé para frente, o outro para trás. O primeiro exercício, a versão fácil, é quando a perna de trás fica na ponta dos pés tentando alcançar a parede, enquanto você acompanha. Certifique-se de que não há uma rotação do quadril, para que ambas as pernas superiores se esforcem para mover-se para frente em direção à parede. Esta é a versão fácil. Aqui você faz 10 repetições dinâmicas e depois uma estática de cada lado. A versão mais difícil é quando a distância entre as pernas é maior, a perna da frente está dobrada no joelho e tentamos alcançar a parede com o joelho. Também giramos ligeiramente o quadril para evitar curvas na região lombar. A tensão será sentida aqui na parte inferior do músculo lombar. Para determinar qual exercício de alongamento você deve fazer, se você sentir a tensão apenas nesta posição, não sinta isso, então faça a versão mais difícil. Se você tentou fazer a primeira versão e já sente a tensão aqui, então fique com ela por um tempo e depois passe para a versão mais difícil. Amigos, finalmente chegou a tão aguardada terceira parte. Todos conhecem o clássico aspirador de pó padrão. Ele é eficaz, mas não tão eficaz quanto o aspirador de pó desenvolvido na Universidade Peles Kaczynski para o estudo do vácuo pelo grande cientista Ruzangai Mulgashev, que propôs fazer o aspirador de pó de tal maneira que o estômago fosse sugado não apenas na inspiração, mas também na expiração. Veja o que ele inventou. Veja, é melhor fazer este exercício inclinando-se um pouco. E agora, quando fazemos a expiração com você, puxamos o estômago. E na inspiração, também o puxamos. Esse é o paradoxo, amigos. Ou seja, na inspiração puxamos o estômago e na expiração também puxamos o estômago. E ele está constantemente tentando se aproximar ainda mais e mais da sua coluna vertebral. Para saber os resultados antes e depois, também farei o exercício 5 vezes, ou melhor, 10 vezes. E você pode respirar assim, pode respirar pela boca, pode pelo nariz. Isso é como você prefere mais.
Não precisa segurar a mão, é só para você ver. É melhor fazer assim. Ou seja, você vê, não deixa ele relaxar na inspiração. A vantagem deste exercício é que durante a inspiração, os músculos quadrados lombares começam a relaxar e o movimento da 12ª costela aparece, o que geralmente está ausente durante a respiração. Então, amigos, e finalmente, um dos exercícios mais eficazes que ela me mostrou pessoalmente foi em Dabushny Irgunov, que nasceu e cresceu em uma pequena vila perto da cidade chamada Jadrin. Então ele é chamado de Jadrin Oil Alpha Varochny Factory. Ele nasceu lá. Mas isso não o impediu de estabelecer seu próprio departamento de estudo dos músculos abdominais, que participará do nosso próximo exercício. Então, amigos, para isso precisaremos de um rolo assim. Colocamos ele para fixação entre a parede e o rolo. E agora começamos a fazer rotações com vocês de tal maneira que nossa mão alcance esta parte do rolo e este movimento fazemos com vocês, puxando nosso abdômen usando o princípio do exercício anterior, o princípio do vácuo aperfeiçoado. Então, amigos, fazemos assim, 10 vezes para um lado, 10 vezes para o outro. Nove, 10 e agora alternadamente também 10 vezes. 7, 9, 11. Então, amigos, bem, todos os exercícios estão concluídos. Estamos um pouco cansados. Agora é a verificação. Bem, vocês viram, eu não fiz completamente. Ou seja, eu não fiz todos os exercícios completamente. Portanto, o resultado que eu poderia ter alcançado agora deve ser cerca de 50% menor do que eu poderia ter realmente conseguido. Então, novamente, um dispositivo de medição de alta precisão. Então, amigos, olhem. Vamos ver o que vai acontecer. O que temos? Não consigo ver. Perdi a visão, não consigo ver. Vamos ver o que vai acontecer. Então, amigos, exatamente, bem, praticamente 85 inteiros e 50 décimos. Podemos dizer exatamente, 89, exatamente 90. 90 centímetros. Não há como se enganar. Isso não são quaisquer números. Centímetros são instrumentos de medição precisos. Amigos, isso é estresse físico. E agora, como fica com a gordura? Como lidar com este acumulador de calor que não precisamos no verão, mas será útil no próximo inverno? Veja aqui. Nutrição. Como começar a perder peso de tal maneira que você não precise se privar de nada? Como vocês sabem, amigos, nossa comida pode ser dividida em proteínas, gorduras e carboidratos. Eles são designados por esses termos científicos, proteínas, gorduras e carboidratos. Se falarmos de maneira mais simples, todos esses são materiais de construção, claro, mas a proteína é puramente um material de construção, enquanto isso é energia. A energia, precisamos dela para nos mover, pensar. Todos os processos fisiológicos que ocorrem em nós exigem material de construção e energia. Portanto, essa é a energia dos carboidratos que pode entrar rapidamente no sangue. Precisamos usá-la rapidamente. Especialmente esses são carboidratos leves onde há muito açúcar. Se não os usarmos, eles começam a se transformar em gordura em nós. A gordura é a energia acumulada, podemos dizer, que temos em nós. Em caso de fome, em caso de escassez, em geral. Então, se algum dia você estiver com fome, usará sua própria gordura. E ele não é tão facilmente usado sob estresse físico. Por isso, existem certos métodos de treinamento para reduzir a gordura. A gordura onde é necessário tempo para que a gordura comece a ser usada para a energia da contração muscular e assim por diante. Mas há um pequeno truque de como fazer isso sem negar a si mesmo em maionese e açúcar, sorvete, tortas, chocolates. Também perca peso.
como... Você sabe, há uma refeição matinal, há uma refeição diurna, há uma refeição noturna, e entre elas pode haver outras. Divida o seu dia em períodos matinais, diurnos e noturnos. Então, à noite são aproximadamente 6 horas. Bem, que seja melhor 6 horas, das 6 às 4 horas. E isso de jeito nenhum pode ser comido. Isso significa remover completamente os carboidratos, principalmente os simples. Em média, 5 são 4 a 6. 5 horas antes de ir dormir, porque você não vai queimá-los de qualquer maneira, eles vão transformá-lo em gordura à noite, se você não pode viver sem eles. Sem doce, tortas, frutas. Eles também são carboidratos. Na primeira metade do dia, coma, por favor. Depois, ao longo do dia, você ainda vai gastá-los de qualquer maneira. Mesmo que você vá do banheiro para a cozinha, sente-se aqui e ali constantemente, ainda assim será gasto. Se você quiser comer à noite, por favor, coma proteínas. As gorduras, claro, devem ser naturais. Não maionese, não transgênicas. O ponto é que, se você quiser comer à noite, coma alimentos ricos em proteínas, preferencialmente carne seca, pode ser qualquer coisa. Um ovo, se você precisa perder peso, então sem a gema. De manhã e durante o dia, gorduras e proteínas devem ser um material de construção. Tente escrever nos comentários o que você come durante o dia. Cosmonautas, envio saudações a você em todo o universo. Até novas transmissões, façam exercícios, ajudem a seus pais, deem likes, escrevam comentários e deixem seu testemunho. Boa noite, queridos amigos. Bem, nos encontramos novamente em nossos estúdios do YouTube e chegou a vez deste tópico muito aguardado. Paramos com vocês no ponto em que nossos músculos se tornam curtos durante o nosso tempo vivos. E o que devemos fazer com eles? Nós desmontamos a parte superior do corpo com você. Para aqueles que ainda não tiveram a chance de assistir, assistam a este vídeo. Não prossiga até que tenha o visto, volte lá e veja. Assista ao vídeo anterior com atenção. E só então volte para este. Vamos nos encontrar novamente, primeiro no passado, depois no presente. Então, o que nos espera abaixo da cintura? Aqui temos alguns músculos que se tornam curtos com o passar do tempo. Por passarmos muito tempo sentados com você, usamos pouco esses músculos e esse desequilíbrio se desenvolve. São os músculos da sola do pé, da parte posterior da coxa, da coroa, escamboide e o nervo ciático. Além disso, podemos adicionar aqui com você músculos e fáscias na canela, no próprio pé e, ao mesmo tempo, com isso, alguns músculos são mais fracos. Esta é a parte inferior do nosso abdômen, que se projeta assim. Um abdômen simpático é formado deste jeito. Os músculos alegres também pendem, também enfraquecem. Isso é regulado e os músculos lombares, o flexor da coluna, também recebem carga durante toda a vida. Eles enfraquecem. Então, amigos, antes de voltarmos ao estudo do nosso tópico interessante com vocês, tenho uma notícia muito agradável para vocês. Finalmente, tudo o que antes era inacessível para os residentes do nosso país com vocês. Eles se tornam acessíveis novamente a partir deste momento. E todos os exercícios que estão na parte fechada do YouTube, onde a recuperação completa da coluna vertebral e das articulações, cada músculo como treinar, como não treinar, esticar, recuperar, remover a fibrose, como massageá-la, como você massageia, como restaurar a mobilidade da coluna vertebral. Tudo isso finalmente se torna acessível para você novamente. E o mais interessante é que há um passo a passo para tudo. Exercícios estarão disponíveis para você. Por exemplo, você recebe uma lição, uma tarefa, você a faz e depois disso recebe a próxima. Ou seja, a recuperação será gradual, não todos os exercícios de uma vez, para evitar confusão sobre o que fazer. Detalhes sobre exatamente como deve ser. Feito primeiro o pé, depois o joelho. Dependendo da situação, haverá várias opções. Haverá instruções separadas.
Por exemplo, um curso para restaurar a marcha correta. Lá terão todos os exercícios para a recuperação passo a passo. Também começando com os mais simples e terminando com os mais complexos. Como restaurar a coordenação dos movimentos, como usar diferentes músculos, colocar pressão em alguns músculos, em outros durante a caminhada. Como usar a caminhada para restaurar a mobilidade da coluna vertebral, das articulações. Detalhes sobre como cada músculo deve funcionar lá. Também exercícios específicos para cada músculo que geralmente trabalham de forma incorreta. Como esticá-los, como treiná-los, como massageá-los. Tudo isso está novamente à sua disposição. Você pode se alegrar, se divertir, falar sobre Lucian, o quanto você está feliz e contente. E tudo isso está no link na descrição. Vá, veja, verifique. Também teremos transmissões ao vivo lá. Eu vou lidar com as respostas para suas perguntas, que você também pode fazer lá, que eu vou ler e responder. Bem, até o nosso encontro. Nos veremos no link da descrição. Veja, nosso abdômen é organizado de tal maneira que o músculo reto do abdômen pode se contrair e relaxar desigualmente. E nesse processo, a parte superior do abdômen, essa parte superior do músculo reto do abdômen, tende a se contrair, enquanto a parte inferior do abdômen tende a relaxar. O abdômen inferior frequentemente começa a se projetar um pouco para frente. Surge o desejo de fortalecer a parte inferior a partir daqui, dividindo até os exercícios para a parte inferior do abdômen, para a superior, para o abdômen inferior, para o superior. Mas nem tudo é tão simples. Para levantar essa parte do abdômen, precisamos primeiro aumentar a distância daqui com você. Porque quando a caixa torácica de alguma forma desce aqui para baixo, a pressão intra-abdominal, ela se torna um pouco maior na parte inferior do abdômen. E mesmo se formos treinar a parte inferior do abdômen com você, simplesmente esse músculo ficará mais grosso com você. E o abdômen pode até visualmente ficar mais grosso, ficar maior. Por isso é importante primeiro relaxar essa parte superior do abdômen. E essa parte da coluna, o flexor da coluna no peito, torná-lo mais forte e as próprias vértebras torná-las mais móveis. Porque muitas vezes acontece que, ao encurtar o abdômen, ocorre uma curvatura. E o músculo reto curto do abdômen, na parte superior, ele não nos permite esticar e interfere no trabalho dos músculos da coluna. E com o tempo, essas vértebras, elas se tornam menos móveis do que deveriam ser. Quando a parte inferior do abdômen relaxa, ocorre automaticamente uma tensão no músculo quadrado lombar. O músculo quadrado lombar, ele deve relaxar bem no momento da rotação, quando nos viramos com você. Se ele não estica bem o suficiente, então essa rotação na vida, que ocorre quando puxamos algo com a mão, por exemplo, começa a ser compensada pelo fato de que a pelve começa a girar excessivamente. Para quem tem pouca mobilidade na pelve, a perna pode começar a girar para dentro. Muitas vezes isso pode acontecer, especialmente do lado de trabalho, com o joelho direito. Ele se move mais para dentro, precisamente por falta de mobilidade na caixa torácica, falta de ação dessas costelas flutuantes. Elas se movem para a frente, precisamente por causa do encurtamento do músculo quadrado lombar. Ele não permite que essas costelas deslizem, ou seja, em conjunto, tal deformação ocorre que precisa ser eliminada no músculo quadrado lombar quando começam a se encurtar. A coisa mais interessante é que raramente acontece que ela é encurtada igualmente à direita e à esquerda. Na maioria das vezes, acontece que do lado de trabalho, também a direita ela é mais forte e a esquerda é mais fraca. E por isso surgem diferentes curvaturas em diferentes direções, dependendo de qual lado ela é mais fraca, de qual lado é mais forte e o grande significado que este músculo tem na estabilização da articulação sacroiliaca. Dores nas articulações são muito comuns. Do lado de fora é estabilizado pelo grande músculo glúteo,
E do lado de dentro é estabilizado pelo músculo lombar, que tem duas partes. Uma começa a partir das vértebras lombares e da 12ª vértebra torácica, e a segunda parte começa a partir do osso ilíaco. Juntas, elas se unem e se fixam no osso da coxa. Internamente, eles suportam isso. Quando o músculo glúteo está fraco, ele primeiro lida com isso, depois também se cansa, para de funcionar. E toda a carga é transferida para músculos mais fracos. Para os músculos piriformes aqui, onde os músculos piriformes estão localizados, e isso causa vários sintomas, talvez a síndrome do piriforme ocorra ou outras coisas ruins. Também precisamos manter este músculo em forma. Além de ser forte o suficiente, ele também precisa ser flexível. Ele precisa se esticar bem, porque durante a caminhada, se isso nos puxa rapidamente em boa forma, ele dá à perna que está atrás de nós a chance de se mover. Este músculo se esticou, você vê? Ele permite que as articulações do quadril se movam, e a partir desta posição, a perna pode então avançar bem. Neste momento, a coluna vertebral e o quadril mantêm sua posição normal. Se o comprimento deste músculo não for suficiente, então quando a perna se move para trás, ele se moverá junto com o quadril, junto com o movimento do quadril, e aqui ocorrerá uma flexão excessiva, uma tensão excessiva novamente, e os músculos quadrados, o coeficiente disso. E isso gradualmente formará uma posição incorreta do quadril, ou seja, o quadril se inclinará para a frente. Mesmo quando estivermos de pé com você, tal inclinação do quadril ocorrerá. Para a frente, isso vai dificultar ainda mais o trabalho do músculo reto do abdômen. Ainda mais começará a se projetar para a frente, essa parte inferior do abdômen. A parte traseira da coxa também está muito ligada ao trabalho do músculo glúteo, porque esses músculos começam a partir do tubérculo isquiático, no qual estamos sentados com você. Aqui temos alguns músculos. Este é o bíceps da coxa. Na pele do músculo semitendinoso, eles também participam nas inclinações. Ou seja, quando nos inclinamos com você, não apenas os flexores da coluna estão trabalhando, mas também há uma grande carga nos glúteos, uma grande carga nos músculos da parte traseira da coxa. Por isso, eles também devem estar em bom estado. Como corrigir distúrbios, remover o encurtamento desses músculos, espasmos, fibrose, que muitas vezes ocorre lá por causa desses músculos, podem ser muito frequentemente sobrecarregados, como o músculo diafragmático. Vamos descobrir isso com você agora. Então, amigos, vamos começar devagar e proceder ao exercício para esticar conosco aqui. Essa parte superior do abdômen. Pegamos um rolo, não necessariamente um especialmente feito. Um rolo de espuma, por exemplo. Na faculdade de medicina, você pode usar qualquer outro não certificado, por exemplo, rolar de um pano, de um voo, de quaisquer materiais auxiliares, qualquer um servirá. Colocamos ele conosco sob a borda inferior das costelas. Por exemplo, um pouco acima, um pouco abaixo, não importa. Pegamos ele e deitamos cuidadosamente nele juntos. Deitamos assim, deste modo bem aqui. Se você sentir que a parte superior do abdômen está se esticando um pouco, está se movendo na direção certa, você pode jogar suas mãos para trás. Aqui, dobrar, colocar os cotovelos no chão para que eles toquem o chão. Se eles não tocarem, tente usar um rolo menor ou abaixe as mãos um pouco. Você pode colocar as mãos atrás da cabeça. E nesta posição, pense em algo bonito. Lembre-se de algo bom ou apenas deite-se. Ou se você tem uma TV, assista a alguns episódios. Não precisa de um secador de cabelo. Apenas deite-se assim. Comece com 2 minutos.
Gradualmente até 5 minutos, você pode ficar nesta posição. Não é tão importante a coluna vertebral do outro lado para esticar, quanto exatamente esticar esta parte superior do abdômen, ao mesmo tempo o que fizemos no último vídeo. Massageamos com você a bola daquela parte do músculo reto do abdômen, que se fixa nas costelas. Você pode também, o momento do cotovelo, trabalhar para que ela relaxe mais rapidamente nas costelas. E na borda inferior das costelas. Também aqui, você pode pressionar. E pressionar e segurar um pouco. Não precisa pressionar muito, para não se machucar. Você está trabalhando exatamente o músculo, relaxando e nesta posição, ao mesmo tempo, também melhora o trabalho do diafragma, respira mais fácil. Será depois disso? E nesta posição, deitamos com você por 2 minutos. 2 minutos se passaram. Depois disso, você coloca as mãos atrás da cabeça e começa a levantar. Você puxa a cabeça com as mãos, não ajuda muito, apenas na nuca. Você coloca as mãos e nesta posição você levantou a cabeça aqui, o mais importante. Olhar para cima, novamente para baixo, levantou e abaixou. Mais uma vez, levantou, abaixou. Se é difícil segurar as mãos atrás, você pode aqui embaixo, segurar os músculos, tocar neste momento. Ela vai se tensionar e relaxar. E tais movimentos. Precisa fazer 10 vezes. Tais movimentos, você faz levanta e abaixa. Ao mesmo tempo com isso, ainda os músculos do pescoço vão te fortalecer trabalhar. Faça 2 ou 3 abordagens 10 vezes e deite novamente por 30 segundos nesta posição. Deixe seus músculos se esticarem ainda mais. Então, depois de fazer este exercício, você se aproxima da parede com o rolo. Aqui nós esticamos um pouco com você. Esta parte do abdômen, a parte superior do abdômen, nossa parte encurtada com você. E nos aproximamos completamente da parede. Colocamos um pé mais perto da sombra e começamos a colocar os calcanhares para trás e conectar por trás. E sua tarefa é esticar esta parte superior do abdômen até a parede. Você se esticou. Nesta posição, você terá que dobrar bem a coluna vertebral. Os músculos da coluna vertebral serão tensionados. E a sua tarefa é esticar até a parede deste modo. Esticou-se, ficou assim por 1 ou 2 segundos e fez o movimento novamente. Esticou-se devido à curvatura da coluna e voltou. Repetimos por 10 vezes de um lado. Uma perna à frente, 10 vezes a outra perna à frente. Depois disso, depois de fazer este exercício perto da parede, tente fazer o mesmo em movimento. Aqui está o que você faz. E no momento em que seu pé toca a ponta, também é como se ele nunca se aproximasse. Você fez esse movimento, então o pé deu um passo à frente novamente. Você se esticou nas costas, como se estivesse movendo a parte superior do seu corpo para a frente. Você fez esse movimento, então deu um passo. Primeiro você fez esse movimento, deu um passo. Ao mesmo tempo que o seu pé toca a ponta. Você fez isso imediatamente e voltou. E dessa forma você faz a sua coluna trabalhar durante cada passo. Você vai esticar esses músculos e ativar os músculos das costas que normalmente não trabalham para você. Em seguida, temos o músculo lombar, também que está constantemente em um estado de tensão. Quando ficamos sentados com você por muito tempo, ela está aqui dentro e vai para a perna de todas as vértebras lombares. Até mesmo o disco intervertebral para os corpos das vértebras tem grande importância para nós na formação da curva lombar, ou seja, a diferença entre o músculo direito e esquerdo também afeta o trabalho da coluna vertebral e da articulação, estabilizando-a por dentro. Por isso é muito importante que este músculo seja ao mesmo tempo forte e flexível. Então, vamos assumir uma posição semelhante à do exercício. Agora vamos aumentar a distância entre os pés. E aqui começamos a puxar o joelho para a frente,
mantemos a coluna e tentamos criar uma tensão aqui, na parte frontal da articulação do quadril, você sentirá um pouco de tensão e puxamos com o joelho. Para a frente, tentamos alcançar a parede com o joelho. Aqui é muito importante a posição do pé. O calcanhar traseiro deve estar voltado para a frente. Não gire. E, ao mesmo tempo, o quadril também deve se mover para a frente. Se a tensão for muito forte e você não conseguir esticar a perna para trás, comece com uma versão mais fácil. Aqui você assume uma posição onde a distância entre as pernas é menor e começa a puxar o quadril para a frente. No exercício anterior, nós nos inclinamos para a frente com a parte superior do abdômen, para que nossa coluna se curvasse. Aqui, você tem duas vértebras. Estas aqui, na parte inferior do quadril. E se nós e você esticarmos o músculo lombar esquerdo, então você se inclina mais para a esquerda com esta vértebra. Tente alcançá-la até a parede. Se você sentir a tensão, comece com esses exercícios. Se você não sentir a tensão, aumente a distância entre as pernas e já se incline com o joelho. Faça também 10 movimentos para um lado, troque as pernas. Aqui faça o movimento para o outro lado com o outro joelho já se inclinando para a frente. Você pode sentir essa tensão de maneira diferente à direita e à esquerda, porque muitas vezes esses músculos têm comprimentos diferentes. Agora a parte de trás da coxa, os músculos da panturrilha e os músculos da canela. Antes de alongá-los, é necessário colocá-los em ordem, eliminar os nós entre os próprios músculos, trabalhar as fáscias. Para isso, use uma bola e um rolo para exercícios. Você pode fazer isso em um banquinho. Você se senta, pega a bola, coloca-a sob a superfície traseira da coxa. Você começa praticamente ao redor do joelho, encontra o ponto dolorido e simplesmente, se o peso e as pernas já são suficientes, você sente essas sensações de campo, apenas mantenha nesta posição para que ela comece a diminuir um pouco. E assim, no meio da coxa, entre o bíceps da coxa e a faixa de pele, os músculos semitendinosos, então passe por esta área. Procure os pontos doloridos. Se não está tão mal com essas doenças, você pode ajudar a si mesmo pressionando para cima com as mãos e assim passar por todo o músculo. Você pode pressionar cada ponto por 1 minuto, até 2, e trabalhar dessa maneira. Passe por todo o músculo. Mais para a esquerda um pouco, você passa pelo meio da coxa. Aqui, depois um pouco mais para a esquerda, você também coloca a bola. Passa direto até a nádega, onde puder, e pela parte interna do músculo, passa de um lado e do outro. Depois você pega essa bola, coloca entre os músculos e começa a esticar o nariz para a camada. Esticou a perna e dobrou de volta, esticou e dobrou. Ou seja, você terá ao mesmo tempo o trabalho do músculo. O alongamento da fáscia. E nesta posição fizemos em cada posição. Você faz o movimento 50 vezes, então passa por todo o músculo e faz a mesma coisa no meio. Se a perna não se estica, se você sente um forte alongamento, não faça em amplitude total. Aos poucos, ela começará a se aproximar de você. Se você puxar o nariz para si mesmo, sentirá ainda mais tensão. Por isso, estamos aqui esticando a parte de trás da coxa com você. Então puxe o dedo do pé para que o músculo da panturrilha curto não atrapalhe esse movimento. Faça exatamente o mesmo movimento ao longo do meio, interno e externo da coxa. Talvez você consiga esticar completamente a perna de um lado, mas do outro lado ela pode não se esticar completamente. Não há nada para se preocupar. Continue treinando gradualmente, você conseguirá. E o terceiro, você já está fazendo isso em movimento, massageando esses músculos. Se você fizer um pequeno movimento para dentro e para dentro e para fora, você está trabalhando todos esses músculos também. Aqui podem haver partes de tensão muscular, onde nem mesmo haverá dor.
mas você sentirá que o músculo está mais tenso, retendo mais fluidos. Pode ser que na primeira vez que você massageia, tudo será indolor, mas no dia seguinte, ao tocar, tudo ficará dolorido devido ao fato de que você está rompendo e esticando as aderências e fibroses que estavam entre os músculos. Você também pode usar rolos de massagem para isso. Eles terão um efeito menos doloroso. O mesmo se aplica aqui, ou seja, você pode trabalhar todos esses músculos com movimentos assim, cruzando as fibras musculares no rolo. Existem diferentes para a parte de trás da coxa. Você pode usar grandes assim, você pode usar um pouco menor em diâmetro entre os grandes assim. A última musculatura é a musculatura glútea, mas juntas, metade dos músculos. Os músculos da parte de trás da coxa estão bem. Pegue o rolo, coloque-o, deite-se confortavelmente e nesta posição coloque a perna sobre ele se já estiver dolorido o suficiente. Você pode simplesmente segurar a perna nessa posição, mas essa dor passou pelo músculo e se energizou, e então um pouco mais alto, um pouco mais alto, um pouco mais alto, ou seja, você trabalha todo o músculo diretamente até a articulação do joelho. Se a dor não for especialmente sentida, você pode aumentar a pressão colocando a segunda perna e aqui você já pode adicionar movimento. Você começa a mover um pouco para um lado, para o outro, movendo sua perna no rolo, pressionando e encontrando áreas mais ou menos doloridas, onde dói mais, você fica mais tempo e assim você trabalha toda a perna. Talvez você tenha visto, existem tais métodos onde você trabalha a perna assim. Eles não são muito eficazes. Aqui você precisa mais através das fibras, como trabalhar, e a pressão deve ser suficientemente grande e semelhante ao que fizemos na parte de trás da coxa, onde endireitamos a perna com você. Movimento semelhante. E aqui você coloca a perna, coloque a segunda perna em cima. E nesta posição comece a puxar o pé para você e de volta. Puxe para você e volte. Você faz o movimento. Empurre e ao mesmo tempo mova o pé, aplique pressão e faça o movimento, e o mesmo novamente. Aumente depois e passe por todo o músculo, apenas passe por ele. Se você tem bolas de um tamanho maior, elas também são muito boas para trabalhar os músculos da coroa. Você coloca seu pé nesta bola e faz movimentos semelhantes. Você coloca o pé, pressiona para cima e faz exatamente os mesmos movimentos que fizemos no rolo para cima e para baixo, puxando para você, de volta. E assim você trabalha todo o músculo. Deste modo, todos os principais músculos que precisam ser constantemente alongados, você manterá em boa tensão. Eles serão elásticos, não encurtarão. Você poderá correr, pular, se divertir, dar likes e deixar comentários. Boa noite, queridos amigos. Bem, finalmente nos encontramos no novo ano. Lembre-se, esta é sua chance de se inscrever e de clicar no sininho para receber novas atualizações. Quantos você tem agora? 3 milhões a mais? Eu conheço todos eles. Estou pegando todos pela mão agora mesmo. Ao longo do ano, começamos este caminho com vocês a partir deste ponto, em que todos nós estamos doentes, um pouco tortos. E para este ponto, vejam, o pico da saúde, e nossa jornada começa hoje. Dia após dia, passo a passo, alcançamos este sucesso juntos. Portanto, amigos, não aceito mais inscrições. A inscrição completa para o canal está fechada a partir deste minuto. Ninguém mais pode se inscrever. E agora estamos nesta estreita jornada
conhecemos uns aos outros, já conversamos há muito tempo, entendemos que sim, como estamos com vocês, neste círculo apertado de 43 milhões de pessoas, começamos este caminho juntos. Cada exercício agora que vou mostrar não será apenas assim. Separado de tudo, será complexo. E hoje começamos os exercícios com vocês, amigos. Estes exercícios não só aumentam a nossa vida, mas também a tornam mais alegre, mais feliz, pois ao mesmo tempo o cérebro começa a funcionar melhor. 3 exercícios que proporcionam um efeito triplo. O primeiro é a melhoria do funcionamento do cérebro. O segundo é a melhoria do funcionamento do coração. E o terceiro é a recuperação da circulação sanguínea de todos os órgãos e sistemas. O dia de hoje será lembrado por começarmos juntos, passo a passo, a alcançar a nossa incrível e magnífica saúde. E eu preparei para vocês um conjunto completo de exercícios para a recuperação gradual de todo o nosso organismo. E começamos este conjunto com vocês, com exercícios dos 3 segredos imortais dos longevos. Todos conhecem a lenda dos 3 longevos. Uma vez, na véspera do Ano Novo, eles se encontraram para discutir as razões de sua longevidade e compartilhar suas experiências. Um deles disse: "Eu já vivi mais de 300 anos porque presto atenção ao meu cérebro principal e não o deixo envelhecer." O outro respondeu: "Espere, o mais importante é o coração. Se ele está funcionando e bombeando sangue, então seu cérebro e todos os outros órgãos estão funcionando como deveriam." E o terceiro disse: "Amigos, isso é tudo bobagem. O importante são os vasos sanguíneos. Eles precisam funcionar. Eles precisam distribuir o sangue com nutrientes e oxigênio por todo o nosso corpo." E eles começaram a discutir. E um começou a provar ao outro que seu método de longevidade era melhor, e graças a ele já vivia mais de 100, 200, 300 anos, já havia perdido a conta. E meu avô ouviu essa conversa. Ele registrou tudo com precisão, todos esses relatos deles, e me passou a fita de vídeo, onde ele gravou tudo e eu assisti tudo antes do Ano Novo, e agora vou contar tudo para vocês. O primeiro deles prestava atenção no cérebro, e ele dizia que nosso cérebro deve funcionar como um computador, um mecanismo de computação eletrônico, como uma máquina deve funcionar. Então, amigos, o que ele fez para isso? Todas as manhãs ele fazia esses exercícios. Olhe atentamente. Então, amigos, esses exercícios entre os longevos são conhecidos como os 3 exercícios secretos dos imortais. Eles são chamados de primeiro, segundo e terceiro. Hoje vamos revelar os segredos. Mostrarei com prazer esses exercícios e explicarei como fazê-los corretamente. Mas como vocês sabem, amigos, são 10 exercícios. São 10 exercícios misteriosos dos grandes imortais de longa vida. Mas por razões que vocês mesmos entendem, só posso mostrar 3, pois. Só permite mostrar até 3. Ele menciona 3 milhões de assinantes e pede para mostrar o número 3. Ah, você pode mostrar 3. Portanto, amigos, se você deseja viver mais alegre, mais bonito, mais feliz, então aqui está o link na descrição para 10 exercícios de longevos imortais. Para todos os outros, que são suficientes para prolongar a vida apenas 50 a 70 anos. Assim, não mais que 100, por favor. É o suficiente para você. Então, 3 exercícios de segredos imortais de longevos. Então, amigos, nosso primeiro exercício será para treinar o cérebro. Vamos aumentar o fluxo para o cérebro. Para isso, vamos começar a exercitar os músculos que estão aqui, atrás de nós. Este é o músculo longo extensor do pescoço. Na vida cotidiana, ele praticamente não participa. A maior parte do tempo, ele está em um estado esticado. Quando olhamos para baixo, a maior parte do tempo nessa posição. No mundo moderno,
Passamos com você. Olhamos pouco para cima, olhamos muito para baixo. Então, amigos, para dar carga a esses músculos, o que fazemos com você? Aproximamo-nos assim. Colocamos a cabeça, e quem nunca fez este exercício antes, quem tem músculos fracos, apenas para começar, nesta posição, deite-se. Faça uma carga estática nos músculos. Se não sentir nenhuma carga, então comece a fazer o movimento. Faça o movimento para frente, olhe para baixo, para o lado, para frente, para baixo, para o lado, e faça esses movimentos. E para começar, 10. Se não for difícil, então você pode fazer 20, alguns acessos, 2 ou 3 acessos. Este é o primeiro movimento. O segundo, você começa a fazer rotações para um lado primeiro, mas a rotação não é máxima, cerca de 45 graus, para que seu nariz gire para um lado, faça e então faça para o outro lado. Faça também 10 rotações, novamente para um, para o outro. Se você não está cansado, faça novamente este movimento para cima e para baixo. E novamente rotações para um lado 10 vezes, para o outro lado 10 vezes. Este movimento aumenta o fluxo sanguíneo para os próprios músculos, aumenta o fluxo sanguíneo para os próprios extensores longos do pescoço, extensores curtos do pescoço e melhora a circulação sanguínea na área da artéria vertebral, nesta parte, devido ao fato de os músculos começam a trabalhar não exatamente de sua própria maneira. Os espasmos que estão lá começam a relaxar gradualmente, e o segundo exercício pode ser usado também como um teste para seus músculos, se eles estão bem desenvolvidos. Estes são os músculos frontais do pescoço. Você simplesmente inclina a cabeça assim e nesta posição. Se seus músculos estiverem bem desenvolvidos e ruins se estiverem fracos, em 10 minutos, em 10 segundos, a fraqueza começará aqui a aparecer. Talvez sua cabeça comece a tremer ou você sinta que esses músculos estão muito tensos. É difícil manter a cabeça, mas normalmente você deve ser capaz de manter essa posição por 20 a 30 segundos. E assim, o primeiro teste é apenas segurar. Se tudo estiver bem, você pode segurar assim por 30 segundos, então vá para os exercícios. Se não puder, a primeira coisa a começar é simplesmente aprender a segurar assim, estaticamente. Inicialmente por alguns segundos, 10 segundos. Faça isso. E quem já pode, começamos o exercício. O primeiro exercício é isso. Você começa a inclinar-se de um lado para o outro. Incline-se para um lado e para o outro. Sua cabeça também está sempre equilibrada. Olhe para um ponto no chão e continue esse movimento. Você pode começar fazendo 5 vezes de um lado e depois 5 vezes do outro. Isso é o primeiro. Depois você pode descansar. Se os músculos do pescoço estiverem cansados. Se não estiverem, então imediatamente o segundo. Fizemos as rotações para um lado. Rotação para um lado. E direto para um lado. Também 5 vezes. Para o outro lado. Viramos, direto. Viramos, direto. Depois descanse. É melhor deitar. Coloque a cabeça e repita o mesmo 3 vezes. Estamos treinando com você os músculos peitorais, claviculares e escapulares. A condição deles afeta fortemente não apenas o fluxo sanguíneo para a cabeça, o estado das artérias carótidas, mas também a condição do fluxo linfático e venoso. Tudo que está relacionado com inchaços no rosto, geralmente, é uma musculatura peitoral, clavicular e escapular muito fraca e fina. Então, amigos, o próximo para nós é a melhoria da circulação sanguínea do corpo como um todo. O lugar mais difícil, do qual o fluxo venoso é dificultado, não contando a cabeça, são as nossas pernas.
E para melhorar, reduzir os obstáculos no caminho dos vasos, em primeiro lugar, precisamos cuidar da condição dos músculos das pernas. E em primeiro lugar, são 2 músculos. Este é o músculo gastrocnêmio e o músculo sóleo. E abaixo deles estão músculos mais profundos. Este é o músculo tibial posterior, os flexores dos dedos, os extensores dos dedos. E quando o grande músculo começa a enfraquecer, aqui está ele do lado de fora, o músculo sóleo, então os músculos mais profundos começam a se sobrecarregar, a espasmar. Este é o músculo cambaloide, os flexores dos dedos. As veias passam exatamente através da espessura desses músculos. E devido ao espasmo muscular, começa a haver uma perturbação no fluxo venoso. E quando o fluxo venoso é perturbado, o fluxo arterial correspondente também é perturbado. E por isso, a pressão geral em nós começa a aumentar. Mas, de acordo com essa teoria, aumenta por 2 razões. A primeira é a perturbação do fluxo venoso das pernas. E, portanto, a pressão geral tenta aumentar para empurrar esse sangue das pernas de volta para cima. E a segunda é a perturbação do fluxo sanguíneo para a cabeça, a artéria vertebral é comprimida, acabamos de trabalhar com ela, e por isso a pressão geral também pode aumentar. Então, como podemos reduzir a pressão geral? Podemos aliviar as pernas com você, melhorar o fluxo. Depois, bomba tipo cabeção, dentro de terra. Depois tacar fogo na minha casa, na minha porta. Daqui a pouco vai ser uma rajada de metralhadora. É complicado. Ele fica dando ideias. Ele fica dando ideia pra essa galera. Ué. Esse parece o blusão, cara. Ó. É complicado. Vê se não parece o próprio blusão. São 7h41. É isso aí, galera. Blusão, nosso querido blusão, tá sofrendo. O que você acha disso, Guido? É complicado, né, cara? Essa vida aí. O pessoal pensa que ser youtuber é só grana, mulheres, mas não, cara. Tem isso também, cara. Ameaças de mortes. Não é fácil, não, cara. Olha nós aqui, cara. O canal acabou de ser desmonetizado. O que mais aconteceu, Dan? Que nem eu sei. Foi desmonetizado. As views caíram pra caralho. Views caíram pra caralho. Mas vocês queriam o quê? Pô, não dá. Esse conteúdo aqui nunca vai ser monetizado. Entendeu? Vocês têm que tirar. Tem que ser no Live Pix. Aí doa aí, galera, pro Live Pix aí do Dan. Tem que criar outras formas, pô. Isso aqui já era. Nossa. O cara sendo alvo de trollagem, a reportagem bota o endereço e as imagens da casa do cara. Tem o endereço dele ali? Pô, todo mundo sabe já, pô. Isso é público, notório já, o endereço dele. Eu não sei. Eu mesmo já mandei um iFood pra ele. Mas o tempo que mandava pra pagar, pô. Já. Cara, o Urso, ao invés de pagar iFood pra mulher, ele paga pro blusão. Não, mas eu mandei a cobrar. Mas era antigo. Isso foi de 2019, eu acho. Faz tempo, né? Aí, tá vendo, blusão? Já sabe quem que você vai pegar, né? Já sabe quem é esse gordinho correndo aí na tua casa, ô blusão. Vem buscar o urso. Mas eu prefiro o nosso blusão, Flávio. Eu prefiro ele. Boa. Então, qual que é mais o que eu não tinha falar, cara? Não lembro. Ô, Guido, eu tenho mais um vídeo para passar aqui. E dessa vez é do próprio blusão falando do que aconteceu. Então vamos lá, calma aí, cadê? Deixa eu arrumar aqui certinho. Pum. Vem aqui, vem nesse e vem nesse. Pronto, vamos lá. Que é casada com homem. Mário errou. Isso aí, Guido. Haters jogam fogos na casa do blusão. Esse porra deu até Coca-Cola pro cachorro beber, pô. Não pode? Claro que não, né, Guido? Porra. Não sei lá. Qual o problema de dar Coca-Cola pro cachorro? Alguém vai responder? Não, porra, Guido. Não vou nem. Não preciso nem comentar. Eu não sei, cara. Perguntando se der. Claro, porra. Claro que o cachorro passa mal. Eu sei lá, não sou veterinário, quero que se foda.
Eu não sei, cara, eu não sabia que... Qual que é? Tu te lembra que o Gabriel sei que Monteiro pra mim eu não dou. teve essa parada aí, Guido, e o Gabriel Monteiro aí, Primeiro o que eu não dou... Paçoca... Primeiro, Fala aí, Paçoca. eu não daria coca pro cachorro, que é caro pra caralho, né, cara? Pois é. Ué. O Paçoca, o Guido... Eu tô ligado, ele tirou o cachorro dele, foi lá... Fala aí, Paçoca aí, Guido, faz aí, imitando o É, Nando Moura. pafoca, é bolo molhadinho, pafoca, tá tinindo, você gosta de pafoca? Mas assim, o pafoca, né, cara, ele quis lá ganhar uns pontos, né, ele foi lá e tirou o cachorro do cara, tá ligado? Depois fazia vídeo falso lá, que tava ajudando, depois ele comia várias mulheres, o pafoca, né, cara, tá comendo várias, Agora ele tá preso e o blusão tá solto, né? Você vê com a vida... Ó, eu digo uma coisa pra você, gente, a vida, né, cara, a vida é assim, cara. O cara era vereador. Vereador, youtuber com mais de 1 milhão, acho, 1 milhão de inscritos, ganhando maior grana no YouTube, com um pistolão aí, andando pra cima, pra baixo, agora tá lá preso lá, alguns anos lá. Pois é, como policial dentro da cadeia, tomando... Os caras estão falando que a Coca-Cola mata cachorro. Caralho. Não sabia disso não, cara. Mas Coca-Cola, a normal ou aquela zero, Coca Zero? Tem diferença ou não? É que nem dar tomate para cachorro. O cachorro não pode comer tomate. Tem algumas coisas que o cachorro não pode comer. Não pode. Não sabia disso, não? Cebola. Cebola também não? Caralho. Os cachorros tem que comer carne, Guido. O cachorro tem que comer carne. Mas o cachorro come verdura também, cara. Come vegetais. E você come verdura, Guido? Não. A minha cachorra só come carne e passatempo. E lasanha. Não, olha só, o gato não, não come vegetais, né? Mas o cachorro consegue viver comendo vegetais, cara, incrível que pareça. Mas agora eu saquei esse animal aí que o Dan cria, né? É uma cadela ou um cachorro? Cadela. Ele usa ela para que as mulheres, um cachorrinho, para quebrar o gelo aí com as mulheres aí que vão aí, não é, Guido? Não é, Dan? Isso aí é uma estratégia também, né? Não, minha cachorra é puro amor. Sei. Mas o que eu tô falando aqui, cara, deixa eu ver. Agora que estamos discutindo. Deixa eu ver. Vamos lá. Minha cachorra é minha filha. Jurei. E aí, Guido, tá solteiro aí? Não, solteiro não. Tá aí com um Vale Night aí na Inglaterra? O que você falou? Que tipo nenhuma. Vale Night. Tá com Vale Night aí na Inglaterra. Você vai dar uma volta Vale aí, Night. tá? Porra, não sabe de nada. Meu Deus, Guido. Vale Night, cara. É quando a mulher, você namora ou é casado, ela te dá uma... Você pode sair um dia aí com teus amigos à noite, ou dar uma volta à noite, sem tua mulher, entendeu? Isso é um Vale Night, pô. Entendeu? Sim. Você sai sozinho durante a noite, entendeu? Uhum. Não tem não. Eu tô saindo nada, eu tô aqui em casa fazendo... Eu tô saindo, cara. Eu tô aqui em casa. Tô de casa de pijama, cara. Eu tô saindo, tô morrendo de sono. Tá falando mas pro Dani ninguém que quero sabe dormir. o que acontece quando essa câmera é desligada, né, Guido? Eu vou pra cama, tô de pijama, vou dormir, cara. Isso que tu diz, né? Não sei. Agora os caras falam que tá mentindo. Não, você vai sair e comer 200 mulheres. Tá bom, vou sair e vou comer 200 mulheres, gente. Então, só pra aqui, ó. Porque eu entendi, não sei, aqui na Inglaterra, os caras falaram que o cachorro consegue sobreviver só com verduras e vegetais, tá ligado? Eu não sei se é, porque eu não tenho cachorro. Foi o que me falaram. Aqui tá aqui, ó. Eu coloquei aqui. Isso é frescura de vegola. Aqui tá escrito aqui, ó. Sim, cachorros podem sobreviver comendo verduras e legumes, desde que a dieta seja básica. Isso é coisa de vegano babaca. Pô, tá escrito aqui, caralho. Tá aqui, ó. Não, sim, mas pra quê, cara? Cachorro gosta de carne. Sim, tudo bem. Só tô falando que pode sobreviver, não tô falando que ele gosta. Ah, vai deixar de dar carne pra cachorro? Pra quê? Mas não tô dando carne, cara. Tô falando que o cachorro consegue sobreviver, que os caras falam. Sim, mas eu tô falando que qual dono vai querer dar... Pô, só se o cara não tiver dinheiro pra comprar carne, mas porra. Mas depende do cachorro. Se for muito desses cachorros aí, frufru aí, não sei se eles conseguem, né? Mas botar um caramelo aí, pô, ele come tudo, come até reboco, come coisas assim que o cara nem acredita, pô, e tá vivo, fica vivo. Eu prefiro um vira-latazinho. Os caras estão falando, e que eu saiba, cara, tem pessoas que têm cachorro porque parece, o cachorro consegue
sobreviver só com verduras, vegetais, sei lá, arroz, não sei. Agora, os gatos não. Gato tem que ter carne. Isso que estou falando aqui, ó. Mas não é eu, cara. Sei lá, cara, não tem. Entendeu? Precisa de proteína. Então, você acha que, sei lá, feijão tem proteína, caralho. Feijão tem proteína, grão de bico tem proteína. Não tem? Meu sêmen tem proteína, Guido. Então, sempre, se dá sempre pro cachorro, então, Oi. Entendeu? Então, sei lá, mas se você. Eu estou falando fato, os caras falando que sobrevive ou não, cara. Isso aqui é no Google? Ô, Guido, foda-se que o cachorro come. Vamos saber o que o blusão come. Ele come o cachorro. O blusão come o cachorro. Pronto. Pois é. Essa tua cachorra já expirou tanta maconha que tá com cara de chapada, porra. Não, o Isaías, o cachorro dele come polenta com feijão aí, ó. E aí, como você explica? Vamos lá, dá um cacete no Isaías agora, então. Já que é isso. Né, Julie? Trouxeram o Jean Williams. Abre seu inbox, Guido. Vamos nós abrir o inbox. Abriu o inbox. Vamos voltar a ver o que o blusão tinha a falar ali. A polícia, eu mostro aqui mais pra polícia. Deixa eu mostrar aqui. Ainda bem que a gente nem tocou no negócio. O blusão já juntou Agora 26 tem mil a reais, cara do cara. cidadão. Meu Deus. Chamei o balanço geral. Caralho, mano. Agora eu chamo a polícia. Que doideira. Eu dou um susto com... Porque agora tem a cara do cidadão, tá ligado? Sim. Que porra é essa? Agora eu chamo a polícia. Boa noite. Estão atacando fogos e tacando fogo na porta da minha casa, cara. Bomba dentro da minha casa. Tacando bomba? E tacando fogo na porta da minha casa. O que aconteceu? Já tá acontecendo isso há 4 meses. Você poderia mandar uma viatura aqui, por favor? O que a Rebeca tá fazendo na casa do blusão? Não sei, Rebeca, o que você tá fazendo aí, Rebeca? Eu tenho a filmagem, eu tenho a gravação. Eu vou mostrar a gravação quando a polícia chegar aqui. Mostra com o rosto da pessoa. Meu nome é Alexandre Flauzino da Mota. Alexandre Flauzino da Mota. São Paulo. Peraí. Gente, como é que é mentira se ele tá ligando o cara agora? Como é que vai ser mentira? Se fosse a Rebeca, Ele o tem a blusão não filmagem do tava cara. vivo hoje. Como é que vai ser mentira isso? Não. Só tacaram fogo e tacaram bomba na minha casa. Isso tá acontecendo há 4 meses já. Mas agora tem a então, filmagem. Estão dizendo que o blusão é o mexicano dela. O blusão enganou a Rebeca e falou que era mexicano. Boa tarde, senhores. Olha o nosso blusão aí, ó. O nosso blusão. O nosso blusão. Faz o L, Flávio. Vocês fiquem inventando esse negócio aí, esse título aí, só pra trás do jogo. Deixa o celular disponível, provavelmente eles vão ligar para o senhor para pegar mais informações, se necessário. Tá, obrigado. Continua a polícia militar. Obrigado, hein. Eu já conversei com ele ao vivo já, cara. Uma vez na live eu liguei pra ele. Pronto, agora Parabéns, tem cara. o rosto do Parabéns. cara. Aí eu falei umas verdades lá do Gabriel Monteiro, o público dele começou a me xingar lá no chat. Agora O Gabriel Monteiro acabou sendo preso, rapaz. Eu falei a verdade. Os caras querem me criticando, xingando. Cara, o blusão já teve uma porrada de mulher, cara. É verdade. Porra. Uma coisa que ele não é beta. Os caras reclamam que não carta mulher porque é feio e o blusão catando várias enquanto isso, né, cara? Pois é. Cara, vocês viram o vídeo dele com uma boneca lá na outra rede? Agora tem a filmagem. É isso. O blusão, então, está sendo atacado pelos haters. E... O que você tem a dizer, o Flávio? Flávio deixou o celular ali e foi dar uma... Tirava do joelho. Chupada de rola. Fudeu. Então, enquanto isso, então, já que... É isso aí, você porra nenhuma. Vamos compartilhar aqui, ó. Uma coisa está acontecendo, coisa grave, cara, que... Travei, cadê? Voltei. Voltou? Ah, beleza.
está acontecendo, cara, o que está acontecendo? Nem eu sei o que está acontecendo, parar a tela. É o grande problema que tá as pessoas gastando dinheiro com jogos do tigrinho, cara. Então, eu estou aqui deitado igual mentalidade bilionária, vocês não estão vendo, cara? Estou aqui, só o pó. Então, o Mamãe Falei, né, cara, está lançando um curso. A técnica dos caras são assim, cara. Ó, gente, tá todo mundo fudido aí. Sei lá, tá todo mundo fudido. Daí ele fala lá, daí de repente ele vem e fala: temos esse curso aqui. Então, ao invés de você pegar dinheiro e jogar em tigrinho, vamos pegar dinheiro e compra o meu curso aqui, e, sei lá. Pau no teu cozinho. E pau no seu cozinho. Então, nós estamos aqui, vamos aproveitar. A história de um cara que começou a jogar jogo do tigrinho, cara, e hoje tá pobre, mano. Se fudeu, tá fazendo boquete, é uma coisa muito triste, cara. Então, eu recomendo vocês não jogar jogo do tigrinho para fazer boquete, certo? Vamos lá, vamos tentar aqui, ó. Posso acabar machucando teu coração, tá? Digo até mais. Mão. O vídeo de hoje ele vai dar uma filtradinha nessa audiência nova que a gente está recebendo aqui. Dá uma lambidinha. Muitos anos decaindo e estagnado e decaindo de novo, milagrosamente voltou a crescer. Né? Graças ao nosso amigo Léo, inclusive, que ajudou a gente aqui. Mas o fato é o seguinte, cara. O que ele faz? Será que essa audiência está preparada para ouvir algumas verdades? Hoje vai ser um pouco sobre isso. O que eu vou fazer? Eu vou pôr um vídeo. E provavelmente você vai falar: lá, que otário. Eu jamais caí. Né? Eu sou muito diferente, né? Será? Eu vou chegar em algumas conclusões, tá? Um vídeo é esse aqui, ó. Meu relato com apostas. Perdi tudo que eu tinha e tive que vender meu carro. Então, vamos ver. Tive que vender meu toba. Das ações e eu vou reagir ele com você aqui. Fala aí, galera, beleza? Rosendo aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Só uma coisa que eu reparei, ele tem um ventilador igual o meu, cara. Igualzinho o meu, cara. Olha só. Não tem sem postar. Eu vim aqui falar, galera, minhas experiências que eu tive, que problemas que acarretaram o mundo das apostas na minha vida. Isso daí só uma pausa, antes de mais nada. Uma coisa que, quando você vai gravar vídeo, cara, uma das coisas que a gente comete o erro é, em vez de olhar pro buraco da câmera aqui, ficar olhando pra nossa imagem na tela. Se olhasse pro celular, agora estaria falando com você assim, ó. Ele tá fazendo isso, né? Então, fica uma dica aqui, você que vai gravar qualquer coisa, mano, lembra de olhar pro buraquinho da câmera no seu celular, tá? Não pra tua imagem. Vamos lá. Isso daqui. I love Monday.com. What's Monday.com? You don't know Monday.com? This is Monday.com. It's a platform that helps us run our work, collaborate with... E sirva de alerta a todo mundo que vai jogar casualmente, tá? Achando que não dá em nada. Eu comecei no ano da Copa de 2022, né? Onde um colega meu, eu peguei, entrei, já tinha visto algumas pessoas falando que tinha lucros e não sei o quê. Joguei em tal time e o time ganhou. E eu sempre, nunca dei bola, né? Daí, um colega meu, ele disse que tinha criado uma conta, tinha colocado lá, acho que R$30, se não me engano, e criou uma conta numa dessas casas de aposta, que na época eu acho que era Bet365, e me mostrou lá, ele jogou num jogo lá, no primeiro jogo da Copa, e ele ganhou uma odd lá de 3, 4, se não me engano, ele tinha colocado 50, 30, 50 reais, e voltou 120, 200 reais pra ele, agora eu não vou me lembrar. E eu olhei, eu falei, caraca, mas com 30 conto você conseguiu já, tipo, 150, 200 reais. Muito fácil. Ele, não, é muito fácil, não sei o quê. E aí, eu caí na onda e criei um cadastro, né, na primeira casa de apostas, que foi a Bet365, e coloquei ali 50, eu acho que 100 reais, se não me engano, que eu tinha. Caralho. E comecei a jogar. Jogar no Brasil. É o Brasil, né? O Brasil não vai perder. Então, o Brasil, você começa a se aperfeiçoar, não quer apostar apenas no time, porque acaba não pagando também pra você, né? As casas de aposta têm esquemas de odds, que são de 1.20 para o time que tá mais propício a ganhar, né? Aí o time que não tá pra ganhar tá pagando 5, 6, 7, e logicamente, na sua intuição, você sempre vai apostar no time que tá pra ganhar, né? O time favorito. E eu comecei jogando ali e ganhei. Por incrível que pareça, eu ganhei. Postei no Brasil, tinha ganhado. Depois eu acho que eu tinha postado, acho que na Croácia, se não me engano, tinha ganhado também. Assim, tipo, joguinhos básicos. E com isso, eu coloquei na minha cabeça que dava para ganhar dinheiro com aposta. Isso só foi um começo. Era uma época, casualmente, onde eu entrava e jogava ali 1, 2 partidas, olhava ali, deixava ali e boa. Até aí tudo bem, você jogar casualmente ali, só que o problema é a influência que isso te dá. Você pesquisar métodos para você passar por cima dos outros, né? No caso, ficar pesquisando muito em Instagram, em YouTube, em Facebook, em páginas, em grupos, que time que vai ganhar, o que fazer, né? Depois, quando você descobre múltiplas coisas de aposta, que dá pra você jogar em escanteio, que dá pra você jogar em gol, que dá pra você jogar em cartão, que dá pra você jogar em não sei o quê, e você acaba ficando fissurado nisso. E chegou um ponto que, olha pra vocês terem ideia, eu assistia futebol quando eu era criança, quando eu tinha meus 12 anos. Tem que ser muito otário pra cair nessa. Quando eu tava com meus 21, 22. E não falta sobre isso. Começou a me afetar de uma forma extrema. Por quê? Eu jogava, só que eu ficava vidrado
no celular, acompanhando os resultados, acompanhando o jogo ao vivo, ficava vidrado na televisão, futebol o dia inteiro, isso na Copa, tá, galera? Na Copa. Depois disso, acabei criando brigas com a minha ex-namorada, no caso, acabei criando desatenção no meu serviço, eu acabava ficando olhando no celular toda hora, não sabia o que fazer, e beleza, passou a Copa. Eu tomei um prejuízo de mais de R$2.000 na Copa. R$2.000 na Copa. Até aí tudo bem. Bem, R$2.000. R$2.000. Não? Não foi. Acabou a Copa. A internet tá ruim, hein, Guido? Eu fiquei vidrado naquilo. Vidrado em Como que é? Champions League, Premier League, em La Liga, em Brasileiro. Aconteceu, Dan? Em tudo que eu via. Tudo. Cadê o Dan? Morreu? Dan? Oi, fala aí. Eu? Não, tô aqui. Travou o som aí, já que bloqueou o som aí, eu vou falar um negócio aqui, ó. Caiu? Quem caiu? Tô aqui, o som do rapaz aí, já que parou, deixa eu falar uma coisa aqui rapidão. Foi até bom, em partes. Em partes foi bom esse canal aqui ter perdido a monetização, que pelo menos não vai fazer a propaganda do tigrinho pro povo entrar. Entendeu? Então esse canal perdeu a monetização para salvar vidas. Porra, tá muito escroto, Flávio. Nós paramos uma live pra ouvir essa bosta do... Tá vendo aí? Tá vendo? Porque eu fui assistir uma live aqui gravada, né? Porque a live que assisti aí do par, aí já tava gravada aqui, ficou, né? Apareceu a propaganda do tigrinho pra mim, pô! Não aguento mais troço, não, ué! Certo. Só fala merda aí, vai ficar rico de dia pra noite. Caralho, eu vou te dar de 15 reais. Dá play aí pra calar a boca do Flávio, Guido. Dá play aí nesse vídeo pro Flávio parar de falar, por favor. Assim, o Flávio é melhor que o Dom Wagner, cara. Que o Dom Wagner é o pior. Ainda bem que o Dom Wagner não apareceu, gente. O pessoal tá comemorando aqui. Só de o Dom Wagner aparecer. Pra falar a verdade, também tá embaçando demais. Vamos pular essa porra aqui, cara. Coisa real com coisa real. Que eu queria Na verdade, tá no link fixo. Se o Dom Wagner quiser entrar, ele pode entrar. Não entra. Quando aposta aqui, independente do quanto você ganha, não é o tamanho da sua recompensa, mas é a surpresa de ganhar. Às vezes, se você pegava assim, cara, se eu tô dando um exemplo bem esdrúxulo aqui, se eu comprar tanto de água. E tanto que eu gravava lives, uma sequência absurda de 30, 40, 50 greens sem tomar nenhum head, só que é virtual, é máquina. Isso não é real. Ou seja, você vai tomar um prejuízo de um. Dá pausa aí, Guido. Eu comecei a ter um lucro, fiz banca de. Teve lucro agora? Dá pausa aí, Guido. O cara tem que ser muito burro para ele não ver que ele vai apostar no favorito, quer dizer, é o que mais tem chance de ganhar, para ganhar 10, 15%. Só que na hora que ele perder, ele vai perder tudo, o idiota. Puta que o pariu. Aí o idiota fica apostando no favorito, aí ele ganha 2, 3 vezes, aí ele fica emocionado, aí ele fala, caralho, agora eu vou ganhar todas, tá ligado? E aí que o corno cai no conto do vigário, tá ligado? Em vez de... Porque eu tenho uma técnica, Dan, vou te explicar. Só um segundinho, Guido. Deixa eu só responder o Danilo. Dan, como manda o LivePix? É só você escrever aí, ó, livepix.gg/malandragem. Beleza, Danilo? Vai, Guido. Então, o segredo como que é, gente? Como pode reparar que quando você aposta, geralmente você perde, não é? Então, por exemplo, você vai jogar Flamengo e Vasco. Daí você faz todo o seu trabalho assim, você olha os jogadores, todas as estatísticas possíveis, aí você fala assim, o Flamengo vai ganhar. Então, você vai apostar no Flamengo. Então, você não faça isso. Você pega, ao invés de apostar no Flamengo, você aposta no Vasco. Porque você vai perder. Então, se você fizer o contrário do que você vai fazer, você vai ganhar. Porque você perde mais do que você ganha, não é? Na verdade, você ganha mais. Na verdade, você ganha mais. O urso ficou de boca aberta aqui, ó, depois dessa, ó. O urso tá falando, caralho, esse cara é um gênio. Ô, Guido, sabe como é que ganha? Você vai para o esporte. Você vai para um esporte que só tem um vencedor. Não tem empate. Tu vai para o MMA. E aí tu tem que apostar no azarão. Porque tu tem que procurar bater tipo 2x do que você aposta. 2x no mínimo, tá ligado?
só faz aposta se for 2x ou mais. Quer dizer, tu vai pegar o que você apostou e mais o dobro, tá ligado? E aí você aposta no azarão, só que você aposta uma quantidade baixa. Perdeu, você vai em outro azarão e aposta o dobro do que você apostou antes. Perdeu, você vai e dobra de novo. Aí você vai dobrando, até tu ganhar, tá ligado? Exatamente. Eu vou falar uma besteira aqui para vocês aqui, ó. É melhor jogar na Loto fácil, que é fácil de ganhar. Toda semana eu ganho 6 contos. Vou lá, faço 1, 2 jogos, cada jogo é R$3, mas pelo menos eu paguei o valor das apostas que eu fiz, que são de R$3. Se você Calma acertar aí. o... Todo dia tu gasta R$3 e aí no final de semana tu ganha 6 e tu tá no lucro? Claro, tô no lucro, claro que eu tô. É por dia, todo dia, melhor se perder 3 e ter a chance de ganhar com 11, ou então você pode acertar as dezenas da Loto Fácil, que é o prêmio máximo. Cara, minha internet tá uma merda. 3 milhões de reais. Então eu prefiro jogar Loto Fácil, cara, que fazer bet. Ou então jogar no bicho, que se eu jogar no bicho, o jogo do bicho é 4 vezes por dia. Bota R$1, jogo na cabeça lá, vai dar jacaré na cabeça. Ô, Curso, que gasta 6, ele vai todo dia e gasta 3. No final de semana ele ganha 6. Não, você não tá entendendo, não, cara. Eu tô falando. Vamos supor, eu fiz 2 jogos. Eu fiz 2 jogos. É todo dia a Loto Fácil. Agora é todo dia, sorteio todo dia. Aí vamos supor, eu acertei 11 números, no outro eu não acertei nada. Eu não perdi nada. Entendeu? E se eu acertar 12 números, eu vou ganhar na média de R$12. E se eu acertar 13 números, eu vou ganhar um pouco mais. 14, um pouco mais. E se eu ganhar 15, eu vou ganhar o prêmio máximo. Aí tu fica rico, porra. Entendeu? Peraí, só um segundo aqui. Aí tu vai ter que fazer um live pix de R$100 mil pro canal. Tu vai ficar rico, porra. Porra. Mas vem cá, então a ideia... Eu tenho outra ideia também, cara, que é o quê? Você aposta o mínimo no azarão. Não tem aqueles azarão mesmo que você... Flamengo contra o time da 10ª divisão. Não, nem Caxias. Da 10ª divisão lá da puta que pariu lá. Não sei, tá ligado? Flamengo e um time que jogadores cegos, por exemplo. Então você põe 5... Você põe o mínimo naquilo lá, porque vai ser assim, se ganhar, você vai ganhar, tipo, sei lá, mano, R$100 mil, tá ligado? Daí, se não deu certo, você aposta em outro, até um desses dá certo. Varia de R$800. Mais uma vez, ó. Pontos, né? Porque aí é dividido entre os que ganharam 14. Aí o 15 pontos, aí depende de quantas pessoas acertou, às vezes dá 2, 3 ganhadores, aí se tiver em 2 milhões, aí você pelo menos rapela 500. Ou se você ganhar sozinho, você rapela 2, 3, 4, 5 milhões, por aí, mais ou menos. Eu acho que o Guido ganhou. A tática do Guido é a melhor. Eu digo uma coisa, cara. Eu vou falar a verdade. Eu já tenho alguns anos que eu jogo de aposta de futebol. Hoje eu não ganhei nada, mas eu aposto pouco, tá ligado? Eu digo por semana, assim, talvez 5 libras por semana eu perco, tá ligado? Depende. Quando eu jogo 5, 10 por mês, não ganho porra nenhuma. Porque a minha técnica é muito simples, que eu aposto o mínimo, porque se um dia eu começar a ganhar com o mínimo, é que eu sei descobrir a fórmula. Até hoje eu descobri, entendeu? Se você ganha com pouco, você ganha com muito. Então não adianta que se eu tiver que colocar muito, se você colocar muito, você vai perder muito. Então eu ponho só o básico mesmo e foda-se. Mas vamos continuar vendo essa bosta aqui do Mamãe Falei, que até agora o cara, sei lá... A gente não sabe fazer... A gente não sabe fazer react, que a gente não aguenta. De 50 virar 2.000 e começou a ter um lucro legal. Até que do nada, em questão de uma semana mais ou menos, o mercado virou e eu comecei a perder. Isso, na época, eu utilizava um método que se chamava martingale. Até então, esse método... É isso que você falou, é o martingale que você falou, Dan. Você vai dobrando lá. Tá vendo? Dan, morreu. É o martingale. Porque você aposta respectivamente, dobrando os valores, progressivamente numa mesma aposta. E isso eu falei, nossa, não tem como eu perder. Eu uso 3 tiros, 4 tiros e não tem como eu perder. Só que até então, se eu tomasse um head, era a mesma coisa
de que se eu tivesse tomado 15 perdas simultâneas, entendeu? Se eu tivesse feito 15 wins e tivesse tomado um head, eu já tinha perdido esses 15 wins. Então, eu com 100 lá, eu tivesse feito 1000, se eu tomasse um head, eu perderia. Por quê? Porque nessa época aí, por exemplo, se eu jogasse, era sempre numa odd de 2, por exemplo, era sempre quase o valor dobrado da aposta. Ou seja, se eu jogar 5 reais, ia voltar 10. Só que se eu perdesse esses 5 reais no primeiro tiro, eu tinha que jogar 10 reais. Entendeu? Pra voltar 20, pra eu recuperar aqueles meus 5 e ganhar mais os 5. There's DIY, and there's doing it yourself. It's the... E nisso foi indo. Os 5 eu tinha que dobrar por 10 se eu perdesse. Se eu perdesse os 10, eu tinha que dobrar por 20 para recuperar os 15 mais ganhar os 5. E se eu perdesse, eu ia dobrar para 40. E só nisso aí, para eu ganhar 5 reais, eu tinha que jogar mais de 60 reais. Entendeu? Para eu tentar ganhar. E ainda acontecia de você perder e você não acertar nas 4 tentativas. E nisso eu tomei um prejuízo enorme. Até que tive que chegar no meu pai, conversar com ele. Falar, pai, ó, aconteceu isso. Perdi isso. Meus cartões tá estourado. Não sei mais o que eu faço. Isso tava numa arromba de 15 mil reais. Meu cu tá arrombado. Infelizmente, não tive o que fazer. Acabei nisso de tentar ficar escondido, parcelando fatura de cartão e só me aumentando juros. E quando eu fui ver, já estava em 20 mil reais, 25 mil reais. Cancelei a minha conta da Bet365. Só uma outra coisa tão importante falar aqui. Normalmente, cara, os bancos, eles treinam operadores de telemarketing e tudo para te enganar no seguinte sentido. Às vezes você tem uma dívida, aí você tá pagando, todo um exemplo, você paga, sei lá, 300 reais por mês essa dívida, ou de um financiamento ou de qualquer coisa. Aí você começa a patinar. Diz você, 300 reais tá pesado para você? Faz o seguinte, vamos transformar isso em 150? Assim, pô, ótimo, me alivia pra caramba. Só que você não faz a conta do quanto a mais você vai pagar, porque você tá pagando menos. Né? Fica até estranha essa frase, quanto a mais você vai pagar, menos. Mas basicamente é o seguinte, vamos supor que você deve 3 mil reais, uma conta redonda aqui, tá? Em 10 vezes de 300. Não é isso, claro, né? O banco com certeza ele vai comer juros, etc. Mas vamos lá, 10 de 300. Aí eu chego pra você e falo, 300 tá pesado pra você? Vamos pra parcela de 150? Vamos. Só que você não vai pra 20 de 150. Você não vai pagar 3 mil reais. Você vai pagar, sei lá quanto. Aí quando você vai fazer a conta do período de quanto você vai pagar, esses 3 já viraram 5. Aí depois fica pesado, aí você paga 6 e assim por diante. Então, isso é outra ilusão, cara. A gente acha que o que a gente pode gastar é a parcela das coisas que a gente paga. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Você não pode fazer essa conta, cara. Tem que fazer a conta do que você tá comprando. Às vezes a gente põe isso é o pensamento, inclusive, não é só brasileiro, tá? O americano ele faz muito essa conta. Recebi um salário a mais, vou trocar meu carro. Às vezes ele nem tem o dinheiro guardado, ele só compra vamos pular, acho que não aguento mais. Eu enriqueci minha vida. À tarde, na parte da tarde que eu joguei, eu tirei outro coisinha verde lá, de 3.750 reais. Isso tinha somado em um dia, 7 mil reais. Um dia. 2 vezes que ele soltou a carta, 2 vezes que ele soltou o negocinho verde lá. E pra mim tava ótimo. Falei, caraca, pelo menos eu recuperei as coisas o que eu tinha perdido. Só que não foi só assim. Eu tava com dinheiro, comecei a jogar mais alto. Joguei mais alto. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, uma semana já não tinha mais nada. E eu comecei a jogar dinheiro que eu não tinha novamente em outra casa de aposta, que agora eu acho que era Sporting Bet, esse dinheiro que eu tava jogando. Isso não se lida pelo nome só porque eu tô falando, tá? Porque qualquer casa de aposta é a mesma coisa. E eu acabei tomando mais prejuízo, onde eu tive que chegar no meu pai. E... De novo, cara. Vamos pular aqui de novo, cara. Não é porque ele soltou uma vez lá e você dá uma automática na outra hora, você perdeu. Você tá perdendo, você não tá ganhando. Isso daí só dá um sinal. Você lembra disso daqui, em 2021? Isso aqui eu peguei uma publicação do Felipe Moura Brasil. Dá uma olhada nisso aqui. Você tá rindo do petista, né? Lá, o Lula falando se tu pula, a gente perde o bagulho, Guilherme. Eu sei, cara, mas não aguentei, tá muito chato. E assim foi feito. Quando ele foi descondenado... É culpa do Bolsonaro, gente. Olha lá. Sempre é o Bolsonaro envolvido com casas de apostas. Mas todas, segunda e terceira instância, que faria com que ele continuasse inelegível, foram para o espaço. E ele, então, pôde disputar as eleições. Por que sempre o Bolsonaro está envolvido em uma coisa errada, cara? Isso eu queria saber. Porque foi no governo dele que começou essa bet, cara. Boa. Vamos pegar aqui. O Flávio sabe. Vamos parar. Tentou mostrar para o mundo inteiro uma mentira de que o sistema... Flávio, explica para nós, então, por que essas casas de apostas estão funcionando? É culpa do Bolsonaro? Ele tem culpa, porque foi no governo dele que começou a aparecer essas bets, jogo de tigrinho, esses trem, tudo proibido aí, e ele tendo celular, YouTube, que ele entrava para fazer as lives dele, com certeza ele assistia outras lives também, outros vídeos, ele via a propaganda, e não fez porra nenhuma, cara. Não fez porra nenhuma, deixou pessoas aí perder 200 mil, 300 mil. Teve uma mulher lá na Bahia que perdeu 360 mil e se churrascou, foi pro outro lado, pô. Isso aí ele não viu. Isso aí o governo não viu. Aí agora o governo parece que legalizou essas porcarias. Só vai tomar o seu dinheiro. Ali a máquina é feita só para ganhar. A máquina vai ganhar. Você sempre vai perder. Ela te vicia. Ela deixa você ganhar a primeira vez. Você joga R$1. Ela deixa você ganhar até 500 conto. Depois, ela te vicia, você bota 500 conto lá, você perde tudo, aí você vai querer recuperar 500 reais, você vai jogar 1.000, depois você vai pegar mais 10 mil, e vai perdendo tudo, pô.
Foi no governo dele. Ele tem culpa, sim. Boa. Pronto, falei. O Flávio já chegou cuspindo aí, ó. É uma metralhadora de Red Pill, mano. Culpa do Bolsonaro, que foi o Bolsonaro que legalizou as apostas. Não falei nada disso, não. Não? Não ponha palavras na minha boca. Não faça isso. Eu pau na sua boca. Isso aí começou no governo dele. E ele não fez nada. Nada. Ele não fez nada. Tá? Então o que eu falei? Que foi culpa do Bolsonaro, não foi isso que você falou? Eu falei que ele tem uma certa culpa, porque para ele cagou, cheirou, tanto faz. Nem andou, nem cagando, nem cagou, nem cheirou para tal dessas apostas aí que só toma dinheiro do povo. Entendeu? Igual fez muita gente aí se churrascar. Pegar dinheiro emprestado, vender casa, vender carro. Porque isso aí é um vício, cara. E aquele golpe que tu caiu, Flávio? Aquele golpe lá é o quê? Não, mas peraí, eu caí no golpe, sim, mas eu não perdi a minha casa, eu não perdi a minha dignidade, eu não fui morar na Claro, rua. tu não tem casa, pô. A casa é da tua mãe. Você não tem dignidade, Flávio. Tu não perdeu a tua casa porque tu não tem casa, a casa é da tua mãe. Eu não perdi patrimônio, tá bom? Eu não perdi patrimônio nenhum, tá? Você não tem patrimônio, é fácil. Aquilo ali foi uma merreca. Aquilo ali foi uma merreca que, infelizmente, quando eu entrei, já estava no final. Se eu tivesse entrado antes, eu tinha ganhado. Só que... Entendeu? Então, o Flávio, ele é esperto, mano. Ele não tem patrimônio nenhum. Como que ele vai perder? Entendeu? Tá vendo, Guido? O cara é tão gado que ele perde, ele cai no golpe e a culpa é dele. Se eu tivesse entrado mais cedo, eu tinha conseguido. Na próxima, talvez eu consiga. Peraí. Deixa eu falar. Vocês não entenderam. Aí, por isso que dá problema aqui nesse canal. Por isso que rola processo. A gente fala uma coisa, vocês não entendem. Esse canal. Peraí. Eu disse, porque eu não sabia. Depois que eu fui ficar sabendo. Depois que Como não sabia? eu caí no golpe. Não teve uma pessoa que falou para você que... funcionando. Ô, Flávio, não teve uma pessoa... Não, Flávio, não teve uma pessoa desse canal que falou para você não fazer isso? Não teve uma pessoa? Duas. Mas só que eu já tinha feito a cagada só. Teve uma pessoa do canal que falou, só que eu já tinha feito a cagada. A merda. Duas. Eu também avisei aqui no canal. Falei. Aí, ô Dan, quando eu disse que eu entrei na última semana e eu caí no golpe, foi o seguinte, é porque aí depois que eu vi lá que eu tomei no fiofó, no golpe, né? Aí as pessoas vêm falar, rapaz, o trem tava funcionando 6 meses, limpinho, bonitinho, batatinha. Você levou um azar, cara. A gente pensou que não ia acabar. Aí foi. O golpe entrou. Mas levou uma merreca. Não levou minha casa, não levou meu carro, não levou meu celular. Não, parte que eu mandei para você, né? Parte que eu mandei para você, você enfiou nessa porra aí, né? Não, aquilo lá foi outra coisa. Outra coisa, eu mandei uma grana para você lá, mano. E você não tem nada a ver. Em vez de gastar com cachaça, você foi lá e deu pro cara, mano. Eu com boa intenção. Ensinar rapidão como manda Live Pix, caralho. Ô, Danilo, deixa eu te explicar de novo. Você vai lá na barrinha lá em cima e vai escrever Live Pix. Deixa eu escrever aqui para tu. livepix.gg/malandragem. Aí, ó. Opa. Aqui, ó. Mas ele tem que criar um live. Mas se ele pegar o telefone, Dan, e se ele pegar o telefone e colocar no coisa, não é assim que vai, cara? Você pega o se telefone... ele estiver assistindo do telefone, vai complicar, Guido. É melhor ele escrever isso lá em cima. Ah, beleza. Agora, se você tiver o computador ou tiver 2 telefones, eu vou te explicar. Você pega um telefone... o computador, dá para você mirar na câmera. Pega um telefone, daí você tira a foto com outro telefone. Deixa eu ver, tô mostrando aqui, ó, tá vendo? Daí vai abrir um link. Essa é outra opção. Isso. Aí lá dentro você vai botar a tua mensagem, vai escolher as opções e vai botar o teu cartão de crédito. Beleza? Para funcionar essa barrinha aí, tem que ter o aplicativo, senão não funciona. Não tem aplicativo não, cara. É só tirar como abre um link, isso não tem que ter barrinha, cara. Entendeu? Meu celular não funciona. Eu já tentei pela televisão, nunca consegui. Entendeu? Então é assim, você tem um telefone, você vai lá no quadradinho que tem ali, ó, e como fosse tirar uma foto, vai abrir automaticamente o link, você clica no link e pronto, mano. É isso aí.
Mas vamos continuar vendo as bostas que ele tá falando aqui, cara. Deixa eu ver. Assim que eu achar, tem mais um vídeo interessante. O sistema eleitoral brasileiro era fraudado. Não só isso, o próprio em 2018, fala, cara, é uma sensação tão boa de vitória que mesmo depois do tornando o Luciano Hang, um empresário conhecido por todos vocês, e não uma pessoa aqui no Brasil, você sabe de quem a pessoa fala. Ah, eu sei, Bolsonaro, eu sei, presidente, você tá falando do Xandão, o inimigo do Brasil, você é patriota. O Bolsonaro tá com fundo verde, ele é patriota, e ele tá falando do Alexandre de Moraes, eu entendi tudo, Bolsonaro. Eu vou jogar aqui no tiguinho do Bolsonaro, viu? Estamos trabalhando pra... Esse cara aí, esse Arthur do Paulo, ele não tem carisma, gente. Ele não tem carisma. Entendeu? Eu não sei se ele tem chance. O Collor tinha carisma, né? O Collor tinha carisma, mas esse Arthur Duval, ele não tem, cara. Eu não sei nem como que ele conseguiu se eleger como deputado. Quase ele foi até, de repente, até governador, cara. Mas é porque nós estamos na geração Nutella, o Guido. Nós estamos na geração Nutella. O Collor, quando ganhou, ele fez aquele negócio da poupança lá, de prender o dinheiro das pessoas. Só que o plano dele era um plano bom, um governo bom para o Brasil. Só que o que a Rede Globo fez? Foi lá, achou um Elba lá, um carro Elba, que no valor de R$7 mil, e falou que ele tinha feito um trato com a empresa lá e ele recebeu um carro no valor de R$7 mil. Entendeu? E aí a Globo começou a descer o pau, botou os caras pintados na rua, né? Aí foi lá aqueles estudantes lá, os tal de cara pintada, aí os caras lá da Câmara e do Senado pegou e impeachmentou ele. Flávio, te dá uma pintada na sua cara, o que você acha? Eu pego o meu pau e dou uma pintada. Mas vai ficar com a cara pintada. Foi a cara pintada. Ô, Flávio, você fez parte dos caras pintadas, Flávio? Não, eu era criança, eu não estava lá, não. Eu tinha 8 anos na época. Das bundas pintadas. Das bundas pintadas. 7, 8 anos, alguma coisa do tipo. Então você fez parte das bundas pintadas, né, mais tarde. Não, nem sai fora. Ai, cara. A gente vai pro inferno aqui. O Collor foi o único homem que comeu de todos os brasileiros. Uau. Voltando aqui, ó, vamos continuando aqui, ó. É até da hora fazer live deitado, né, cara? Agora eu entendo porque a mentalidade fazia live deitado, mano. Eu não sei. Mas esse limite, né? Passa de 8 para 2 anos de elegibilidade, assim, eu poderia disputar as eleições em 20 populares. E aí o cara vota no Bolsonaro, eles votam com aquela desculpa meio de pragmatismo. Não, mas eu voto porque, na verdade, ele é um pouquinho melhor que o outro, né? O outro não dá. Mas é o único que tem força. É sempre um falso pragmatismo, para no fim maquiar uma parada que é o seguinte, irmão, você gosta do cara. E você está tomando uma decisão emocional de não perder dinheiro, mas de ferrar o país inteiro em nome dessa sua preguiça de raciocínio, de entender que as evidências mostram que o cara que você gosta, que o cara que você teve aquela sensação de vitória é um traidor, irmão. Eu falei que esse vídeo ia te machucar. Vamos ver quantos inscritos eu vou perder com ele. Um abraço. Meu Deus, eu achei que Focusing pra my caralho. social media is Posso unlimited. mostrar aqui, cara? Eu pensei que ele ia falar do curso dele, aqui, ó. Desse canal. Cadê o curso que ele lançou, cara? Escreva-se, não. Não, acho que não é esse, não. Nós vimos essa merda toda pra ver o curso e nem tá falando do curso. Nem tá, cara. Eu pensei que ele ia sacanagem. falar do curso, mas é o outro vídeo Puta do curso, merda, cara. hein, Guido. Desculpa aí, cara. Perdeu, favela tem que acabar, vai mudar o mundo. Esse vídeo é fazer você odiar o Oruan. Caralho, os vídeos dele são longos, né? Cadê a porra do vídeo do curso? Perigo. Ô, Guido, esquece esse curso. Vamos partir Eu acho que ele pegou, tirou o vídeo do curso. Vamos mostrar o quê? O que você quer mostrar, Dan? Vamos para os Estados Unidos. Vamos para os Estados Unidos, gente. Vamos lá. Vamos revelar agora, Dan. Vamos revelar para a galera como é que o pessoal está fazendo para... Gente, se vocês esperaram estar aqui, se você estiver nos Estados Unidos, viu o vídeo errado, desculpa aí, mano. Essa porra de Live Pix não funciona, não. Vou explicar para esse cara, cara. Vamos lá, vou explicar, Dan. Eu Ele tem que baixar o Live Pix, ele tem que baixar pelo não, menos... vou explicar. Gente, olha aqui, ó. Isso aqui é um telefone, certo? Isso aqui é o S24, né? Samsung S24. Tem um negócio aqui ainda, praticamente novo. Então, o que você faz? Tem aqui do seu lado aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Por aqui, em algum lugar aqui, tem um barcode, um QR Code, né? É um barcode. Você vai nesse QR Code e você, como se fosse tirar uma foto dele, né? Só que quando você vai tirar a foto, você clica, né? Você vai abrir automaticamente, vai abrir um link no seu telefone e você põe o seu dedo nesse link
e automaticamente você vai entrar lá. Pronto. Mas, Guido, você explicou errado. Deixa eu explicar o jeito certo. É assim, você vai, clica www.livepix.com.br. Aí você cria a sua conta, você coloca o seu nome, porque o Guido não explicou, né? Porque tá ali, Romário Lima, né? O celular, só com a câmera, você bateu a foto, não vai saber. Para pagar não precisa de criar a sua conta. conta. A hora que você estiver com a sua conta criada, tudo certinho. Aí você abre sua conta, vem aqui, ó. Você já vai estar com a conta já. Aí você vem aqui, pronto, tira a foto. Entendeu? Pronto. Você tem que criar a conta primeiro. Não tem que criar conta. Eu não tenho conta. Como que eu consigo abrir essa porra? Aí como é que. Então como é que os caras já me mandam com o nome deles, então, aí? Os caras depois, mandam com o lá, nome depois você escreve, vai abrir um link lá, você põe o nome. Entendeu? Vou ter que mostrar aqui. Aí. Galera, acabei de digitar aqui no meu celular, ó, e entrou normal. Ó, vou mostrar. Aí, ó. Vou mostrar para essas pessoas. Tá vendo aqui, ó? Põe em mim aqui, Dan. Vamos de novo. Aí, ó, acabei de digitar aqui, ó, livepix.gg/malandragem. Não tem mistério. Aí, olha ó. só, tá vendo? Esse aqui é meu telefone, tá vendo? Você tem a sua conta, Dan. Eu não tenho, caralho. Então tá aqui, daí eu pego. Não tem a conta, pô. Não tem. Não precisa de conta para pagar. Olha aqui em cima, acesse sua conta. Ó, eu vou aqui, ó. Daí, ó, quando eu pego aqui, ó, tá vendo? Já abriu um link aqui, tá vendo? Ó, isso aqui é um link. Eu clico nesse link aqui, ó. Ó, o Guido sabe usar QR Code, irmão. Porra. Ele vai lá no Live Pix, tá vendo? Cadê? Tá aqui, ó. Tá abrindo o Live Pix ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Entendeu? Você tem que... Guido. Hã? Não, tá abrindo ainda, tá devagar aqui, tá abrindo. Tá vendo, ó? Olha lá, abriu, tá vendo? Olha lá, abriu, ó. Malandragem, tá vendo aqui, ó? Porra. Então, entendeu? É como se fosse tirar uma foto, né? É como se fosse tirar uma foto, você vai no QR Code, vai abrir um link. E quando abrir o link, você clica nessa parte amarela aqui, ó, tá vendo? Você clica com o seu dedo aqui. Aqui. Agora eu clico, porra, falhou. Mas é assim, eu cliquei no lado errado, tá vendo? Porra, meu. Caralho, mano. Mas beleza, vamos continuar aqui. Dei um troféu do Guilherme, por ele saber usar o code. Obrigado, Alfeu. Obrigado, mano. Graxaim. Até o Bulma do Guido tem mais QI que o Flávio Cracudo. Opa, obrigado aí. Abriu. O Guido tem mais de 200 de QI, pô. São tudo lesado aqui. Nossa, esse Graxaim aí não é o verdadeiro, não, cara. Que se fosse verdadeiro, ele não me chamava de cracudo, porque eu sei quem é o Graxaim. Tá bem, Flávio. Deixa quieto o Graxaim, cacete. Entendeu? Daí os caras começam a falar um monte de bosta aí. Caralho, eu demorei anos para os caras esquecer que você quer pegar, dar uma indireta lá, mano. Beleza, Real empatou. Boa. Aí sim, Alá Madrid e nada mais. Quem fez o gol? Nós estamos aqui com 200 pessoas. O São Paulo ficou 0x0. Um jogador a mais ficou 0x0. Tu quer passar a parada dos Estados Unidos ou quer que eu passe? Passa aí, cara. Eu te mandei. Beleza. São Paulo ontem, um jogo a mais, perdeu o jogo para o Inter de Limeira, com um jogador a mais. Não empatou ontem, não, cara? Empatou. Calma aí, vamos só... Enquanto o Bragantino, que tinha um jogador a mais, perdeu. Deixa só eu ler o Live Pix aqui. Boa tarde, machonaria. Faz inveja ao Flávio Cachaceiro com esses R$10. Quero arranjar uma treta com Fábio Buás, cara de venezuelano cortador de cana. Obrigado aí pelo superchat, Romário Lima mandou aí R$10, galera. Obrigado, Romário Lima. Se mandar, eu tomo uma aqui, uai, ao vivo. Mas manda no meu. Então tá bom, pelo menos o Real Madrid empatou. Que bom, cara. Aí Romário, fez inveja. Flávio do Pix. Fez inveja. Cara. Agora, se quiser mandar 10 pro Flávio aí, ó. Aí sim, Alá Madrid, nada mais. Né? Alá Madrid. Aí eu tô com a foto do Bolsonaro. Parecendo uma drag. Nada mais. E nada mais. Alá Madrid. Então vamos lá. Galera, saca só. Nós vamos mostrar para vocês
Estão falando aqui, Se só você- antes disso, o que você acha disso, Guidão? Você que está mais informado, você acha que essa live aí do Bruno Alves com o Vinícius César estão se unindo forças para lutar com o nosso caçador de bigodista, o Fábio Boaz, cara? Um cara aí que a missão dele é salvar Israel? Cara, esses caras não tem pica pra isso não, coitado. Dois fudidos. Coisa linda, né, cara? O cara dedicar uma vida para lutar contra o bigodismo e salvar Israel, cara. O Fábio Boaz é um exemplo para esse canal, cara. É um exemplo. O cara é um exemplo a ser seguido, porra. É. Então, galera, eu vou apresentar para vocês. Se você estiver nos Estados Unidos, esse é o segredo para você não ser deportado, beleza? Então, vamos lá. Ouviu, Bermente? Esse é o segredo para não acontecer o que aconteceu. Calma. Vamos para outro vídeo, que esse aqui pode ser o último. Vamos para outro. E aí, galera, a forma de forma de você não ser deportado. Incrível. É isso gente. aí. É incrível, é incrível. Vou apresentar outra. Você devia ter usado, pô. Outra técnica. Entendeu? É basicamente quando você vê a polícia, as coisas, você pega, olha lá, olha o cara, olha só, olha lá. Tá vendo? Você tá andando, apareceu a imigração, o que você faz? Você finge que você é um cracudo. American citizen to avoid deportation. Tá vendo? Para evitar a deportação. Olha lá. Olha lá. Aí, galera, aí, ó. Tá Simples. vendo, ó? Você se finge de cracudo, entendeu? Se finge de cracudo e ninguém nunca vai pedir o teu documento. Nós temos mais cenas aqui dessa técnica sendo utilizada amplamente pelos Estados Unidos, tá ligado? Olha lá. Esses aí são os... Isso é no trabalho. Você está trabalhando, apareceu a polícia para te deportar lá. É verdade. Apareceu a polícia, ó, você até no trabalho, olha lá, você tá cracudo, tá no crack, tá ligado? E aí a gente consegue entender esse vídeo aqui, tá ligado? Que seria o último aqui, que explicando o meme. Olha lá. Que seria o cara pagando de cracudo em todos os lugares. Em qualquer lugar. Pô, na academia, no trabalho, no supermercado, olha lá. Essa técnica funciona. Você fica parecendo um americano nativo e nenhum agente da imigração vai olhar para você. Tá ligado? Você viu, gente? Simples. Simples. Nunca vai ser deportado, cara. Olha os caras, uau! Vocês viram? Canal aqui, mano, estamos salvando vidas. Ubermente. A pessoa fica de 4 para não ser deportada? Não, cara. Ela finge que ela é um dos americanos que estão viciados em fentanil, entendeu? Se vocês não estão informados e não sabem do que está acontecendo nos Estados Unidos, entendeu? Tem mais de 100 mil mortes por ano acontecendo só de fentanil, de pessoas usando essa droga, e as pessoas estão entrando no crack, tá ligado? E é aí que a gente traz esse vídeo aqui para a gente reagir, que é um vídeo de um cara que está visitando Nova York, tá ligado? Não. Você sabia que o fentanil ele é uma droga usada em hospital quando a pessoa vai fazer cirurgia? Igual a heroína, ué. A heroína também, sabia? Aí, ó. Agora a gente vai ver como é que tá a Califórnia, galera. Agora eu tô em Los Angeles, na área do Skid Row, pra gente mostrar um pouco de como é que é a realidade de uma cidade extremamente rica, do estado mais rico, eu curto Skid Row, do país mais rico da história da humanidade. Olha lá, tá vendo? Olha lá, eles estão fingindo ali, ó. Pois é. Não, esses são reais mesmo. Olha o cara gritando aqui na rua, ó. Onde é que nós vamos aqui agora? Tem bastante gente aí, lá. Aí, ó. Olha o doidão. Gritando ali, ó. Tá gritando com os carros ali, ó.
Então, se eu achava que San Diego já era ruim, maluco. Funciona mesmo eu sendo afro, black? Com certeza, cara. Qualquer cor. Qualquer Se raça, você tiver não tem preconceito não, cara. Se você estiver nos Estados Unidos e você vê a imigração, você começa a babar. De repente você pega, Começa chupa a um babar. pau. Você chupa um pau, fica cheio de porra na sua boca, babando porra. Aí os caras não vão importar você. Você começa a babar, tá ligado? Finge que você tá no crack viajando em outro mundo, que a polícia vai passar reto por você, tá ligado? Imagina se estiver babando porra. Você acha que a polícia vai parar, mano? Aqui o buraco é bem mais embaixo. É bem mais tenso. Da bunda, tá vendo? O buraco é embaixo, ele falou. Que a gente acha isso aqui tem cara de Brasil, né? As lojinhas na rua. É que meteu musiquinha, tem que parar pra não tomar um copyright, né? Então, aqui é o mesmo esquema de San Diego, gente. É a mesma coisa. A galera na rua, vivendo na rua. Fezes pra tudo que é lado. Olha isso, Guido, olha isso. Da hora, né, cara? Primeiro mundo. Cara, é um absurdo, assim. Pra mim, é difícil de aceitar um negócio desse, cara. Aqui eu tenho que ficar mais ligado, hein? Aí, ó, já tem um cracudo correndo aqui. Ó, já tem um cracudo correndo aqui, tem outro aqui. Esse velho aqui parece ser normal. A galera meio doida aí. É difícil, cara. É difícil aceitar. Esse aqui é o estado mais rico dos Estados Unidos. O país mais rico do mundo. E não tem como tirar essas pessoas dessa situação, cara. Quer dizer, tem, né? Tem, né? O que falta é vontade, né, cara? Aí tem umas barraquinhas aqui que eu acho que é a galera que meio que faz talvez algumas ações tal, pra ajudar. Vai ver. A barraca dos caras morando ali. Aí, Guido, nós também vamos ensinar como morar de graça nos Estados Unidos. Aí, ó. Esse canal tem ensinando cada coisa, né, cara? Olha lá. A galera do lado de lá. É feio, mano. Carrão, olha esse carrão aí, cara. Não, essa parte aqui não. Essa aqui é ok. Essa parte aqui é ok. Não tem nada de errado. Tem até um Jesus perdido aqui. Tem o Cristiano Ronaldo. Tem o Christian John, o LeBron James. As bandeiras do México misturado com os Estados Unidos. É o Salvador também. Foda, é foda. Aqui nessa esquina aqui eu já não vi. Não com a câmera, pelo menos, né? É no México. Tá no México, né? A bandeira. Já tem um aqui. Que esse aqui, pelo menos, esse zumbi aqui não consegue correr atrás do cara, pelo menos. Mas aqui, ó. Nossa. Os caras meio doidos aqui já. Vamos ver. Vamos passar de chavado aqui, né? Só pra... Ó. A cara das criaturas. A cara do velho, mano, caralho. A cara do outro aqui. Tá doido. Aí, ó, tem um aqui no chão já. Tem um aqui no chão já virado no demônio, com os olhos todos brancos, tá ligado? Tem outro aqui deitado no chão. Que isso, cara? A outra deitada ali, ó. Ih, caralho, tem um ali no meio da rua, ó, doidaço, viado. Aí, olha esse aqui. Vamos cruzar pro lado de lá? Vamos pra cá. Mas vem cá, cara. Ô Dan, aí no Rio de Janeiro, você podia fazer uns vídeos assim, cara, saindo aí na favela, aí, no meio de tiroteio, cara. Imagina quantas vezes você ia ter, cara. Ô, Guido, para de dar esse ideia, Guido. Eu não vou fazer essa porra, Guido. Eu não quero entrar em favela. Mas aí, você falou que aí embaixo, aí, cara, aí embaixo da sua casa tem lá o surubão lá do arpoador. Você não, imagina você sai na rua, cara, daí você tá andando na rua assim, os caras chupando o pau do outro, você passando assim, daí comendo o cara, né? Praticamente vai ter view pra caralho, mano. Eu não quero ver view, não, Rio de Janeiro é uma beleza. Eu quero ver ele entrar na Cracolândia lá em São Paulo. Se ele conseguir entrar com o celular, já é um milagre. Não, mas tudo bem, ele pode. Ele tem lá. Você não vai na Vila Mimosa, então, cara? Você entra na Vila Mimosa lá. A Vila Mimosa é de boa. Qual que é o favela da Rocinha, talvez, cara? Eu não. Entra de boa. Entra de boa, Dan. Ué. Você é um cracudo, estão falando. Você é um cracudo. Não sei se estão falando para você. Você só não pode ir em dia de operação, Dan. Aí você tem que... Né, se você escutar uns pipocos, você vaza. Calma aí, galera, que tem um live pix aqui. Esse live pix aqui é especial pro Flávio. Manda R$10 pro Flávio encher a cara para ver se a cirrose acaba logo com ele. Fábio Boaz, venezuelano, cortador de cana.
Obrigado aí, Romário Lima, pelo superchat aí e pelos 15 reais. 10 reais vai direto pro Flávio. Mas, ô Flávio, esses 10 reais, como o Romário falou, é para cachaça. Não, mas a cachaça tá aqui, pô. Cadê a cachaça? Já tá aí? Eu tomando, ué. Tá aqui, ó. Isso aqui da roça. Da roça? É. Deixa eu achar o copo. Cachaça da roça, hein? Cachaça Beleza. da roça. Então, quando acabar aqui, eu te mando. Vamos Não, quem fez o gol foi o Mbappé. Abre a tela aí pra mim tomar logo esse trem. Trem, não é pinga que você vai tomar, cara? Você vai tomar um trem? É, ué. Aprenda. Quê? Ele quer tomar pinga. Cara, tu já tá com a porra na mão, cara. Bebe essa porra. Bebe a porra aí. Aê. Essa pinga parece gasolina, cara. Isso não é gasolina, Flávio? Ué, mijo. Aqueles que eles colocam carvalho, Eduardo, fica muda de cor. Eles colocaram um caralho aí, cara? Colocaram um caralho na pinga. Caralho, eu não sabia disso não, cara. Eles põem caralho na pinga e os caras vão lá e bebem. Cacete. Aí, Romário Lima, foi honrado aí os teus 10 reais que tu mandou pro Flávio. Muito obrigado. Daqui a pouquinho chega pra ele. Você acha ruim, Romário Lima, que eu já bebi, já tem sempre tomando na live. Quanto para ele virar a garrafa inteira em um só gole? Ô, Flávio. Não dou conta. Não dou conta. Não dá, parabéns. Ô, Flávio, um bagulho especial requer um pagamento especial, né? Não dou conta. Não dou conta. Será que o Real Madrid fez mais um gol, gente? Vamos torcer pro Real Madrid aqui, ó. Lá Madrid, nada mais. Aí, ó, tem outra pessoa perguntando quanto você quer para tomar o restante da garrafa? 50, Flávio, 50. Vai matar o Flávio, gente. 50, Flávio? Porra. Coloca o valor aí. Ô, Flávio, 75, Flávio. Não dou. Cara, se eu falei ND. ND o quê? Não dou conta. NDC. Não dou conta. Não dá conta. Ah. Não, então tá bom. Então, deixa, galera. Flávio quer ganhar dinheiro. Bora lá, bora continuar vendo como esquivar da imigração americana. É foda, mano. Foda. Olha aí. Olha o estado disso aqui, mano. Ai, eu piso aqui, meu Deus. E tá a galera morando aqui, né? Aí, ó. Como morar de graça, galera. Aí, como morar de graça. Manda o valor do caixão, pelo menos. Aí, galera. Tá fácil, ó. Aí, galera. É só comprar uma barraquinha, ó, e colocar em qualquer esquina aí, ó. Ó, uma barraca é barato, mano. Pois é. O cara não vai precisar nem pagar aluguel, cara. Tipo $50, de repente compra uma barraca. Pois é. E se o cara... Passa a polícia ali atrás, né? Foda, cara. Quebrou o quê? E eu tava hoje indo para o aeroporto de San Diego, aqui para antes daqui eu vou voltar para a China. Eu tava conversando com o Uber, e o cara falando também justamente disso, né? Como é que pode, né? Eles têm tanto dinheiro para tanta coisa, para defesa. Não, dá licença. O país deles, cara. É muito triste. Eu acho assim, muito triste. Eu vou ter que parar de novo porque tem musiquinha tocando. Aqui tem pra lá. Ali de onde a gente veio, né? A gente está aqui. Vem com as cobras aí. Você pode ver que a grande maioria são pessoas negras, né? Opa, que isso, coisa feia. Representa uma parte muito pequena da população dos Estados Unidos. Nessa conversa que eu tive com o cara do Uber, ele falou, ele falou, né, justamente uma coisa que a gente conversa bastante é o Elon Musk não precisa ter tanto dinheiro, né? Podia dividir entre as pessoas. Pois é, podia dividir entre outras pessoas, né? Inclusive essas pessoas que estão aqui, né? Ô, Gui, daqui a 20 minutos começa a live lá do Vinícius César junto com o outro bigodista lá. É pênalti pro City, desgraça. Porra.
os trabalhadores dele, sei lá. Aí eu falei pro cara, isso aí é o caminho do socialismo, mano. Aí ele assim, não, porque veja bem, eu assim, não, é isso aí mesmo, cara. Vai começar a dividir, né, a grana dos ricos, dos pobres, ajudar quem tá na O Calil perguntou se você sabe o que o americano tem mais que ele. Que se fuder? Porque não tem outro jeito, cara. Enquanto tem tanto, o Elon Musk lá com 400 bilhões de futuro, eu sei que assim não é o dinheiro dele, né? É como se ele tivesse isso no banco, na conta bancária. Mas de qualquer forma, o cara é muito rico. Enquanto isso, tem essa galera aqui, né, cara, viver na rua, por sei lá que motivo, né? Não precisa saber, né, cara? Pode ser tanta coisa, né? São tantos motivos que levam as pessoas pra rua. Drogas, né? Se fudeu, parece que o Real Madrid fez. Não, que é Aí, ó. Mais barraca aí na frente, ó. Aí tem um carro da polícia aqui. Tem outro carro da polícia. Ah, tem uma agenda. Aí, ó. Os caras têm até carro, ó. Isso aqui é o carro do mendigo. Aqui é a casa do mendigo. E esse aqui é o carro do mendigo, galera. Tá vendo? Lá nos Estados Unidos até o mendigo tem carro aqui, ó. Tá vendo, gente? Se bobear, o cara carrega o celular lá dentro e volta aqui pra dentro e fica ali dentro jogando. Leva o tablet ali pra dentro e fica jogando. Porra, maravilha, galera. Primeiro mundo, aqui cara. no Brasil, até mendigo que não toma banho, sujo, fedido, feio, horroroso, pega mulher gostosa, linda, bonitona, ainda come o cu 10. Mas tu consegue, Flávio? Mas tu consegue? Eu tô falando que aqui no Brasil tem mendigo que aconteceu que todo mundo ficou sabendo. Agora, da minha vida íntima particular, cara, aí eu não te conto nada, não. Boa, a gente só pode brincar aqui, né? Ô, Flávio, então acho que você devia virar mendigo. Pô, talvez você consiga comer alguém. Não, aqui a gente só pode brincar. Não, larga isso pra lá. Você já tá 3 anos sem furar ninguém? Não. Eu podia pagar uma puta pro Flávio, né, cara? Isso é verdade. Ô, Flávio, tanto tempo que você não mete, cara. A gente podia fazer aí pagar uma puta pra você, cara. Aqui as mulheres tudo drogadas, usuário de droga, perigoso ainda me mata. Você não quer uma puta drogada, então. Você quer uma puta que não seja drogada. Pra me matar. Certo. Temos que achar uma puta não drogada. O Flávio, ele quer uma unicórnio, uma puta de família. É isso? Morgana. Essa barraca aqui já foi. Aí a galera... Olha aí, Guido. Opa. Tem um espaço aqui no meio, hein? Dá pra morar ali no meio. Tem um espaço aqui atrás. Tá vendo? E como se tivesse uma casinha mesmo. De novo. Ó, tem até banheiro aqui fora, Guido, aqui. Banheiro. Primeiro mundo, né, cara? As ricas do mundo. No estado mais rico dos Estados Unidos. É isso que a gente... Foi pênalti roubado, desgraça. Como é que... Vou ter que parar de novo. Né, mano? Vai dizer que isso aqui é vida, cara. Não tem explicação. Tem explicação pro negócio disso. Não tem explicação pra gente estar vivendo nessa era de abundância. Meu carro tá estragado. Se eu tivesse com o carro bom e tivesse num botequim tomando cerveja e visse alguma mulher lá chegando lá, era só pagar uma cervejinha e pronto. Nós ir pro meio do mar. É claro, galera, não é os Estados Unidos que tá tudo assim. Isso é uma cidade grande, num estado controlado por políticos de esquerda, entendeu? Faz parte. Não é todos os Estados Unidos que está assim, mas a maioria das cidades grandes dos Estados Unidos estão assim, inclusive Nova York, inclusive outros estados grandes. Então é isso aí. Mas quem é esse cara? Sei lá, um maluco aí. Ah, beleza, não sei quem é esse cara. Então, Dan, Telência, acabou de sair mais um vídeo aqui do Conexão Variada. Eu vou compartilhar agora, cara. Isso acabou de sair, cara. É sobre o Saquaremo. Para a tela, mostrar a tela. Deixa eu compartilhar aqui. Não, tira o seu aí, Dan. Coloquei o meu. Aí. Beleza. Tem que achar ele agora. Voz presente neste vídeo é uma sátira criada com auxílio de inteligência artificial. Não se trata de uma gravação de uma pessoa real, mas de uma simulação gerada por tecnologia avançada. O objetivo é criar um conteúdo humorístico e criativo.
Ô, maromba de Saquarema, suave. Então tem uns entusiastas do risco químico aí dizendo que a bomba que compraram tá mais falsificada que nota de R$3. Estão querendo trocar uma ideia contigo? E pelo tom não é para discutir filosofia, não. Aliás, reza para eles não sacarem que tu paga pau pro bigode, porque, irmão, ariano eles não são nem um pouco. E ó, só para tu ficar ligado, se não soltar a parte que me deve, eu abro o bico sobre o real motivo que te fez vir parar aqui. Então bora lá acertar as contas com os caras direitinho, abre a cela. Só para mostrar um detalhe, eu não sei se todo mundo percebeu quando o cara chegou, cara, vamos ter que recuperar isso aqui. Avançado. O objetivo é criar um conteúdo humorístico e criativo. Quer ver? Você estava ali, Guilherme? Aquarema, suave. Então tem uns entusiastas do risco químico aí dizendo que a bomba que compraram tá mais falsificada que nota de R$3. Estão querendo trocar uma ideia contigo? Um pouco. Ó, caralho, tá aqui, ó. Pra quem não percebeu, o cara já chegou de pau duro, gente. Estão querendo... Ó, caralho. Vamos pegar aqui, ó. Caralho, Guido, tá parando o vídeo pra manjar rola, Guido. Puta tá que vendo? pariu, Não, Guido. esse é um detalhe muito... Puta que pariu. Cara. Os Caralho! Vocês não entenderam que o cara chegou de pau duro pro Saquarema, cara. Porra! Eu achando que o Guido ia falar um bagulho sério, o Guido para o vídeo pra manjar rola, cara. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Tá vendo aqui, ó? Eu quero ver essa porra não, Guido. Porra! Ó, quem não percebeu, ó, tá vendo aqui, ó? O ator, né, no caso, já chegou já de pau duro para comer o cara. O braço do cara aqui tá parecendo uma rola aqui, ó. Esse Guido gosta demais. Tá parecendo uma rola. Ô, cara, eu tô aqui explicando o que tá acontecendo no vídeo, cara, e vocês ficam aí, caralho. Pô, eu não reparei nisso. Aí o outro, os caras, vendo? Gold Hell, legal. Olha lá, já assisti esse filme 10 vezes, nunca reparei nisso, tá vendo aí, ó? É isso que dá, cara. Quando você vê aqui a live aqui, ó, pequenos detalhes que ninguém percebe, que pequeno caso isso é um grande detalhe. Depois que acabar aí, vocês não esquecem não, Guido e Dan. De eu contar uma história real que aconteceu no exército.